D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 18h01. Albert Cavalcante. Boa noite para você ligado nos canais Futebol Interior. A partir de agora começa a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Hoje, quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022, vamos contar mais uma história.
hoje do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, Série A1. Hoje estamos falando diretamente do Planeta dos Macacos. Hoje tem pra vocês, hein, no estádio Moisés Lucarelli, a partir das 19 horas tem a Macaca Querida contra o Botafogo, com a equipe que você gosta de ouvir. Hoje na mesa de áudio e vídeo, a categoria de Felipe Marques, nas reportagens ele, Anderson Grigoleto e nos comentários Frank Francisco. E quem irá narrar, contar essa história para você é ele, Carlos Ponte Preta Corsato. Obrigado a você, internauta, conectado nas multiplataformas do futebol interior, através das rádios NET, Tunin, Tudo Rádios, CX Rádios e também nos nossos canais do YouTube. Nós temos 2 canais no YouTube, Futebol FI e também Futebol Interior. Então vai lá, clique o sininho e fique por dentro das nossas jornadas esportivas. Também lembrando do Facebook, é isso mesmo. Entre lá, compartilhe a nossa live e fique por dentro. Acompanhe a Macaca Querida nos canais Futebol Interior. E por aqui falamos em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Pronalimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronalimentos.com.br. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Pizzaria do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. E hoje, a partir das 19 horas, a bola rola no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta precisando dos 3 pontos. Tanto pensando no óbvio, né? Que é melhorar a sua colocação na tábua de classificação e também mandar embora o fantasma da crise no pré-derby. Que o derby é sabadão, hein? Sabadão, derby. Então, fique ligado, hein? Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta no próximo sábado. E já o Botafogo, hein? Tem feito um campeonato de altos e baixos. Perdeu em casa, né? Por 2-0 pro Água Santa na última rodada, mas venceu o Santos por 1-0 e venceu o Guarani. Então é indigesto, hein? Então vamos ver nos canais Futebol Interior a melhor com a equipe qualificada dos canais Futebol Interior. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Falamos para o maior portal de futebol do Brasil, hein? Se não deu no site Futebol Interior, cuidado, pode ser fake news. E a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral, Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Estaremos também no placar ao vivo, lembrando que às 19 horas também no Novelli Júnior jogará Ituano e Guarani, Guarani e Ituano. Estaremos no placar ao vivo passando os resultados. Lembrando que a 7ª rodada começou ontem no estádio Bruno José Daniel. O Santo André empatou com o Novo Horizontino 0-0. Hoje, além de Ituano e Guarani às 19 horas, teremos Ferroviária e Palmeiras, Corinthians e São Bernardo às 21h30. Amanhã teremos Bragantino contra o Água Santa às 19 horas, Mirassol contra o Santos às 19 horas e o São Paulo contra a Inter de Limeira às 21h30 pela Série A1 do Campeonato Paulista. Já pelo Campeonato Paulista da Série A2, hoje já teve o Rio Claro empatando com o Primavera em 1-1 e também o Lemense venceu por 2-1 Red Bull Brasil, aqui que foi transmitido pelos canais Futebol Interior com a narração dele, Ederaldo Poi. Já pela Série A3, o Capivariano venceu por 2-0 o Votuporanguense e o São Bernardo empatou com o Suzano por 1-1 e o Rio Preto venceu por 2-1 o Olímpia. E aqui você está ligado nos canais Futebol Interior, aqui você sabe, a maior equipe esportiva do Brasil. E vamos girando as vozes que irão fazer parte dessa jornada esportiva. Hoje, a equipe preta e branca está pronta para vocês. Ponte Preta,
Sobe o hino aí, Ponte Preta, macaca querida. Ponte Preta que precisa vencer, espantar o fantasma pré-derby. Quem sabe hoje os 3 pontos, hein? A Ponte Preta que vem, hein? A Ponte Preta que vem balançando, mas com certeza hoje, sobre os seus domínios, hoje vai, hein? A Ponte Preta que está em terceiro no grupo D, atrás do Bragantino com 10 pontos, o Santos em 9, Ponte Preta em terceiro com 7, o Santo André em quarto com 7 pontos. Uma vitória hoje é indispensável, pensando também na classificação. Lembrando que nesse Campeonato Paulista, se o campeonato terminasse hoje, a Ponte Preta estaria fora. Se caso ela conseguir a vitória, ela ficará entre o primeiro e o segundo colocado, e seria perfeito para as oitavas de final. Então agora vamos girar as vozes que irão fazer parte dessa jornada esportiva. Eu começo com ele. Anderson Grigoletto. Boa noite, Anderson Grigoletto. Me diga o destaque da macaca na partida de hoje. Uma ótima noite, Albert Cavalcante, uma ótima noite a essa equipe dos canais Futebol Interior e uma ótima noite a você que vai curtir essa jornada junto conosco. Como você disse, a Ponte Preta começa a semana pressionadíssima, tentando apagar a má impressão que ficou do jogo em casa, né, no Majestoso no último domingo. Domingo ou sábado? Foi domingo, né? Já tô perdendo o calendário. No último sábado contra o São Paulo, tenta fazer a vitória hoje contra a equipe do Botafogo, para dar aquela moral para no final de semana encarar o derby campineiro, Albert. É isso aí, né? Domingo. Foi sábado ou foi domingo, Grigoletto? Foi no domingo. Foi no domingo. Então, no domingo aí que houve nesse tropeço, até os 41 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta estava vencendo, acabou aí tomando 2 gols bobos e acabou saindo derrotada. E pelo lado dele, pro lado do Botinha, o que temos? O Botafogo que está sendo nesse campeonato paulista um visitante meio que ingrato, né? Um visitante chato. 2 vitórias em 3 partidas. Vem aqui para Campinas para tentar mais uma vitória sobre a equipe da Ponte Preta. Leandro Zago é o técnico, conhece muito a equipe pontepretana e os ares do Majestoso, viu, Albert? Tá aí o nosso repórter, o Anderson Grigoletto. Agora vamos ouvir ele, vamos chamar ele, o nosso comentarista... Frank Francisco. Boa noite, Frank Francisco. Qual a sua expectativa para a partida de hoje? Boa noite, Albert. Boa noite à nação pontepretana. Galera, hoje é jogo de vitória. Hoje é jogo de recuperação, ganhar moral pro derby. Tá certo aí, ó, ganhar moral pro derby, recuperação é tudo que a torcida da Ponte Preta precisa, né? Tudo que a torcida da Ponte Preta quer. Lembrando que sábado, hein? Sábado tem, hein? A partir das 19 horas aqui nos canais Futebol Interior, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Agora vamos chamar ele que vai contar a história dessa partida. Carlos Costa. E aí, Albert Cavalcante, grande abraço. Boa noite, chefe. Boa noite, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Graças a Deus. Tá debutando hoje, né? Estou debutando, olha, não é fácil, hein? Você gosta de falar também, você é meio... Claudinei Corsi. Eu sou meio Claudinei Corsi. Filho de peixe, peixinho né? Claudinei Corsi, um abraço pra você. É isso aí, grande abraço pro nosso grande mestre Claudinei Corsi. O jogo de hoje será o de número 83 na história entre Ponte Preta e Botafogo, né? Eu gosto sempre de olhar a coisa pelo lado bom, né? E o lado bom é que a Ponte Preta não perde pro Botafogo desde 1990 no estádio Moisés Lucarelli. De lá pra cá são 12 jogos, 5 vitórias e 7 empates. Esse é o lado bom da coisa. O último jogo foi aquele jogo de 0-0 que igualou o recorde de pênaltis, né? Na semifinal do Campeonato Paulista do Interior. Foi 14-13 o jogo. 14-13 nos pênaltis a Ponte Preta levou, foram 28 pênaltis cobrados, só um pênalti desperdiçado e a Ponte passou naquele dia nas oitavas, né, do Troféu do Interior para pegar o RB Bragantino, que foi o semifinalista. Mas essa é a parte boa. A parte ruim é que a Ponte Preta já estamos na metade do campeonato e a Macaca ainda não achou o seu esquema de jogo. Hoje o Gilson Kleina vem com o mesmo time que perdeu para o São Paulo, esse time que venceu a Ferroviária
fora de casa. Entendo que o Gilson está tentando dar uma cara, está tentando dar uma identidade para esse time da Ponte. A Ponte já jogou com 3 zagueiros, 2 volantes, 3 volantes, 3 atacantes, 2 volantes e um meia. Hoje vai com 3 zagueiros novamente. É aguardar para ver o que pode fazer esse time da Ponte hoje no Majestoso. Tem que vencer. A vitória dá uma animada e uma aliviada para o grande clássico nessa primeira fase do Campeonato Paulista. O jogo mais importante, tanto para a Ponte quanto também para o Guarani, que é o jogo do próximo sábado que vamos transmitir aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco, 7 da noite, a gente narra com toda a equipe aqui a história de Ponte Preta e Botafogo. Albert Cavalcante. Tá aí o Carlos Ponte Preta Corsato falando da sua expectativa sobre essa partida. Realmente, a partida de hoje, como o Carlos, como a bancada preta e branca falou, é de suma importância já pensando no derby, o pré-derby, né? Tanto como Ponte Preta e Guarani ali estão tentando a classificação nos seus grupos, né? Passando pelos grupos do Campeonato Paulista da Série A, né? Pelo grupo A, o Corinthians vem primeiro com 10 pontos, segundo o Água Santa com 7, em terceiro o Guarani com 7, em quarto lugar Inter de Limeira com 6. O grupo B, São Bernardo com 11, em segundo o São Paulo com 7, em terceira a Ferroviária com 7 e o Novo Horizontino com 2. No grupo C, o Palmeiras com 10, o Mirassol com 9, o Ituano com 8 e o Botafogo fechando, que vai jogar contra o Ponte Preta daqui a pouco, 8 pontos. E no grupo D, Bragantino 10, Santos 9, Ponte Preta 7 e Santo André também 7. Então vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com tudo para Ponte Preta e Botafogo. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral.
tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Albert Cavalcante. Estamos de volta em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Pronalimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronalimentos.com.br. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Pizzaria do Dadá. Uma explosão de sabores, peça pelo delivery 3744-2121. E Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Grigo, Anderson Grigoleto, a Ponte Preta está na pedra? Escaladíssima, Albert. Então manda pra gente sem numeração, por gentileza. Vamos lá. Torcedor que estava esperando mudanças na equipe da Ponte Preta, a Ponte vai com o mesmo time, como o Carlos Corsato falou, que enfrentou o São Paulo e a Ferroviária. Vai de Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Fabrício, Léo Santos e... Peraí, vamos lá. Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Fabrício, Léo Santos e Jean Carlos. Leonaldi, Wesley, Fecim, Luca de capitão e Pedro Júnior. A única novidade no banco de reservas, que é o Igor Formiga, da equipe que foi escalado contra a equipe do São Paulo. Beleza, Albert? Tá aí, a Ponte Preta escalada na pedra pra você, torcedor pontepretano, aí da Planeta dos Macacos, hein? Acompanhando a Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior. Então agora vamos, Felipe Marques, com o doutor Arthur Eugênio Matias, contando mais sobre a história sobre Ponte Preta e Botafogo. Arthur Eugênio. Ponte Preta e Botafogo, 2 times referências no interior de São Paulo. O Botafogo, time grande nos anos 70, quando tinha Sócrates como grande destaque. Campeonato Paulista de 77, a Ponte vice-campeã, mas no primeiro turno deu Botafogo. E vamos aproveitar Ponte Preta e Botafogo para fazer um combinado, um selecionado envolvendo jogadores dos 2 times. Jogadores que atuaram na Ponte Preta e que atuaram no Botafogo. E ficou um time de primeira linha aqui no Futebol Interior. Olha o time que eu montei. Combinado Ponte Preta-Botafogo. Luiz Henrique, o goleiro. Na defesa, Gali, Dagoberto, Polozzi. E o lateral esquerdo, Ângelo, que jogou a final de 77. No meio-campo, Teodoro, Roberto Pinto e Raí. No ataque, Afrânio, de centroavante Paulo Leão. Na ponta esquerda, Mário Sérgio Pontes de Paiva. O treinador, Jorge Vieira. Vamos agora falar posição a posição deste selecionado. Luiz Henrique, Gali, Dagoberto, Polozzi e Ângelo. Teodoro, Roberto Pinto e Raí. Afrânio pela ponta direita, Paulo Leão, centroavante, e Mário Sérgio pela ponta esquerda. Treinador, Jorge Vieira. Alguns desses jogadores, provavelmente o torcedor mais novo nem vai imaginar que jogou na Ponte Preta ou no Botafogo, como o Mário Sérgio, precocemente falecido no acidente do avião da Chapecoense,
atuando como comentarista da Fox. Mas o Mário Sérgio jogou na Ponte Preta e no Botafogo no finalzinho de carreira. Na Ponte ele foi muito bem, no Botafogo já em final de carreira. Teodoro, o mesmo Teodoro que foi vice-campeão com a camisa 5 da Ponte Preta, campeão paulista. Teodoro, depois de jogar por São Paulo e Santos, jogou no Botafogo, assim como o zagueiro Polozzi, que disputou a Copa do Mundo de 1978. Raí teve uma passagem, não marcante, mas teve uma passagem pela Ponte Preta em 1986. Paulo Leão, no final dos anos 60, início dos anos 70, jogando por Ponte Preta e por Botafogo. Vamos de novo lembrar o time. Luiz Henrique é o goleiro revelado pela Ponte Preta. Depois ele jogou em várias outras equipes, jogou também na seleção de base do Brasil. Lateral direito, Gali jogou na Ponte Preta início dos anos 70, bom lateral direito e revelado pelo Botafogo de Ribeirão. Jogou também no Corinthians, jogou também na Portuguesa. Dupla de zaga, Dagoberto, falecido Dagoberto, que jogou na Ponte, jogou no Botafogo. Quarto zagueiro, Polozzi, que nós já comentamos. E o lateral esquerdo, o Ângelo. O Ângelo foi titular da Ponte Preta, substituindo a Odilei na final do Campeonato Paulista de 1977, emprestado pelo Cruzeiro. Depois ele jogou algumas temporadas no Botafogo de Ribeirão Preto. Olha que meio campo. Teodoro, Roberto Pinto e Raí. Roberto Pinto morreu atropelado no Rio de Janeiro, mas foi um marcante meia que jogou primeiro no Botafogo, jogou na Ponte em final de carreira, marcante no futebol carioca, no Bangu e no Vasco da Gama nos anos 1960. Na frente, o Afrânio, que morreu num acidente de carro. Ele estava numa BMW, revelado pelo Botafogo, depois jogou no Guarani, Vitória da Bahia e na Ponte Preta. Centroavante Paulo Leão, também falecido, falamos já do Paulo Leão. E na ponta esquerda, Mário Sérgio Pontes de Paiva. E o técnico, o carioca Jorge Vieira, que em 73, 74 comandou a Ponte Preta e que teve bons momentos no Botafogo. Foi o treinador campeão do primeiro turno com o Botafogo em 1977. Um combinado, uma seleção de jogadores que vestiram a camisa de Ponte Preta, de Campinas, e Botafogo, de Ribeirão Preto. Que timaço, hein? Você gostou deste combinado envolvendo os jogadores de Ponte Preta e Botafogo? Eu usei este livro também, viu? Botafogo, uma história de amor e glórias, de Igor Ramos. É um livraço. Eu usei esse livro para fazer uma pesquisa, para pegar jogadores que atuaram na Ponte Preta e no Botafogo. Olha esta imagem. Mário Sérgio jogando no Botafogo. No livro Botafogo, uma história de amor e glória. Igor Ramos, o jornalista que fez esse livro. Aqui no Futebol Interior você acompanhou um combinado Ponte Preta e Botafogo. Eu usei como referência final dos anos 60, anos 70, um pedacinho dos anos 80, época dourada do futebol em Campinas e também em Ribeirão Preto, aqui no Futebol Interior. Quer falar comigo? Quer que eu fale de algum jogador, que eu conte a história de algum confronto? Aqui no Futebol Interior, fale comigo. A história do futebol também está no maior portal de futebol do Brasil, Portal Futebol Interior. Tá aí o doutor Arthur Eugênio Matias, né? Sempre com as suas histórias sobre as equipes de Campinas. Hoje ele contou da Macaca e também do Botafogo. Eu vou até perguntar também pro Anderson Grigoletto. Anderson Grigoletto, você tem convidados hoje? Temos convidados sim, Albert.
Primeiro vamos chamar então o Kleina. O Kleina respondeu a pergunta feita pelo Futebol Interior. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Gilson, como fazer para esse resultado não abalar a sequência do campeonato? Fazer de tudo que a gente possa melhorar nosso jogo para quarta-feira. Vai passar muito pelo emocional também. Eu tenho certeza que o adversário vai querer esperar o nosso erro. Nós vamos ter que ter tranquilidade, ser inteligente, para a gente poder reabilitar. A gente sabe que estamos vivendo um jogo de cada vez, a gente está construindo uma situação de cada vez. O importante é que a gente possa chegar com confiança, a gente ter força e poder reverter essa situação. Tá aí então, Kleina, na esperança de reverter essa situação, Albert. Tem que ter esperança mesmo, né? O que a gente espera do técnico? Falar, não vai ter esperança, tem que ter esperança, né? Mas é que pegaram muito duro com o Gilson Kleina, né? Eu falei na hora da macaca, o Grigo tava comigo lá na segunda-feira, o Frank também. Eu falei na hora da macaca que eu continuo sendo um defensor do Gilson Kleina. E vou tentar explicar rapidamente o porquê. Eu entendo que não dá para se fazer futebol com 6 rodadas. Gente, 25% dos técnicos que caíram esse ano caíram com menos de 5 jogos para o seu time, né? O resultado é isso, é aquilo. É por isso que o Brasil não está ganhando nada há muito tempo, né? Essa cultura de fritar e torrar treinador de futebol, né, não leva a nada. Eu vou dar um exemplo aqui. O técnico do Guarani, se a diretoria não fosse pulso firme, teria caído na derrota para esse mesmo Botafogo aqui que a Ponte Preta vai jogar. E se a diretoria da Ponte Preta, que me parece que a diretoria da Ponte nesse momento é uma diretoria que tem um norte, né, que tem uma linha a seguir, né, traçou um plano. Se a diretoria da Ponte Preta fosse olhar simplesmente pela pressão, a pressão que o Marco Eberlin sofreu no domingo à noite e na segunda pela manhã, é porque o cara é bom e tem convicção no que ele tá fazendo. Senão o Gilson não ficaria. Carlos, eu achei que o Gilson Kleina iria cair. Eu, na segunda-feira de manhã, pela manhã, quando eu recebi a informação de que iria, e tivemos essa reunião, depois, né, saiu aí que a reunião foi para cuidar do derby. Gente, vamos contar outra, né? Cuidar do derby ainda tendo o jogo do Botafogo para a Ponte Preta disputar. Mas tudo bem, a gente aceita o argumento, né? Mas não veio da Ponte Preta esse argumento, mas de pessoas, de fontes. Não, olha, essa reunião aí é só para tratar do derby. O derby não é no Majestoso, o Guarani é que faz toda a rotina do derby, então, né? Não é a reunião com a Polícia Militar, que vai acontecer amanhã, quinta-feira, né? Entre os representantes da Ponte e representantes do Guarani. Então, a reunião era realmente essa, para definir a situação do Gilson Kleina. Só que o presidente, né, que é quem manda nesse momento, né, bancou a sequência do Gilson Kleina. Mas eu confesso que os meus argumentos nesse momento, né, eles são ralos para defender, né, muito a permanência do Gilson Kleina. Não mandaria embora, mas baseado só em convicção, de tentar deixar, né, o trabalho seguir. A Ponte tá naquela linha, o Albert, assim, ela tá fora da zona da degola. Ontem o Novo Horizontino acho que já ganhou a primeira vaga para a Série A2, vai ser muito difícil sair, né? Só tem 2 pontos, né? 2 pontos em 7 partidas, tem mais 5. Você viu os gols que perdeu o Novo Horizontino no final? E ainda jogou, o Santo André teve um cara expulso com 20 minutos. Exatamente. Jogo que inclusive transmitimos aqui na Rádio Futebol Interior, com o pessoal da Amizade lá de Novo Horizonte. Até o próprio pessoal da Amizade já tá contando que o time vai disputar a Série A2 e que agora o trabalho do Alan Al é para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a Ponte tá ali, tá no limite, né? Entre classificação e no time que tá ficando ali atrás. Mais uma vitória hoje pode mudar todo esse cenário. E você vai dizer, é impossível a Ponte Preta ganhar do Botafogo hoje? Não. A Ponte foi até Araraquara com esse mesmo esquema aqui e ganhou da Ferroviária, que não perdia 10 meses em casa, né? Então acho que possível vencer O jogo contra o São Paulo deixou muitas lições para a Ponte Preta, né? E espero que os erros não aconteçam novamente. 18 horas e 31 minutos, Carlos, até em cima disso que você está falando, né? Eu acho que quando você vai em busca de um treinador, você vai numa prateleira. E você acaba escolhendo o que mais casa, entre aspas, com o que você tem. Eu acho que o Gilson Kleina, quando ele vem, né, quando ele é pinçado para a Ponte Preta,
pode ter certeza que todos sabiam que estava contratando, correto? É que o Gilson veio na temporada passada, né? E eu, assim, quando a gente fala de convicção da diretoria de futebol anterior, os caras não entendiam nada de bola. Então, eu não penso em convicção, não, porque tentaram 3 treinadores antes do Gilson, né? Mas quando você contrata o Gilson Kleina, você sabe que o esquema de jogo é esse. O problema, Albert, é que a Ponte joga defensivamente, ok, não tem problema nenhum você dar a bola para o adversário. Eu acho que, eu vou mais uma vez repetir aqui, a seleção de 94, ela dava a bola para o adversário e jogava no contragolpe. E foi campeã. Não tem problema nenhum. O problema é que a Ponte Preta hoje, por exemplo, é um time defensivo, só que sofre muitos gols. Então, assim, a conta não fecha. O time é defensivo, diferente do time do Brigatti, né, que os Iluminados demitiram na 3ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro. Era um time ofensivo, como é o esquema do João Brigatti, só que era um time que fazia muitos gols, né? Então ainda dava para tomava muitos gols, ok, né? Mas fazia muitos gols, né? No caso do Gilson, é um time que dá a bola para o outro time, não tem problema nenhum, é um esquema, né? O Corinthians do Tite foi campeão assim, né? Só que toma muitos gols, né? Então o problema é achar essa equação aí. Você quer dar a bola pro outro time e jogar no contragolpe? Ok. Você é defensivo, você se preocupa com a defesa, mas você tá tomando muito gol, tem que resolver isso. Eu penso que é só esse o problema, nesse momento, do esquema de jogo do Gilson Kleina. Tá certo, Carlos Ponte Preta Corsato. Grigo, qual que é o próximo? Qual que é o próximo que você trouxe pra gente? O próximo convidado que respondeu a pergunta aí do futebol interior é o zagueirão Léo Santos. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Léo, como você vê a pressão da torcida para a mudança no comando técnico do time? Cara, eu acho que isso acontece em todo time grande, a Ponte é grande, é óbvio que o torcedor quer vitória, quer que a gente conquiste as coisas durante o campeonato, mas nós jogadores temos total confiança no trabalho do Kleina. Eu acho que isso tem que ser questão de tempo, porque é um time novo, tem jogadores novos, as coisas estão se acertando, é um processo. E isso é, como eu disse, qualquer time grande passa por isso, quando o time sofre uma derrota, mas a gente tem total confiança no Kleina e seguir trabalhando. Léo, até o momento são 4 jogos com a camisa da Ponte Preta. Qual a análise você faz do seu desempenho? Pelo tempo que eu estive parado, né, estive fora do jogo, eu acho que eu consegui fazer boas atuações, deixei uma boa impressão dentro de campo ali, e acho que tenho totais condições aí de continuar fazendo boas atuações, deixando uma boa impressão aí se for a opção do professor me manter na equipe ou não, ou entrando no decorrer dos jogos. E manter o trabalho, manter me cuidando, manter fortalecendo e dar seguimento ao trabalho. Léo, você acha que vencer o Botafogo é fundamental para aumentar a confiança para o derby? Cara, eu acho que é como nós estamos fazendo, né? A gente tem que pensar dia a dia, jogo a jogo. Nós temos um jogo muito importante que é muito fundamental para a nossa equipe, por questão de confiança, de manter o trabalho. Óbvio que a gente fala que tem que pensar jogo a jogo, mas o derby é muito importante aqui, a gente sabe como funciona o derby aqui em Campinas, mas é jogo a jogo, hein? Primeiro é o Botafogo e depois a gente pensa no derby. Tá aí o zagueirão Léo Santos, que realmente anda fazendo boas atuações com a camisa da Ponte Preta. Tem uma informação, viu, Albert? É aquilo que eu falei, né? O pessoal falando de reunião. na segunda-feira reunião para tratar do derby. O Léo Santos falou, vamos jogar com o Botafogo, depois a gente pensa no derby, né? É importante o derby, é importante, mas tem o Botafogo e são 3 pontos da mesma maneira, né? Tá certo. Você tem uma informação? Diga. Sim, nós temos uma informação. Moisés Ribeiro, que no jogo contra o São Paulo deu aquele presente pro Caleri fazer o segundo gol, o gol da vitória do São Paulo, hoje não fica nem como opção no banco de reservas. Ele, segundo informações, né, passadas até pela própria Ponte Preta, sentiu dores na perna esquerda no treino de ontem. Então ele, nem no banco de reservas, ele fica hoje nessa partida contra o Botafogo, Albert. Aí que tá, hein? Moisés Ribeiro, hein? E aí, Frank? Isso que eu ia perguntar. Você vai sentir falta dele, Frank? Muita falta, Carlos, que ele continue afastado. Quer dizer, desculpa aí, gente.
Não vai fazer falta nenhuma, não, pelo amor de Deus. Mas deixa eu fazer um contraponto aqui. Vocês da imprensa estavam elogiando o Moisés Ribeiro nos primeiros jogos. Ou eu tô enganado? Vocês da imprensa. Tá certo. Vocês estavam elogiando o Moisés Exatamente. Ribeiro. Aí ele erra um lance contra o São Paulo, né? Que foi pífio, mas ele erra um lance. E aí já não serve mais, é isso? Só pra me entender. Não, Carlão, mas peraí. Errar é uma coisa. Aquilo não foi um erro. Aquilo foi uma doação, foi um lançamento. Eu duvido que se ele estivesse no campo de ataque, ele tinha dado um passe tão perfeito como ele fez lá atrás. Agora, brincadeiras à parte, vamos falar sério, gente. Foi um lance infeliz dele. Essa contusão aí é uma pena, né? Que eu entendo com outro nome. Mas é isso aí, dá um descansinho pra ele, deixa ele recuperar bem. E depois volta firme, porque não é mau jogador, Carlos. É bom jogador. Pode não estar muita coincidência. Sim. Vamos entender, né? Frank, é muita coincidência. Exatamente, mesmo, pode até mesmo poupar o atleta, né? Ou o ser humano, no caso, Sim, né, Carlos? Eu penso assim, eu penso que além do atleta profissional, né, tem um ser humano por trás disso. E eu falei aqui com toda a raiva do Ponte Pretano, porque, pô, ninguém vai querer, né? Você dá um passe daquele, o São Paulo jogou melhor, dane-se. Se o Moisés Ribeiro não faz aquilo, o São Paulo não tinha vencido a Ponte. Isso é fato, né? Não conseguia ganhar da Ponte Preta. Era o empate. Era o empate. A Ponte não jogou pra ganhar, mas o São Paulo também não ia ganhar. Né? Então, com toda a raiva, né, do Ponte Pretano naquele momento, a gente tem que entender e separar que atrás ali tem um ser humano. Né? E que, apesar disso, vinha fazendo bons jogos, né, com a camisa da Ponte Preta. Agora, entendo que vamos ficar aqui com a informação oficial, porque eu acho que, né, o crédito é esse, veio da assessoria de imprensa, sentiu dores, ok. Mas é muita coincidência. Eu acho que até pro jogador dar uma segurada, uma acalmada, sabe? Voltar num jogo fora de casa. Acho que é bom pra ele. Então, mas assim, por outro lado, será que realmente é bom para o jogador? Porque acaba virando essa, assim, eu acho, por mais que a assessoria tenha, né, dado essa informação, será mesmo, né, que, por um lado, como a gente está falando, do ser humano, que a gente tem que cuidar também do ser humano, além de ser um funcionário, um atleta, mas eu, na minha percepção, eu acho que não foi no momento certo. Deveria colocar o rapaz pra jogar. Mas se ele tá machucado, não dá pra jogar. Mas tudo bem, mas aí que tá. Mas se caso for mesmo pra poder poupar o jogador, né, o ser humano, eu acho que tá errado. Viu, Franco? Opa, pode falar. Pode falar, Grigo, depois não, apenas assim, como você disse, e a informação oficial foi essa, então a gente tem que dar crédito e confiança, né, para essa informação, que realmente ele sentiu dores. Mas também houve a coincidência também, estou dizendo coincidência também, não colocando em dúvida nada das informações que são passadas pela Ponte Preta, com o Fábio Sanches. Quando ele jogou a última partida que ele fez mal como titular, todo mundo pediu a saída dele. No jogo seguinte, ele teve sintomas gripais, fez 2 testes de Covid, os 2 deram negativo, porém ele ficou fora e não voltou mais para a equipe titular. Coincidência também, né? Mas agora sim, como o Moisés Ribeiro, que fez o que fez no jogo passado e teve esse azar de sentir essa contusão e ficar fora também. Robert. Sim. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá com a gente já no Facebook. A Gi Scheffer tá com a gente. A Gi virou apresentadora agora lá da VV8. Um abraço pra você, viu, abraço, Gi. Boa noite pra você, tá? Ela escreveu, bora minha macaquinha. Dá um jeito aí, porque tem muito verde aí na sua empresa, tá? O Lucas Souza, salve família FI, estamos na escuta. Um abraço. Daiane Bracalento. Boa tarde, senhor Albert. E equipe acompanhando a transmissão. Por favor, dê boa tarde para ela. Boa tarde, Daiane Bracalento. Beijo Osmar Dangar, boa noite, amigos. Wilson Correia, Lula dos Santos. Boa noite, nação Ponte Pretana. Vamos lá, hoje para mais uma vitória. O Hudson Batagim tá com a gente. A Rosa Costa tá dando boa noite aqui. Oi, Rosa, beijão para você. Boa noite, obrigado por estar com a gente. O Gustavo de Moraes Oliveira, saudações. Todo o respeito à macaca. Grande abraço a todos, bom jogo. Lucas Souza, salve família FI, estamos na escuta. O Denilson já tem a escalação da Ponte. Nosso repórter Anderson Grigoleto já passou rapidamente aí no pique do rádio, escalação da Ponte Preta. Vai lá, Anderson. Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Fabrício, Léo Santos e Jean Carlos. Leonaldi, Wesley, Fecim, Luca e Pedro Júnior. O Joel da Silva, vocês acham
que vocês acham do Renato Cajá na Ponte Preta? Ô Joel, o Renato acertou com a Internacional de Limeira, viu? Contrato até o final do Campeonato Paulista. Pro Campeonato Paulista, não vem mais. Tô lendo aqui as mensagens também do YouTube Futebol Interior. Inscreva-se em nosso canal Futebol Interior no YouTube, no Facebook Futebol Interior. Participe junto com a gente. O Albert Cavalcante, estou por aqui, o Rafael Matias vai ganhar hoje e ir embalada pro derby. O Júnior Souza, boa noite a todos. Que os deuses do futebol estejam do lado da macaca. Hoje, tá dizendo ele aqui, quando a gente começa a colocar palavras como fé, deuses, é porque a situação não tá fácil. O negócio não tá fácil, hein, Carlos? Mas vamos lá, né? Vamos passar as transmissões também do Futebol Interior, Carlos, né? Amanhã, quinta-feira, o Campeonato Paulista Série A1, às 21h30, São Paulo Inter de Limeira, com a retransmissão da CIN, com a narração do Edson Carlos, a abertura às 21h15. No sábado, o Campeonato Paulista pela Série A2, às 15 horas, teremos São Caetano e Lemense, retransmissão da Rádio Rede Brasil FM 101,1 de Leme, com a narração dele, Ederaldo Poi, abertura às 14h30. E também o Campeonato Paulista Série A2, às 17 horas. 15 de Piracicaba contra o Oeste. Retransmissão na Rádio Educadora de Piracicaba, com a narração de Mário Luiz. Carlos Corsato. É isso, só lembrando que aí foi a produção que errou, viu? Primavera e Lemense no próximo sábado. Lembrando que o Lemense venceu hoje, né? O RB Brasil, o segundo time da franquia do RB, pelo placar de 2-1, Edenaldo Poi narrou aqui nos canais de Futebol Interior. O Joel da Silva tá com a gente, o Léo Ribas. Ô, Léo tá no Futebol Interior. Léo, que bacana ter você com a gente. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz. Escreveu, boa noite a todos. Corsato, concordo com você. O Kleina tem que ficar. Léo, na hora da macaca, na segunda-feira, eu até falei, meus argumentos eles estão muito ralos para defender o Gilson Kleina nesse momento. Se fosse eu diretor de futebol da Ponte Preta, eu também não demitiria, né? Mas sei que a pressão foi muito forte para cima do Marco Antônio Berlim e o seu pessoal lá do futebol. O Ciro de Paulínia, excelente jogo, Corsato, abração a toda a equipe. E dali Ponte Preta, grande Cirão, abraço para você, obrigado. Deixa eu mandar um abraço também lá pro pessoal do portal Araraquara News. Estamos também lá no portal, no Facebook Araraquara News. Muito obrigado você aí de Araraquara e toda a região, pessoal que tá com a gente, ligado aqui nos canais Futebol Interior. O portal Araraquara News, conosco também aqui na Jornada Esportiva, nos canais Futebol Interior. Albert Cavalcante. Isso aí, compartilhe, hein? Compartilhe a nossa live, entra aí no Futebol Interior, mande, compartilhe com todo mundo, lembrando os nossos canais também, né? No YouTube temos o Futebol Interior e também o Futebol FI, as nossas duas arenas. Compartilhe, ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa jornada esportiva. Lembrando aqui na Série A2, já tivemos os jogos do Rio Claro empatando com o Primavera por 1-1, o Lemense venceu o Red Bull Brasil por 2-1 e os jogos de hoje, a partir das 19 horas, Audax contra o Monte Azul, Taubaté contra o Belo Clube, o Oeste contra o São Caetano e nas 7h30, 19h30, São Bento contra o 15 de Piracicaba. Às 20 horas, Portuguesa contra a Juventus e a Portuguesa contra o Linense. Já pela Série A3, né, teremos às 19 horas Comercial contra o Bandeirante, Sertãozinho contra a Matonense, às 7h30, às 19h30, Marília contra o Desportivo Brasil. E às 20 horas, Barretos contra o Noroeste e São José contra o Nacional. Estamos aqui nos canais Futebol Interior, hein? Albert. Pois não. Mandar um abraço aqui pro Ronaldo de Lima. Tá vendo como é que a vida não é fácil? O Ronaldo de Lima colocou aqui. Corsato, bom jogo. Se ganhar, seu queridinho fica. Brincadeira, meu amigo. Vamos, Ponte. Da jornada passada, o pessoal colocou lá que um falou que eu sou primo do técnico. E teve um Ponte Pretano que falou que eu sou, como é que fala? O empresário do Gilson Kleina. Assessor de imprensa também? Não daria certo, né? Uma função não dá certo com a outra, né? Eu penso bem assim, né? Não dá. É o mesmo que você colocar a raposa para cuidar do galinheiro, né? Não dá certo, né? Então, mas não sou nada disso, viu, gente? Sou só um Ponte Pretano iludido, né? Com qualquer vitória de 6-0 iludido. A TV agora mostra o Luiz Fabiano, nosso centroavante, né? Centroavante que jogou na Ponte Preta. Hoje, viu, Albert? É bom lembrar que hoje a torcida do Botafogo pode comparecer, porque em Campinas só estão proibidos os torcedores dos times adversários, mas times considerados grandes, né? Na capital paulista, né? Os 3 da capital, mais o Santos e também
por exemplo, no campo da Ponte Preta, a torcida do Guarani. As demais torcidas podem comparecer, então temos 2 ônibus de Ribeirão Preto, cerca de 80, 100 pessoas hoje no estádio Moisés Lucarelli. Rapidinho aqui, o Júlio César de Campinas está com a gente na jornada, o Wilson Corrêa Lulu Santos colocou Fica Kleina, o Darcy Altino, boa noite a todos, pra cima Macaca. O Nelson Eugênio, estamos firmes no Majestoso, Dali Macaca, tá lá no Majestoso e mandando mensagem pra gente. O Marcos de Marzio, plataforma defensiva está completa hoje? Interrogação. Vamos em frente, torcendo pela Macaca. O Thiago Belmiro também tá com a gente, o Joel da Silva, o Júnior Souza, boa noite a todos e que os deuses do futebol estejam ao nosso lado. O Rafael Matias escreveu, vamos ganhar e embalados pro derby. Pessoal com a gente aqui, vai mandando a sua mensagem no decorrer da jornada esportiva, a gente vai falando de você, torcedor. Segue a pauta aí, Albert Cavalcante. Vamos lá então, hein? Você manda sua mensagem, que o Carlos, que ainda não dividiu a rede comigo, entre aspas, né? YouTube, Facebook, mas manda mensagem que o Carlão aí junto comigo, eu também vou dar uma entrada no Facebook aqui, a gente vai lendo as suas mensagens, certo? Correto? Então tá bom. Em nome de Prona Alimentos, vamos com a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. É a Ponte Preta definida para encarar o Botafogo daqui a pouquinho às 19 horas. Gilson Kleina escalou desta maneira a Macaquinha. Número 1, Igor Vinhas. 25, Kevin. 3, Thiago Lopes. 14, Léo Santos. 4, Fabrício. E número 13, Jean Carlos. Número 5, Leonaldi. Número 8, Wesley. 20, Fecim. 9, Capitão Luca. Número 11, Pedro Júnior. Número 1, Igor Vinhas. 25, Kevin. 3, Thiago Lopes. 14, Léo Santos. 4, Fabrício. E 13, Jean Carlos. 5, Leonaldi. 8, Wesley. 20, Fecim. 9, Luca. E 11, Pedro Júnior. Como suplentes, Gilson Kleina colocou no banco o Luan, Norberto, Matheus Jesus, Marco Júnior, Matheus Anjos, João Pedro, Josiel, Pedrinho, Igor Formiga, Fábio Sanches, Ribamar e André Luiz. Aí a Ponte Preta, né, com 6 jogos, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, com 7 pontos ganhos. Terceira colocada no grupo D, marcou 7 gols, sofreu 10. Artilheiro da equipe, Luca, com 5 gols. Próximo jogo, dia 19 de fevereiro, sábado, às 20h30, no derby número 202, contra o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Futebol Interior. O técnico Leandro Zago escalou dessa maneira a equipe do Botafogo. Número 1, David. 2, Marlon. 3, Joseph. 4, Joaquim Henrique. E 6, Jean Vitor. 5, Tarek. 7, Emerson. Número 8, Capitão Felipe Souto. Número 9, Thiago Reis. 10, Matheus Carvalho. E número 11, Dudu. 1, David. 2, Marlon. 3, Joseph. 4, Joaquim Henrique. 6, Jean Vitor. 5, Tarek. 7, Emerson. 8, Felipe Souto. 9, Thiago Reis. 10, Matheus Carvalho. E 11, Dudu. O banco Leandro Zago tem Rafael Pascoal, Morales, Diego Guerra, Djalma, Martinelli, Rafael Tavares, Hélio Paraíba, Bruno Michel e Luqueta. É o Botafogo, né, com 6 jogos, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 8 pontos ganhos. 4 colocado no grupo C, marcou 4 gols e sofreu 6. Artilheiros do Botafogo, Bruno, Jean, Matheus Carvalho e Thiago Reis com 1 gol cada. Próximo jogo, dia 19 de fevereiro, sábado às 18h30, contra o Corinthians, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Arbitragem.
A arbitragem de hoje fica a cargo do experiente Luiz Flávio de Oliveira. Assistente número 1, Daniel Luiz Marques. Assistente número 2, Miguel Catânio Ribeira da Costa. O quarto árbitro é o Fabiano Monteiro dos Santos. E o árbitro de vídeo hoje é o Péricles Bassols Pegado Cortez. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Tá aí a ficha técnica do jogo. Vamos ouvir o Frank Francisco. Frank Francisco, qual a sua expectativa para a partida de hoje? Albert, é um jogo difícil, né? Mas é um jogo que a Ponte tem totais condições de vencer o Botafogo. A gente só espera que o time entre focado, concentrado e permaneça assim o jogo inteiro. Que a tendência é conquistar hoje um bom resultado. Apesar desse time do Botafogo ser um time perigoso. E é um time maroto fora de casa, né? Tem feito uma campanha bastante interessante fora de casa, certo? Ganhar do Santos, né? Que depois, após esse jogo, o Santos venceu o Corinthians, né? E venceu o Guarani por 2-0 fora de casa. É um time a ficar esperto, né? Tinhoso, como diria o outro. Não pode bobear com eles, não. E aqui, ó, bem rapidinho, só fazer uma ressalva, gente. Nada contra o Moisés Ribeiro, o Carlão brincou aqui, mas eu fui um dos que achou uma ótima contratação. Só que é um jogador que vem há muito tempo sem uma sequência de jogos. E por infelicidade machucou na Ponte. E a Ponte ultimamente anda campeã em colocar jogador antes da hora em campo, né? Então assim, desculpem aqui a brincadeira, mas acho que foi uma boa esse descanso / contusão que teve. Vou ficar com a informação da Ponte também, né? Que sentiu. E ele que aproveite isso para dar uma descansada e quando voltar firme, que para mim, com certeza, com o passar do tempo, vai ser titular nesse meio-campo da Ponte. Tá certo, né? Os comentários do Frank Francisco. Agora eu vou passar para ele que vai narrar os 90 minutos, vai contar a história da Ponte Preta, ele, o meu chefe. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa, aqui nós respiramos futebol. Lembrando que sábado tem o derby aqui na Rádio Futebol Interior. Estaremos com Wagner Ferreira, com Albert Cavalcante, com o Anderson Grigoleto, com o Marcelo Corsato e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Para você ligado com a gente no YouTube, Futebol Interior, para você ligado com a gente no Facebook Araraquara News. O pessoal tá ligado com a gente. Aquele abraço para todo mundo que tá ligado no Facebook Araraquara News. Só dá um toque aqui que a Copa do Mundo já começou no portal Futebol Interior, hein? Toda terça-feira, Vicente Dátoli traz novidades e opinião. Só aqui no portal Futebol Interior. A equipe da Macaca toda de branco, uniforme número 3 da Ponte Preta, aquele uniforme que tem a faixa com o hino. O Luca, capitão do time da Ponte. O Botafogo, se a gente olhar assim, é meio que en passant, uma palavra que o Frank Francisco adora, né? Vamos achar que é o São Paulo, né? Pô, Ponte São Paulo de novo. A diferença é que o Botafogo, aquelas faixas, né, no uniforme, o São Paulo usou o uniforme número 2 no estádio Moisés Lucarelli, que é um uniforme parecido com esse do Botafogo, preto, vermelho. A diferença é que o uniforme do São Paulo, as linhas eram menores. Do Botafogo as linhas são maiores e espaçadas, né? Mas parece, né, o time do São Paulo, mas é o Botafogo de Ribeirão. O Botafogo, o Pantera. Jogo, inclusive, que já foi até semifinal de Campeonato Paulista. Pois é, semifinal de Campeonato Paulista. E o Botafogo, o Arthur Eugênio falou no começo, no seu trabalho, né? O Botafogo, aquele time da Ponte Preta de 77, timaço de 1977, que só não foi campeão contra o Corinthians, todo mundo sabe por quê, né? Aquele timaço da Ponte Preta não conseguiu vencer o Botafogo no primeiro turno. O Botafogo foi campeão paulista do primeiro turno em 1977. Né? Quer dizer, o Ponte Preta e Botafogo são times de camisas gigantes, né? E se enfrentam no estádio Moisés Lucarelli. Torcedor da Ponte que, claro, vem em menos número, né? Menor número do que no último domingo. No último domingo, quase 6 mil pagantes, o melhor público da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Hoje, até pelo horário do jogo, né? Jogo às 7 horas da noite. Uma metrópole como Campinas, o pessoal saindo às 18 horas. É muito difícil, né? Se bem que a gente tá arrumando desculpa pra tudo ultimamente, né? Um dia porque chove, outro dia porque o ingresso é caro, outro dia porque o jogo é às 7 horas da noite.
Mas é isso. A bola vai rolar já já. Você vai se ligar comigo, torcedor, com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Bora lá, abraçando o Júlio César. Corsato, vamos nessa jornada esportiva. Eu tô aqui no YouTube Futebol Interior, viu, o Albert Cavalcante? Então você vai lá pro Futebol FI, tá? O Léo Ribas, na minha opinião, está faltando um meio campista no time da Ponte. Sem essa peça, a bola não chega com qualidade aos atacantes. Estamos às vésperas do maior clássico. O João Pedro também tá ligado com a gente. Valeu, João. Obrigado aí pela sua participação, meu querido. Tamo junto e misturado. Abraço para você que tá com a gente aqui nos canais Futebol Interior também, no Facebook. Marcelo Rodrigues, Renata Dalgalo, Sandro Ferreira, o Ronaldo de Lima Neto. Obrigado, Ronaldo. Também, idem. O Wilson Correia, Lula dos Santos, Dercy Altino, ligado com a gente, Nelson Eugênio Lauer. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui nos canais Futebol Interior, nesta super noite, na transmissão esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar um abraço pro Moura. Ô Moura, tô com o jogo da macaca aqui, grande abraço pro Moura, lá da Malaguenha Esportes. Tá ligado com a gente, mas hoje estamos ao vivo aqui com Ponte Preta, tá bom? Fica pra próxima, meu querido. Muito obrigado aí pela sua participação. Valeu, ouvinte participando, mandando mensagem pra gente. Os times vão tocando bola. Deixa eu mandar um abraço também aqui pra Marcos Ceroni, portal Ponte News, também conosco a partir de agora na jornada esportiva dos canais Futebol Interior, pra Ponte Preta e Botafogo. Botafogo e Ponte Preta. O Bruno Michel tá escalado, hein? Aconteceu alguma coisa ali, hein? O Bruno Michel, camisa número 19, tá no jogo, hein? E na minha papeleta não tem Bruno Michel, não. Deixa eu ver, Dudu, Thiago, Matheus Carvalho, vamos ver quem que ele tirou aqui. Tirou o Matheus Carvalho e colocou o Bruno Michel, camisa número 19, né? Inclusive, eu até achei estranho porque vi o Bruno Michel, a gente conhece ele, né? O Bruno Michel que na Ponte Preta entrava esporadicamente, né? Mas bate pênalti como ninguém, o Bruno Michel, e vem fazendo bom campeonato. Alguma coisa aí na escalação oficial do Botafogo mudou. O Bruno Michel no lugar do Matheus Carvalho. Alteração em cima da hora aí do técnico Leandro Zago, que já passou pela Ponte Preta, foi técnico das categorias de base da Associação Atlética Ponte Preta, que aliás, né, a Ponte Preta que divulgou que fez uma mudança nas categorias de base, técnicos do Sub-20 e do Sub-17, o Eduardo Ábido, que é o do Sub-20, não faz mais parte da comissão técnica da Ponte. Edson Abobrão deve ser oficializado como novo treinador do time Sub-20, e o Griso, meio campo, que jogou na Ponte Preta naquele time que subiu de 99, né, para o Campeonato Paulista, que tinha o Luiz Fabiano como centroavante. Aquele time tinha o Griso como um dos seus principais jogadores, e o Griso pode estar voltando aí para ser técnico do Sub-17. Você participa, manda mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp 19 989 89 35 26. Manda mensagem, a gente vai falar de você, vai ser um prazer, viu, torcedor? Vai ser um prazer falar de você. Tá aí o árbitro da partida, o experiente Luiz Flávio de Oliveira, 44 anos, é o árbitro do jogo. Ele é comerciante. O Luiz Flávio de Oliveira, árbitro da partida, vai começar o jogo, né? Ele que já apitou 5 jogos nesse campeonato. Com ele, o visitante só ganhou um jogo, hein? Deus do céu. Perdeu 2 e empatou 2. Nossa solidariedade também para as vítimas, né, da Covid-19, e também para os mortos, para as famílias dos mortos em Petrópolis, né? Que Deus o guarde e tenha em bom lugar todo esse pessoal. Infelizmente, todo mundo sabe que a chuva vai matar no Rio de Janeiro, mas parece que os políticos não se ligam nisso. Vai começar o jogo, apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor ligado nos canais Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, Portal Araraquara News, Portal Ponte News. Obrigado pro grande Marcos Ceroni, tá ligado conosco. Amanhã tem resenha Ponte News. Estaremos na resenha amanhã a partir das 7 horas da noite. Fique ligado no Portal Ponte News para falar muito desse jogo Ponte Preta e Botafogo. Posse de bola no primeiro tempo do time da Ponte, todo de branco, jogando contra a equipe do Botafogo.
Botafogo, uniforme tricolor do Botafogo, branco, preto, mais predominante preto, mas tem vermelho, tem branco nas cores do Botafogo, calção preto, meia preta na parte de baixo, vermelha na parte de cima. Ponte Preta atacando pro gol da linha do trem, defendendo nesse momento o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. 1 minuto, primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Botafogo, 7ª rodada, Campeonato Paulista 2022. Estou ao lado de Anderson Grigoleto, ao lado do Frank Francisco, ao lado do Albert Cavalcante, o senhor Albert Cavalcante. Vem Botafogo, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola no time do Botafogo, bola com o Thiago Reis, na marcação chegou a zaga da Ponte para tirar, ganhou, trabalhou, bola para Leonaldi na ponta esquerda pro menino, o Jean Carlos toca a bola na ponta esquerda, é pro Pedro Júnior vem na marcação ali para cima dele o Dudu, Pedro Júnior foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pra Ponte, voltou pro Jean Carlos, cruzamento não, fez o passe, voltou atrás, bola pro Leonaldi, Luca tá na grande área, Jean Carlos tá por lá, canto alto da sua tela, lado do povo, lado das populares, bola pro Wesley, meio campo experiente do time da Ponte, já começou errando o Wesley, perdeu, olha o contra-golpe dos caras, vem o Pantera, vem o Botafogo, bola com o Dudu, ele é rápido, fez a finta, virou, trabalhou, bola na ponta direita pro Marlon, trouxe a bola pra perna esquerda, vai queimar dali, o Bruno Michel, hein, tá por ali, marca o Bruno Michel, vem na marcação a zaga da equipe da Ponte pra tirar, né? Chega, rouba essa bola pra Ponte, Wesley, ele perdeu a bola lá na frente e roubou a bola aqui atrás, vai Grigor. Chegou a informação aqui, o Matheus Carvalho, que estava escalado para começar a partida, sentiu a coxa esquerda durante o aquecimento. Por isso, Leandro Zago escalou Bruno Michel para começar a partida, viu, Carlos? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Kevin trabalha a bola pro time da Ponte, aqui pelo setor de ponta direita, canto baixo, lado dos técnicos, canto baixo da sua TV, canto baixo do seu computador, do seu celular, vira o jogo, trabalha a bola, a zaga da Ponte trabalha, todos os zagueiros trabalharam agora. Todos, sem exceção, Fabrício, Thiago e o Léo Santos lá na ponta esquerda. A Ponte quando ataca fica realmente com 3 zagueiros. Bola aqui pelo meio, bola pro Wesley. Wesley vem armando, o time da Ponte tá no campo de ataque, volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pra Thiago Lopes, menino da base do time da Ponte. Vem o Thiago, Dudu vem na marcação pra cima dele. Ele é obrigado a retroceder essa bola, toca a bola pra Fabrício. Fabrício na ponta esquerda pra Jean Carlos, 3 minutos, primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Botafogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vai deixando aqui a sua mensagem pra gente no YouTube Futebol Interior, no Facebook também. Você participa, manda mensagem. Estamos com você, torcedor. Futebol Interior no YouTube, Futebol FI, Canais Futebol Interior, vem Ponte, bola com Luca. Luca para Pedro Júnior, o passe pro Luca dentro da grande área, escorregou na hora do agora. Joseph chegou para tirar, a bola voltou para Ponte, Léo Santos ganha essa bola para a equipe da Macaca, toca a bola para Jean Carlos, está na ponta esquerda, sai da ponta, vem pro meio, Leonaldi pede, avança a bola, a Ponte vem tocando bola, trocando passes, campo de ataque por baixo, chega a zaga, tira. Chega ali o Marlon, joga a bola para lateral, é lateral para Ponte, lateral cobrado, foi o Leonaldi que bateu lateral, toca a bola para o Wesley, Wesley para Jean Carlos, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Kevin, que mandou ali, bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol, que perigo! De lateral para lateral, cruzamento do menino, o Jean Carlos cruzou, o Kevin chegou batendo, quase, tirou o primeiro da galera, quase que o planeta dos macacos fica numa felicidade, quase o primeiro gol da Ponte, Grigor. Uma bela jogada de lateral para lateral, como você bem frisou. Jean Carlos fez o cruzamento para dentro da grande área, o Kevin emendou de primeira, de perna direita, a bola quicou no chão e passou por cima do goleiro David. Mas primeira boa chance da equipe da Macaca, continua 0-0. O narrador tá aqui, ó, no YouTube, Futebol Interior, pode mandar mensagem que eu vou ler, viu? Manda aí a sua mensagem que eu vou ler. Bola aqui pelo setor de ponta direita, campo de defesa, você ouviu o toque de 5-5 passados primeiro tempo. Ponte Botafogo, tudo igual, 0-0. Mais cedo, Ederaldo Poi transmitiu aqui para os canais Futebol Interior a vitória do Lemense, Série A2, Campeonato Paulista. Lemense que tem um brocador lá de centroavante. Everton Santos, que passou pela Ponte Preta. Rapaz, Lemense venceu o RB Brasil, segundo time da franquia do RB, pelo placar de 2-1. Vem bola para o time da Ponte, bola aqui pelo meio, bola para o Wesley. Wesley na ponta, vira o jogo, toca a bola para Léo Santos, Leonaldi para Jean Carlos volta, bola aqui para o Wesley. A bola tá passando pelo pé do Wesley. Confesso que
que não sei com 6 minutos se isso é bom ou ruim. Daqui a pouco o Frank Francisco vai falar. O Wesley tá chamando o jogo. Bola pro Thiago, tentou fazer o passe aqui pelo meio, tocou errado. Recuperação pra equipe do Botafogo. Bola pro Jean Victor. Jean Victor vem, toca a bola pro campo de ataque, não tinha ninguém do Botafogo, a bola sai pra lateral. Lateral pra Ponte fazer a cobrança. Lado direito, campo de defesa. Lateral cobrado pra Macaca. Bola pro Thiago. Thiago Lopes toca a bola pro Igor. Com os pés vai sair jogando pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. A Copa do Mundo já começou no Portal Futebol Interior. Toda terça, Vicente Dátoli traz novidades e opinião só aqui no Futebol Interior. Vem Ponte, bola pela direita, Kevin. Me ajuda a te ajudar, né, Kevin? Tocou errado, chega a zaga da equipe do Botafogo para tirar. A bola volta aqui pelo meio. Era pro Dudu, camisa de número 11. Bola saiu para lateral para Ponte. Olha o Kevin, fez o passe, procurava o Luca. A zaga tirou para trás, a bola voltou pro Luca. Cabeça na bola para fora. Linha de fundo, tirou de volta pro goleirão do Botafogo, o David. Fazer a cobrança. Será Anderson Grigoleto, Albert Cavalcante, Frank, vocês conseguem explicar rapidinho? Será que o David era para ser David e na hora de, lá no cartório, lá na hora, escreveram mais ou menos como se fala? Ou não, era isso mesmo, era esse o nome que o papai e a mamãe queriam colocar no filho? Pode ser, mas será que o pai tinha talvez a língua presa? Eu quero... David, ele manja quando que pode ser David. Isso. Parceiro, pode ser David. E aí, Frank? Eu acho que é erro do cartório. David. É muito estranho, hein? O Frank Francisco diz que o próximo filho dele vai chamar David. Bola ali pela direita. Não tem esse perigo. Não tem esse perigo, Frank? Bola pela esquerda, bola pro time da Ponte, bola pro Léo Santos. Ponte jogando com 3 aqui. Pensa o quê? Macaca no esquema europeu. Esquema Abel Ferreira. Bola pela direita, trabalha a bola pro Thiago Lopes. Thiago Lopes pra Kevin. Kevin sai da ponta, vem pro meio. Abre o jogo, toca a bola pro Fecim. Vai, Fecim. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Virou, fez bom passe. Bola pro Luca por baixo. Jean Victor, meia dúzia, mascarado, parece o Zorro. Pé na bola, linha de fundo. Escanteio pra Ponte, escanteio pra Macaco, primeiro do jogo, Grigor. Primeiro escanteio da Ponte, uma bela jogada do Fecim ali, buscando o Luca dentro da grande área. O mascarado, Jean Victor, chegou no carrinho, colocou escanteio, que o Fecim vai fazer a cobrança. O João M, em Brasília, Distrito Federal, tá ligado com a gente. Escanteio, na boca do gol, levantamento pro Léo Santos, tocou de cabeça, não pegou legal, a bola vai ficar com o Pedro Júnior, lá na ponta esquerda. Chega a zaga da equipe do Botafogo pra tirar. Marlon, você jogou pra fora, né, velho? Bola pra lateral, e o público aumentou um pouquinho, hein? O torcedor da Ponte vem chegando ali, pra quem conhece um pouquinho majestoso, né? O pessoal vem chegando ali no alambrado, vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Léo Santos. A Ponte tá com todo mundo, né? Não, quase todo mundo. Só ficou ali o camisa número 4, o Fabrício, e mais o goleiro no campo de defesa. O resto, todo mundo do meio campo pra frente. Bola pra Jean Carlos. Jean Carlos toca a bola ali pro Wesley. Camisa número 8 da Ponte. A bola tá passando pelo Wesley. O Wesley tá armando esse time da Ponte, hein, Frank Francisco? Ô, Carlos, na verdade eu tava observando aqui. O Wesley hoje tá como primeiro volante. O Leonardo tá deslocado lá pro lado esquerdo, avançando com o Jean Carlos. E acaba passando pelo pé dele porque o Botafogo tá todo fechado lá atrás. Então ele tem que começar a jogada aqui. Só que eu não gosto dessa brincadeira aí, Carlão. E vem Thiago Lopes, passou por 1, 2, 3, tentou tocar pro Luca. Chega a zaga do Botafogo para tirar. Joaquim Henrique, nome composto, nome bonito. Mete o pé na bola, tira dali. Bola volta para Leonardo. O árbitro tá marcando falta do Léo em cima do jogador da equipe do Botafogo, camisa de número 3, o Joseph. O Joseph é mais tatuado, tem mais figuras no corpo do que gibi. Deus do céu. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede. Atenção, portal Araraquara News. Portal Araraquara News, portal Futebol Interior. Atenção, Facebook Ponte News. Atenção, você ligado conosco, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. O tempo passa o tempo. Aproveite o seu tempo. 10 passados, primeiro tempo. E o placar do jogo é 35 para terminar no primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Placar do futebol para você. 7ª rodada, Série A1. Campeonato Paulista. Te contém não no majestoso estádio mais bonito da galáxia. Ponte 0, Botafogo também 0. Albert Cavalcante. Placar ao vivo, Futebol Interior. Ferroviária e Palmeiras, 10 minutos empatando em 0-0. Ituano e Guarani no Novelo Júnior também empatando em 0-0. E às 21h30, Corinthians e São Bernardo. Carlos Gomes.
Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. O Hudson Batagim tá ligado com a gente aqui, escreveu: Carlão, oi, eu acho mais... Tem que conversar, né? Eu acho mais fácil ganhar do São Paulo do que do Bota. Ô, louco, velho. Ô, louco, vem Botafogo, bola aqui pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, sobe o jogador do Botafogo, zagueirão, hein? Que tava por ali, o Joaquim Henrique mete a testa na bola, ela sai e vai embora a linha de fundo. Ô, Hudson, não, né? Não, com todo respeito, Botafogo, time bom, jogando bom, bem fora de casa também, mas o São Paulo é uma camisa forte, né? O time grande, ele pode estar na pior fase possível, mas é o São Paulo, né? É o São Paulo. A derrota em si para o São Paulo da Ponte Preta não pode ser considerada, eu penso assim, tá? Como um resultado impossível de acontecer. Muito pelo contrário. Eu acho que tá na hora, até o torcedor da Ponte, muitos vão ficar bravos comigo, né, mas a gente calçar a sandalinha da humildade, né? São Paulo estava em má fase, ok, mas uma hora vai passar essa má fase do São Paulo, velho. Uma hora iria passar. O nosso campeonato é aqui, ó. É ganhar do Botafogo. É ganhar do Guarani. Esse é o nosso campeonato, né? São Paulo tem problemas maiores, São Paulo tem problema lá com a piscina, né? São Paulo tem problema com o refis, mas problema maior, deixa o São Paulo lá. Bola pra Ponte, bola pro Fecim, 12 minutos passados do primeiro tempo, tá 0-0, 33 para terminar no primeiro tempo, é só começo de jogo. Fecim fez o passe pelo... Olha o Luca, rapaz, olha o Luca. Ponte tem 7 gols no campeonato, só ele fez 5. Jogou todos os jogos. O Luca voltou pra ser feliz, voltou pro colo da mãe, a macaca grande Luca. Bola pelo meio, trabalha a bola para Léo Santos. Léo Santos volta a pegar ali o jogador da Ponte. O Jean Carlos fez o passe pelo meio na marcação. Chega a zaga da equipe do Botafogo para tirar. Joaquim Henrique. Aí vai chegar o Luca. Luca vai no carrinho por baixo. O Joaquim ficou sentindo, o jogo tá parado. Bola para a equipe do Botafogo no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. O Roberto Teixeira, nome de lateral dos bons que jogou pela Ponte, hein? Boa jornada, equipe FI, tá dizendo ele aqui, valeu, muito obrigado a todo mundo que tá participando, mandando mensagem: Marcelo Rodrigues, Claudemir Silva, Carlos Santos, Fábio de Almeida, Ronaldo de Lima, Felipe Esquiavo, Luiz Fernando. Será que é o atacante da Ponte que tá contundido? Tá todo mundo ligado aqui nos canais Futebol Interior. Abraço para você também que tá com a gente no Facebook Araraquara News. São mais de 70 mil curtidas. Abração para você que tá ligado com a gente também no Facebook Ponte News. Vem o time do Botafogo, bola aqui pro campo de ataque. Bruno Michel por baixo, Fabrício. Falta, o jogo tá parado. Falta pra equipe do Botafogo fazer a cobrança. Lado direito, campo de ataque. Essas faltas eu não gosto, viu, Franquinho? Próximo da grande área. Carlos, eu ia comentar isso agora. A Ponte está fazendo um jogo até que está muito estudado, mas a Ponte está com uma supremacia. Só que o Botafogo tem um problema sério. Essa bola levantada na área da Ponte é preocupante. Esse centroavante do Botafogo era do Vasco, né? Sim. O Thiago Reis, ele é um bom cabeceador. Tomar cuidado nessas bolas aí, hein? E aquela bola que vem de frente pro goleiro fica complicado. Vai lá o mascarado, o Jean Victor, para fazer a cobrança da falta para a equipe do Botafogo. Ele não cruzou não, bateu direto pro gol. A zaga tirou, voltou, sobrou pro Botafogo, vai queimar dali, bateu pro gol. Pega na zaga, sai. Pegou na zaga, saiu linha de fundo. Quem completou ali foi o Thiago Reis. Pegou na zaga na Ponte, saiu linha de fundo. É escanteio pra Macaca fazer a cobrança. Hein, Grigor? Numa jogada ali que o Jean Vitor bateu rasteiro pra dentro da grande área. O Dudu ajeitou de calcanhar e o Thiago Reis emendou. A bola bateu na zaga da Ponte, o primeiro escanteio do Botafogo no jogo. Vem o mascarado ali, o Jean Victor. São 2 escanteios no jogo, um pra cada lado. Vem o Jean Victor para fazer a cobrança do escanteio pra equipe do Botafogo, pro Pantera. Pra bola, Jean Victor levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça do zagueirão ali, o Joseph. Chega a zaga da Ponte para tirar. E aí com falta, chegou ali o camisa de número 8 do Botafogo, o Felipe Souto. Capitão do time, não, ele marcou escanteio, não marcou falta não, velho. Marcou escanteio, foi o 5, tava ali o Tarek, né? Mas ele marcou escanteio, é mais um escanteio para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Mesmo lado esquerdo, mesmo jogador, Jean Victor, que tá mascarado, tá com uma máscara ali para proteger o nariz. Vem ele para fazer
a cobrança do escanteio. Vai o Jean Victor pra bola. Toque de 15, você já ouviu. 15 passados desse primeiro tempo, meia hora para terminar o primeiro tempo de jogo. 0 pra Ponte, 0 pro Botafogo, 7ª rodada. O Luiz Flávio, ele que é comerciante, tem 44 anos, apitou 5 jogos já nesse Campeonato Paulista. Com ele, o visitante, o mandante só ganhou um jogo. Meu Deus! Bola pra Jean Victor. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Botafogo. 7ª rodada, Majestoso, Ponte 0, Botafogo também 0. Jean Victor, segundo pau, levantou, tocou na boca do gol. Léo Santos testa na bola, tira dali. A bola vai voltar com o Joaquim Henrique. Vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda. Bola pro Jean Victor. Jean Victor toca a bola aqui na ponta. Fez o cruzamento. Levantamento na boca do gol. Igor Vinhas. Levanta voo. Pousa com ela em seus braços o goleiro da Ponte, Grigor. Fez a firme defesa ali dentro da grande área no cruzamento do baixinho ali. O número 7, o Emerson, que fez o levantamento para dentro da grande área. Estava bem colocado o Igor Vinhas e fez a defesa 0-0, Carlos Corsato. Ronaldo Queiroz, se o Moisés estiver jogando, tem que colocar um jogador da Ponte para marcá-lo. Então, Ronaldo, a gente informou no começo aqui que o Moisés sentiu, né, um problema muscular e foi vetado pelo departamento médico, nem no banco de reservas está hoje. Muito obrigado pela sua participação. O Ronaldo Queiroz está em Rio Preto, ligado com os canais Futebol Interior. Silvana Pereira, vai Macaca, bora beliscar 3 pontos. O Ronaldo de Lima, Ponte sempre começa com tudo, mas do nada para de jogar e começa a dar espaço pro adversário. Não, Ronaldão, não, vai dar tudo certo hoje. O Edu Dias que tá no futuro, está a mais de 7 horas à nossa frente em Perth, na Austrália, ligado na nossa querida Macaca. Vem a equipe do Botafogo, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Felipe Souto, na marcação chegou a zaga da Ponte, tira, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Pedro Júnior. Pedro Júnior faz o passe pelo meio, procurava ali o Luca, aí na hora que tocou errado, a zaga da equipe do Botafogo chega pra tirar. Ô Frank Francisco, qual é a do jogo aí, meu querido? 17h30, quase passado esse primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Botafogo. O Botafogo vem fechadinho, Carlos, quer jogar no erro da Ponte. A Ponte até que vai bem, o problema são essas faltas laterais e as bolas alçadas na área. Falta o Fecim entrar um pouquinho mais no jogo. E esse último passe, Carlos, esse que eu tô falando que tá sendo problema na Ponte. O Fecim precisa entrar um pouco mais no jogo e o ataque tá ligado, Carlão. Até aqui, controlável. É por isso que todo mundo fala que a Ponte precisava de um meio, né? De um meio esquerda, né? Vamos exemplificar. A Ponte precisava do Renato Cajá, mas ele foi pra Inter de Limeira. Trabalha a bola, Felipe Souto. Na ponta esquerda pro Dudu. Fez o passe, virou. O Dudu vai queimar, hein? Bateu pro gol, pra fora! Pra fora pela linha de fundo. O Dudu é pequenininho, mas é rápido. Ele trabalha com a perna direita, tava aqui no canto esquerdo, tirou o Fabrício pra dançar, bateu cruzado. Que perigo, linha de fundo, quase que o Botafogo faz o primeiro, Grigor. O Dudu recebeu aqui pelo lado esquerdo, o campo de ataque do Botafogo, puxou pro meio, né? E bateu de perna direita, buscando ali o canto esquerdo do Igor Vinhas. Puxou muito pra fora, a bola saiu em tiro de meta, mas um bom lance da equipe do Botafogo que começa a gostar do jogo, Carlos. Wilson Correia, Lula dos Santos, diz que a Ponte precisa ser sair mais rápida para o ataque. O Iago de Oliveira Pasquini, o que falta na Ponte? Interrogação. Mandaram o Gilson Kleina para bem longe. Ronaldo Queiroz, tem que mandar o Moisés embora. Ele prejudicou a Ponte no último jogo. Desculpe, essa é a verdade. O Wilson Correia diz que o jogo tá fácil pra Ponte. Mas as melhores chances foram do Botafogo. O Leonardo ficou pedindo falta, o árbitro não deu. O Frank Francisco abriu os braços. Foi falta. E ele não deu. Olha o Bruno Michel. Entrou na grande área, vai fazer, bateu pro gol. Pra fora! Meu Deus. Minha Nossa Senhora do Majestoso. Cara, passou por todo mundo. Ninguém conseguiu pegar. Ninguém conseguiu pegar o Bruno Michel, que é bom jogador. Faltou um pouco de paciência para Ponte Preta com ele. A bola saiu. Será que foi para escanteio? Pegou em alguém da Ponte. O Igor Vinhas pulou, mas ela saiu. Linha de fundo, ô Grigo. Mais uma vez, a Ponte tem a bola, mas quem chega com perigo é o Bota. Escanteio. Vai bater o Jean Victor ali. Jean Victor, vem ele, o mascarado pra bola, levantou sempre no segundo pau, toque de cabeça, chega a zaga da Ponte pra tirar, tira dali a zaga da Macaca, bola com o Thiago Lopes, a bola vai voltar aqui pela ponta esquerda, vai sair pra lateral, vai deixar sair aqui o camisa número 8, o capitão Felipe Souto, a bola sai pra lateral, é lateral pra equipe do Botafogo fazer a cobrança lado esquerdo, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, no lado dos técnicos, bem na risca ali que divide o gramado, vem o Jean Victor, ele toca essa bola no meio, já voltou, trabalhou, bola pro Thiago Reis vem na marcação, 2 zagueiros,
zagueiros da Ponte. O Thiago Lopes, seu xará, dá um bico nessa bola. A bola ganhou altura, foi aqui pro campo de ataque. Chegou ali o camisa número 11 da Macaca, o Pedro Júnior na marcação, mas aí a bola não ficou com ele, voltou pro time do Botafogo. Bola pro Marlon, tá na ponta direita, faz o passe um pouco mais atrás pro Tarik. Tarik na cavadinha, levantamento na boca do gol, sai do gol, Igor Vinhas. Tranquilo para ficar com ela em atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede, Facebook Araraquara News, Facebook Ponte News, canais Futebol Interior, YouTube, Facebook, também nos aplicativos, para você no site futebolinterior.com.br/rádio. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o tempo, quase 21 passados, primeiro tempo. 24 para terminar no regressivo. Ponte, Botafogo, 7ª rodada. Paulistão, Série A1, majestoso, te contei não? Tudo igual, 0-0, placar ao vivo, futebol interior, Albert Cavalcante. Paulistão, Série A1, Ferroviária e Palmeiras vão empatando em 0-0. Ituano e Guarani estão empatando Novelli Júnior e 0-0. E 21h30, Corinthians e São Bernardo. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. O Ítalo Ferreira, fala meus amigos, ótima transmissão. Vamos, Macaca. Marcos Batagini, Marcão, a Ponte tá economizando chumbo pra gastar tudo no sábado. Marcão, calma, velho, calma que a gente não tá com essa bola toda, não. Iago de Oliveira Pasquini, saudades de quando os times iam jogar no Majestoso e morriam de medo da Ponte. Vai, Grigô. Mas ele quis dizer que a Ponte está economizando porque vai levar chumbo no sábado? Não, ele colocou a frase foi, a Ponte está economizando para gastar tudo no sábado. Então, mas daí tá economizando para quê? Não tem que tomar chumbo não, nem economizar. Não, para mandar chumbo, ele tá dizendo. Bom. Ô, Grigo, para mandar chumbo, Grigo. Entendi. Falta para a equipe do Bota, vem pra bola, Jean Vitor, o mascarado, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça para fora. Rapaz, não acredito. Foi o Bruno. Ô, Francisco, foi o Bruno Michel que meteu essa cabeça na bola, que esse monte de zagueiro grande que a Ponte tem aí, é isso? Carlos, por incrível que possa parecer, a Ponte tá deixando o Botafogo gostar do jogo, o Leandro já adiantou essa marcação, o Botafogo tá pegando a saída de bola da Ponte, e aquilo que a gente começou falando na transmissão, Carlão, não tem meio armador. Por que bota o Fecim perdido do lado direito? Traz o menino para fazer a armação do meio. Eu não consigo entender esse esquema com 3 zagueiros se você tem Kevin e o Jean Carlos. O Jean Carlos até tá descendo mais hoje, mas o Kevin, Carlos, não dá, a gente já viu, né? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. 23 passados deste primeiro tempo, Ponte, Botafogo, tudo igual, 0-0. Ponte trabalhando bola com Wesley aqui no círculo que divide o gramado. Parece que a Ponte deu uma perdida nesse momento do jogo. Botafogo nos últimos 5, 10 minutos, melhor do que a Ponte. Bola aqui pelo meio, bola para Fecim jogando bola aqui pela ponta direita, bola pro Kevin faz o passe, levantou, tocou no meio, bola pro Luca tentou fazer o passe aqui pro Pedro Júnior, a bola voltou pro Fecim, com a perna esquerda, entrou na grande área, passa por 1, passa por 2, já virou, tocou na ponta, entrou dentro da grande área, ficou pedindo pênalti, não foi nada. O Luiz Flávio estava na frente dele, disse que não foi nada, segue o jogo, bola para Leonaldi pro Wesley, o Wesley vem na marcação ali para cima dele, o camisa de número 7 é o Emerson, vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, bola pro Fabrício, todo mundo na Ponte no campo de ataque, só o Igor Vinhas, tá todo mundo do meio para frente do time da Ponte, bola pro Thiago Lopes, até ele pega na bola, sai jogando para a equipe da Macaca, vira o jogo, toca a bola pro Kevin tem o Wesley pedindo bola, o Kevin tentou tocar, deu o errado que deu certo, bola pro Kevin, vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, pegou na zaga do Bota, saiu, linha de fundo, escanteio para a Ponte. É o segundo escanteio para a Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Escanteio para a Macaca fazer a cobrança. Vem Kevin para a cobrança do escanteio. Fabrício, toque de cabeça para fora. Ela vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica, ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré.
Aliás, aguarde, hein? Vem promoção aí com a Store Colchões aqui nos canais Futebol Interior. Eu não posso startar a promoção porque não consegui falar com meu amigo Fininho. Mas já tá quase tudo certo. Mas precisamos do ok do chefão lá, né? Bola pela direita, trabalha a bola. O time do Botafogo tenta fazer o passe pro Bruno Michel. A bola vai sair lá no canto alto, do lado da torcida da Macaca. Lateral pra Ponte fazer a cobrança lateral já cobrado. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. 25h30, redes sociais. Vai lá, Albert Cavalcante. É no canal do YouTube, Futebol FI, Anailson Teixeira. E essa zaga da Ponte, o técnico vai acertar para esse jogo. Um abraço para o Roberto Nascimento, ele que vem mandando mensagem. Boa noite, pessoal, um abraço de Roberto de Jundiaí. E tem um nome aqui conhecido, Alceu Grigoleto. Alguém conhece? Alceu. Boa jornada, hoje vamos para cima, Macaquinha, abraço a todos. No final quero ouvir todos vocês cantando Macaca Querida. Um abraço aí. E tem mais aqui no YouTube, Valdir Baltazar, tá mandando boa noite. Douglas Santos, boa noite. Eduardo Bernardo, diz que vai ser 2-1 pra Ponte. Gustavo Coelho, com o Botafogo no Moisés temos que propor jogo e esse não tem sido o nosso forte, tá dizendo o Gustavo aqui. O Lucas Souza, já completa, viu, Lucas? Porque a Ponte vem lá na ponta esquerda, é Giancarlo na marcação para cima do Marlon. Aí o Marlon ficou pedindo falta do Giancarlo, o Luiz Flávio não deu não, rapaz, era o Pedro Júnior que tava na jogada. Ele ficou pedindo falta ali do Pedro Júnior, mas o Luiz Flávio não deu não, foi escanteio pra Ponte. É escanteio pra Macaca, o terceiro pra Ponte, hein, Grigor? Sim, e nessa jogada aí o Pedro Júnior ele perdeu a bola, porém não desistiu da jogada. Recuperou a jogada, tentou levar ali pra linha de fundo, mas o Marlon tava bem atento, colocou a bola em escanteio. Escanteio que vai ser batido pelo Fecim pra bola, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, no primeiro pau, sobe a zaga com o Felipe Souto pra tirar a bola, voltou pro time da Ponte, bola pro Giancarlo, faz o passe dentro da grande área, sobe a zaga, era pro Fabrício que tava ali, mas estava impedido. O árbitro para, o bandeirinha número 1, Daniel Luiz Marques, 40 anos, ele é professor também, tá parando pra marcar ali o impedimento do ataque da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Um abraço ao pessoal que tá com a gente aqui no Futebol Interior no YouTube. Gustavo Coelho, Lucas Souza. O Lucas jogar isolado mais à frente não é um desperdício, tendo em vista a qualidade do jogador, é uma pergunta. E pergunta é pro comentarista. E aí, desperdício? O Lucas jogar isolado na frente? Na verdade, Carlos, joga o Lucas e o Pedro Júnior, né? O problema é que a Ponte não tem ninguém para armar o jogo pros dois. Então tem que sair e deslocar os dois da área e a gente não consegue criar. A verdade é como você falou, Carlos, o jogo começou com a Ponte tentando ir para cima, o Botafogo viu, gostou do jogo, daquela toque para cá, toque para lá, e já começou a incomodar. Vamos ver, Carlão, se a Ponte consegue dar uma melhorada aí, o Kleiner precisa ajeitar. Não tá legal, Carlão, não tá não. E o Léo Santos tá caído ali, né, Grigo? O que pegou com o Léo Santos, hein? Então, ele estava atrás do Bruno Michel e ele que sentiu. Não sei se ele torceu o pé ali, alguma contusão. Foi estranho. Parece que foi um choque com o Léo Naldi. Pode ter sido, porque o jogador do Botafogo estava na frente dele ali, né? Mas já tá levantando, já tá tudo bem com o Léo Santos, os Corsato. Enquanto o jogo tá parado, então tá aí, Lucas. Obrigado pela sua participação. Douglas Santos. Rapaz, tem que dar uma pausa aqui para ler. Abraço, Delcimar de Guaraí, no Tocantins. Gustavo Coelho, estamos na torcida. Quem vai fazer o primeiro gol? Tá perguntando aqui o Futebol Interior. Luca Souza responde que o Luca fará o primeiro gol. Manda um beijo pra Vitória de Andrade. É o Preti. E a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Pro cruzamento, levantamento na boca do gol do Pedro Júnior. Pegou mal na bola, né? Não pegou legal, a bola ficou fácil pro goleirão David. Sai do gol pra fazer a defesa, vai, Franqui. Carlos, quem que mandou beijo pra Vitória de Andrade aí? O Preti _TJP. Precisamos conversar, hein? Precisamos conversar, hein? E a casa caiu. Mas ó, ô Prete, fica aqui, viu? Qualquer coisa chama nós que a gente defende você, tá bom? CSS Games, tá com a gente também. Tá
fazendo propaganda, que o negócio tá tão bom. Ô CS Games, tira o escorpião do bolso aí, paga pra fazer propaganda, tá bom, meu querido? Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time do Botafogo. Bola com camisa número 11, o Dudu. Fez o passe no meio, recuperação de bola pro time da Ponte. Só que aí a Ponte jogou a bola pra trás, né? Joga essa bola pra trás. Deu tudo errado. Bola pro Jean Vitor, o mascarado do time do Botafogo. Mascarado porque, gente, ele tá com uma máscara ali pra proteger o nariz. Vem bola aqui. Em jogos anteriores ele teve uma contusão ali no nariz, né? E agora joga com a máscara para proteger o narigão. Bola ali pelo meio, trabalha a bola para Bruno Michel. Falta do Léo Santos. Falta, o jogo tá parado. Falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Falta em cima do Bruno Michel. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Uma falta pro Botafogo, meia direita, campo de ataque, é aquela falta de novo, né? O cara vai bater com a perna esquerda, é o Jean Vitor, vem lá toda a força aérea do Botafogo, o Joseph, o Joaquim Henrique, enfim, vem todo o pessoal lá, vem todo o ataque russo, né? Ali pra tentar fazer o gol pra cima da defesa da Macaca. Se segura aí, Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você, quase 31 passados, primeiro tempo de jogo. Ponte, Botafogo, tudo igual, 0-0. Sabadão tem derby aqui nos canais Futebol Interior. É falta pro Botafogo, Jean Victor. Uma bomba pro gol, pegou o goleiro. Espalma o goleirão da Ponte. Espalma Igor Vinhas. Aí vem o Kevin, ganha a bola, perde, ganha de novo. Ganhou ali do Felipe Souto, tocou a bola aqui pelo meio. Bola na ponta. Rapaz, o Kevin tem que dar 2 passos pra acertar um. Deus do céu. Bola ali pelo meio, trabalha a bola. Era pro Felipe Souto, a zaga da Ponte ganha. Bola com o Luca. Aí acabou o campo, né, Luca? Acabou o campo, não tinha espaço, a bola acaba saindo para lateral, vai lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Não pode dar bobeira não, time da Ponte. 31,5, atenção, rede, já vou girar o placar. Bola para Jean Victor. Jean Victor faz o passe, abre o jogo, toca a bola pro Dudu. Dudu vem ali o Kevin. O Kevin vem na marcação, ganha, perde. O Kevin é um no cravo, na ferradura. A bola voltou pro Thiago Reis, vai queimar dali, bateu pro gol, para fora ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta para Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. O Marcos Carvalho tá pedindo para colocar pro Gilson Crena colocar o Moisés. Ô Marcos, o Moisés tá contundido, não tá nem no banco de reservas, viu? A piada nesse momento ela não se aplica porque o cara não tá no jogo. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, o time da Ponte, bola com o Wesley. Wesley pro Kevin, pessoal que tá aqui no canal Futebol Interior no YouTube, muito obrigado. Mete o dedão lá, dá o like pra gente lá pro YouTube, passar a gente pra mais pessoas. 32,5 passados primeiro tempo, Ponte 0, Botafogo 0. Em Itu, Albert Cavalcante, vamos ver se você tá esperto. Em Itu, Albert Cavalcante, tempo e placar do jogo. Em Itu, 32 minutos do primeiro tempo, Ituano 0, Guarani também 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola com o Thiago Lopes, o Thiagão, zagueirão da Ponte, vira o jogo, toca a bola pro Wesley. Rapaz, mas quanto erro de passe, velho. Aí fica difícil, né? E vem Botafogo. A Ponte erra, o Botafogo vem. Esse é o jogo. Bola pro Bruno Michel. Dá na ponta. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 homens da Ponte. Conta 3 o Botafogo. Aí agora o Botafogo vem avançando as suas linhas. Como se fosse futebol americano. Ih, o Bengals, hein? Ai, meu Deus. Ei, meu Deus. Não deu certo no domingo, cara. Domingo, futebolisticamente falando, vou falar pra você, viu? Foi um inferno. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola. O time do Botafogo, a Ponte aperta o Pedro Júnior. Quase que ganha a bola do Joaquim Henrique. Aí a bola vai ficar. A Ponte erra aqui, mas o Botafogo também erra lá. Aí chegou o Jean Carlos, tentou fazer o passe ali pro Neldaude, mas a bola tinha saído. Sai, vai pra lateral, vai Francisco. Ô Carlos, a Macaca tá perdidinha em campo. O emocional dos jogadores a gente percebe que tá bem abalado e alguns parece estar sentindo mais que os outros. Mas confesso que não gostei da escalação, Carlão. Não encaixou hoje, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha o Léo Santos perdendo a bola. A sorte foi o Wesley que ganhou essa bola para a equipe da Ponte. Lá no campo de defesa, ganhou para Macaco. O Kevin tá livre, leve e solto aqui pela direita. Toca pro Kevin, Wesley. Olha o jogo. Tem que ser como
qualquer ser humano inteligente tem que abrir o olho, tem que abrir o campo, tem que abrir o radar, Wesley. Chegou a zaga da equipe do Botafogo, tirou, jogou a bola para lateral, é lateral para Ponte. Vem Kevin conosco, o Facebook Araraquara News, também Ponte News. Todo mundo ligado nos canais Futebol Interior. Já vou virar um placar, viu, Rede? Fique ligado. Bola pro Léo Santos. Léo Santos trabalha a bola na ponta esquerda, bola pro menino Giancarlo. Giancarlo tem o Wesley pedindo bola. Vai, Wesley. Vai, Wesley. Abre o radar, abre o olho. Vem bola aqui pela ponta esquerda, tá com a bola para Giancarlo. Giancarlo pro Leonardo. Lá tá aberto lá pela ponta esquerda. Vai o Léo, vai pro cruzamento, o rasteirinho fez o passe pro Pedro Júnior. Chega na marcação para cima dele o Joaquim Henrique. Tira dali, joga a bola pra lateral, não. A Ponte ganhou, bola pro Pedro Júnior. Foi pro chão, ficou pedindo falta, mas o árbitro deu vantagem. Bola pra Ponte. Giancarlo ganhou, vai pra linha de fundo. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro Pedro Júnior. Tocou pra trás pro Fecim. Chega a zaga do Botafogo. Tira e vem contra-golpe, bola aqui pro campo de ataque, era pro Dudu. Chega a zaga da Ponte com o Fabrício. Estranho que o Fabrício tá jogando aqui de zagueiro central, ele é canhoto, todo torto. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção, Rede. Atenção, portal Araraquara News, portal Ponte News, Facebook Ponte News, portal futebolinterior.com.br/rádio, canais Futebol Interior YouTube, também no Facebook. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Vai passando o tempo, aproveite o tempo da melhor forma possível. O tempo passa 36. No regressivo 9 para terminar o jogo no primeiro tempo, mais acréscimos. Te contei não, majestoso, 7ª rodada. Campeonato Paulista majestoso, o estádio mais bonito do mundo. Ponte, Botafogo, tudo igual. 0-0. O que você me conta, Albert Cavalcante? No Novelli Júnior, Ituano e Guarani vão empatando 0-0. Ferroviária e Palmeiras também está no empate em 0-0. E os jogos de amanhã, Bragantino contra o Água Santa, Mirassol contra o Santos e o São Paulo Futebol Clube contra a Inter de Limeira. Carlos Costa. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Você ligado com a gente também no Planeta News, no Planeta dos Macacos, no Facebook Futebol Interior. O Roberto Santos, sofrível esse time, hein? Treinador medroso, diz ele aqui. E olha o Botafogo, olha o Thiago Reis. Recebeu na grande área, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora. Pra fora pela linha de fundo. Botafogo chega fácil. Chegou fácil, que passe ali do Dudu, camisa número 11 pro Thiago. O Thiago bateu pro gol, ela saiu, linha de fundo. Que perigo, hein, Grigor? Mais um perigo, mais um lance da equipe do Botafogo. Um belo passe do Dudu de chaleira, né, vamos dizer assim, pro Thiago Reis, que pegou a bola ali e já bateu pro gol. Mesmo o Fabrício pressionando ali, ele conseguiu fazer o arremate, mas pegou embaixo da bola, a bola saiu em tiro de meta, continua 0-0. O Severino Francisco da Silva, parabéns pela narração. Ariovaldo Aparecido Cruz, boa noite, galera do FI. Falta um meio armador nesse time da Ponte. Tá todo mundo falando a mesma coisa, né? Tá todo mundo falando a mesma coisa. Para fazer a bola girar. A Ponte joga com muito volante, disse ele aqui. E olha o Kevin. O Kevin hoje tá louco para entregar a paçoca, velho. Acho que é o 35º passe que ele erra. Bola ali pelo meio, a Ponte ganha a bola de novo com Pedro Júnior. Trabalhou na ponta direita, bola para Fecim. Fecim sai da ponta direita, vem pro meio, trabalha com a perna esquerda, vira o jogo, toca a bola pro Wesley. O Léo Santos já passa ali como homem surpresa. O Albert Cavalcante adora. Tem até orgasmo quando eu falo homem surpresa. Vira pela esquerda, bola para Jean Carlos. Jean Carlos pro Leonardo. Olha o cruzamento, levantamento na boca do gol, é pro Pedro Júnior. Vai passar por todo mundo, vai ficar aqui pro Kevin. Vai, Kevin, você foi muito bem no outro jogo, apesar da derrota da Ponte. Bola aqui pela direita, bola pra ponta, bola pro time da Macaca, é pro Thiago Lopes. O Thiago Lopes, o Thiagão, fez o passe pro Jean Carlos. Aí a bola saiu, linha de fundo, tiro de volta pra equipe do Botafogo fazer a cobrança. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Tadeu. Manuel Tadeu Silva, tá desfilando lá em Ubatuba. Ei, com a camisa da Ponte. Que beleza, hein, Manuel? Um abraço, Tadeu. É o Tadeu lá em Ubatuba, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Obrigado pela audiência. JC Guilherme, quase 40 minutos. O time desse M não joga, não chuta. Não, JC. Não fala isso. Time fora. Nossa, tem tá gol. Bravo. O Wilson Correia, Lula dos Santos. Joga a sério, Ponte. Dá de bico. Tem até uma música dos Piracicabanos, César e Paulinho. Chutei pro gol de bico, L. Vai, tem gol! Placar ao vivo, Futebol Interior, Albert Cavalcante. Tem gol lá na Fonte Luminosa. O Palmeiras
abre o placar. Agora, Palmeiras 1, Ferroviária 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Loja da fábrica, ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. O Carlos Ribeiro pergunta aqui, comentarista, por que o Léo Santos está jogando atrás e não no meio? 3 zagueiros contra o Botinha? É isso? Por incrível que pareça, está jogando com um posicionamento mesmo de 3 zagueiros. E um detalhe, Carlos, nessa função, um desses 3 zagueiros precisam sair. Em todos os outros jogos, o Léo estava saindo. Hoje estão os 3 fixos e para facilitar a nossa vida, o Kevin hoje está uma graça, hein? Uma no cravo, uma na ferradura. Tomara que ele não entregue a paçoca, hein? O Cláudio Belletti, que está na Flórida, sofrendo com a Ponte, ouvindo a gente. Abraço a todos, especial pro Grigo. Vem bola pro time da Macaca. Olha o Kevin, levantamento na boca do Gonzaga, tirou, vai sobrar pro Leonaldi? Não sobrou pro Leonaldi. Agora sim, sobrou, porque o Marlon deu bobeira, a bola voltou. Ponte e Botafogo, vamos combinar que os dois adoram dar a bola um pro outro. Bola aí, Albert, calma, Albert. Calma. Bola aqui pela direita, trabalha a bola pro Luca. Luca fez o passe, virou, outro gol no meio. Bola pro Fecim. Fecim trabalhou, virou, bola na ponta direita. Bola pro Kevin. Vai, Kevin. Vai, Kevin. Vai. Aí eu quero ajudar, cara. Eu quero ajudar. Depois a gente critica o Kevin, o nego fica bravo. Bola ali pela... Tem gente que fica bravo quando você critica o Kevin. Não pode criticar o Kevin, não. Qual lado ele tá? Lado direito ou lado esquerdo do seu? Meu Deus, não é daqui não é dos canais de futebol interior. É meu parceiro, meu amigo, meu irmão, vai ficar bravo. Não é o Marcelo também, é um cara que eu considero. Ó o Fecim, Deus do céu, quanto passe errado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite o seu tempo da melhor forma possível. 41,5, primeiro tempo. 3,5 mais acréscimos pra terminar o jogo no primeiro tempo. No giro do giro, que gira o placar do futebol pra você. Série A1, Campeonato Paulista, majestoso, Campinas, Ponte, Botafogo, 7ª rodada, Campeonato Paulista, tudo igual, 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Conte tudo, Albert Cavalcante. Ferroviária vai perdendo em casa para o Palmeiras por 1-0. Ituano e Guarani estão empatando no Novelli Júnior por 0-0. E o jogo das 9h30 hoje, Corinthians e São Bernardo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando o Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, Série 1, vem Botafogo, bola com o Bruno Michel, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora ela saiu. Mais um erro de passe, né, da Ponte Preta. Mais um ataque do Botafogo. Bateu pro gol, ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Ô, produção, faz igual o ouvinte dos canais Futebol Interior. Fica com o dedo aí. Fica com o dedo na bagaça, porque eu vou terminar esse livro aqui. Bola pela ponta esquerda para Jean Carlos. Jean Carlos abre o jogo, toca a bola pro Wesley. O Wesley foi o jogador que mais pegou na bola no time da Ponte do primeiro tempo. Pode conferir nas estatísticas aí. Bola pro Leonaldi. Leonaldi pro Wesley. Tenta fazer o passe em profundidade, muito forte, vai ficar pro goleiro. David sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. A Copa do Mundo já começou no Portal Futebol Interior. Toda terça-feira, Vicente Dátoli traz novidades e opinião só aqui no Futebol Interior. Vem de novo o time do Botafogo, bola para Bruno Michel. Ele vai bater, hein? Ele vai bater. Vem o Wesley. Wesley. Não, Wesley, não faz falta não, Wesley. A sorte é que agora o Luiz Flávio não viu? Porque era falta para os caras, aí a bola saiu para lateral para Ponte. Canto baixo do seu televisor, canto baixo da sua tela. No campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Tem gol. Canais Futebol Interior, vai lá. Rede Balança, placar ao vivo informa. Novelli Júnior, Ituano 1.
Guarani 0, 43 minutos do primeiro tempo. Trabalha a bola no time da Ponte, bola aqui com o Wesley. O Wesley volta, essa bola um pouco mais atrás, bola para Léo Santos. Léo Santos para Thiago Lopes. Thiago Lopes do círculo que divide o gramado, 44 no reloginho dos canais Futebol Interior. Bola pro Luca, jogando aberto agora aqui pela direita, vira o jogo, toca a bola pro Kevin. Kevin um pouco mais atrás pro Thiago Lopes. Thiago Lopes pro Fabrício, vai fazer o passe longo, achou bom passe na ponta esquerda, é pro Jean Carlos, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga para tirar Felipe Souto, tira, recuado, ele tira, a bola volta pra Ponte, bola aqui pelo meio, é o Léo Santos, tá na grande área, tá perto da grande área, fez o passe na ponta esquerda, bola ali pro Jean Carlos, vai cruzar de novo, Jean, virou, trabalhou, bola pro Pedro Júnior, cruzamento, levantamento na boca do gol, o passe é pro Kevin, pega na grande área, fez o toque, bateu na zaga, saiu. Linha de fundo, a Ponte veio trocando passes, escanteio para Macaca Grigol. Na jogada da esquerda para a direita, o Kevin estava sozinho dentro da grande área, ele tentou fazer o cruzamento, a bola saiu, ele mesmo vai para a cobrança de escanteio. 1 minuto de acréscimo. Mas é pouco, hein? Escanteio para a equipe da Ponte, vem Kevin para a bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, chega a zaga, tira a bola, voltou para a Ponte, Leonardo pro gol, para fora ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Botafogo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. 45,5, goleirão do Botafogo tá ali para fazer a cobrança. Vai terminar no primeiro tempo já Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vem Botafogo, bola aqui pro campo de ataque, é o Dudu, vai queimar dali, bateu pro gol, a bola voltou, sobrou pro time do Botafogo, bola pro Bruno Michel, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, entrou na grande área, é o Dudu, fez o cruzamento, levantamento na boca do gol, por baixo, chega a zaga da Ponte, tira, a bola voltou pro Dudu, bate na zaga, sai, linha de fundo, escanteio pro Botafogo fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Escanteio pro Botafogo fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, vem Marlon para fazer a cobrança do escanteio pro Botafogo. Já passamos de 46,5. Vai bater o escanteio e terminar o jogo no primeiro tempo. O Luiz Flávio de Oliveira. Escanteio. Se ele terminar o primeiro tempo agora, os caras vão ficar bravos com ele, né? E se o Botafogo fizer o gol, a Ponte também pode ficar brava, porque o lance do escanteio saiu após os 46. Tá consultando o VAR ali, o Luiz Flávio de Oliveira, viu? O jogo tá parado, ele consulta o VAR. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica, ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. Vem o time do Botafogo, escanteio cobrado, levantamento na boca do gol, a zaga tira, a bola vai voltar na esquerda pro Jean Carlos, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, a bola pega na zaga. Pega na zaga, ele não terminou ainda não, viu? Pensa que ele terminou não. Agora sim, aponta o centro do gramado. Luiz Flávio de Oliveira, 44 anos, comerciante, está apitando o seu 6º jogo nesse Campeonato Paulista. Ponte 0, Botafogo também 0. Produção, zeramos aí, né, produção? É isso, tá vendo, rapaz? Esse menino é muito bom, viu? A Copa do Mundo já começou no Portal Futebol Interior. Toda terça-feira, Vicente Dattoli traz novidades e opinião só aqui no Futebol Interior. É o seguinte, fim de jogo no primeiro tempo no estádio Moisés Lucarelli. Ponte, Botafogo, tudo igual, 0-0. Vem aí para os canais Futebol Interior, também para o Facebook Ponte News e Araraquara News nos Facebooks, para você das rádios parceiras. Vem aí ele, desfilando na passarela do rádio, na passarela da sua TV, ele com o seu jeitinho sexy de ser. Albert Cavalcante. A bola é sua porque o intervalo FI tá no ar, Albert. É isso aí, Carlos Corsato. Muito obrigado pelas palavras, viu, Carlos? Muito obrigado. I love you também pra você. Certo. Ponte Preta 0, Botafogo 0. Anderson Grigoleto, algum destaque, né, desse primeiro tempo? Qual é o seu destaque desse primeiro tempo? Jogo truncado, hein? Torcedor quer a vitória. E para o setor ofensivo, do meio pra frente ali, o Gilson Kleiner tem no banco de reservas ali o Matheus Anjos, João Pedro, Josiel, Pedrinho e também o Ribamar. São opções para melhorar esse ataque e a Ponte Preta chegar ao gol e, consequentemente, a vitória, viu, Albert? O primeiro tempo aí, né, o torcedor da Ponte Preta esperando a Ponte Preta ser um pouco diferente, mas ali acabou ali passando por alguns maus momentos, ali, uns maus bocados. Ali a Ponte Preta tentando de todas as formas sair dessa situação, né, o Frank Francisco?
Albert, realmente, eu acho que a grande missão do Kleina para a volta do segundo tempo, acho que antes de qualquer substituição, é acalmar essa rapaziada. O time da Ponte entrou totalmente nervoso. O pessoal não consegue se sintonizar. Você percebe que a bola no pé de alguns jogadores ela tá queimando um pouquinho mais do que o normal. Mau posicionamento em campo. Olha, eu acho que o nervosismo, né, a falta de confiança está sendo o maior empecilho para o time hoje. Alberti. Pois não? Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá com a gente no WhatsApp, mandando mensagem. São tantos canais aqui. A Giovana Catusso e a Andréia diz que estão ligadas no futebol interior. Jardim Chapadão, pessoal que mandou mensagem pra gente. O Batata em Rio Preto. Meu Deus, ele colocou quanto sofrimento. Futebol fraco, grande Batata, um abraço pra você, viu, Batata? Obrigado aí pela participação. Pessoal que manda mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp 19, é o nosso código de área 989893526, aqui no Facebook. Fabiano Aparecida Ferreira, boa noite, Corsato, a todos da bancada. Vamos torcer pra Macaca, Wilson Correia, Lula dos Santos. Não, 1000 vezes não. Se o Kleina não colocar o time de raça pra jogar, vou ter que mudar minha opinião sobre o Fica Kleina. Time com cara do treinador. Tá dizendo aqui o Roberto Santos, JC Guilherme. Vai mandar agora no intervalo e voltar sem ninguém no comando técnico. Maria Aparecida, Fábio Castro, Osmar Dangar, Victor Augusto. Tá todo mundo com a gente, viu, Albert Cavalcante? É isso mesmo. E não esqueça, compartilhe essa live, né? Compartilha, manda pra todo mundo, manda pros seus amigos e também na nossa arena, hein? No YouTube nós temos o canal do Facebook, ou no canal do YouTube, Futebol FI e também Futebol Interior. Ô, Francisco, se por acaso você fosse o treinador Gilson Kleina, você mexeria na equipe? Olha, Albert, eu vou confessar que eu não gostaria de ser não, tá? Com esse elenco aí, não. Mas, brincadeiras à parte, eu continuo com a mesma visão. No primeiro momento é acalmar essa rapaziada, botar o pessoal concentrado no jogo, se é que é possível, não sei. O quadro emocional do time me parece muito abalado. Mas eu tentaria, para a volta da segunda etapa, tirar essa questão do terceiro zagueiro, adianta o Léo para fazer a volância junto com o Léo Santos, junto com o Leonaldi, tá? E tiraria o Fecim, que para mim hoje não encaixou, não conseguiu aparecer no jogo, tá? E na posição de basicamente seria isso. Deixa eu falar olhando aqui, senão eu vou falar até eu fiquei louco esse time do Kleina. Eu adiantaria o Léo para meia cancha junto com o Leonaldi. Tiraria o Wesley e o Fecim. Eu botaria o João Pedro, tá? E tentaria o Pedrinho. Nós precisamos ter um pouquinho de velocidade pela beirada e não tá tendo. E faz tempo que você anda falando do Pedrinho, né? Você é fã do Pedrinho ali para ele poder fazer essa beirada, né, Francisco? Apesar de ele ser muito jovem, é o que a gente tem. Então, é prata da casa, tá aí, tem que ter oportunidade. Se a gente tá tendo que aguentar determinados jogadores, bota a prata da casa que a gente vai ter mais paciência. Tá certo. No placar, Futebol Interior ao vivo, né? A Ferroviária, final do primeiro tempo, a Ferroviária vai sendo derrotada pelo Palmeiras 1-0. Lá no Novelli Júnior, o Guarani vai perdendo para o Ituano por 1-0. E às 21h30 teremos Corinthians e São Bernardo. Então vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Albert Cavalcante. Estamos de volta no intervalo Futebol Interior em nome de Betchamps. Vem jogar para Betchamps. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Pizzaria do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, na Maria Antônia e no Parque Bandeirante. Por incrível que pareça, é no Maria Antônia. Não explique, né? Não tente explicar. É no Maria Antônia mesmo. Porque é o bairro. Ah, é verdade. O bairro Maria Eu li Antônia. No Maria Antônia, depois eu bati aqui na Maria Antônia. Acho que Por incrível que pareça. Ó, tem jogador sendo entrevistado, daqui a pouco vai... Agora não, daqui a pouco o jogador da Ponte. Já vamos colocar o jogador da Ponte aqui, né? Naquele protocolo agora das televisões, né? E eu já expliquei por quê que tá sendo no intervalo. Porque como é uma transmissão agora feita por 3 veículos, né? Então eles gravam com o logo do Paulistão e aí repassam a entrevista pros veículos que estão transmitindo. Mas está horrível, hein, Carlos? Assim, é justo por um lado, mas assim, seria falta no calor desse... Falta de costume, né? É falta de costume, porque o cara foi entrevistado no final do jogo.
Mas o gol não é no calor da partida, não seria melhor você entrevistar? Mas tá no calor da partida. Mas já foi entrevistado. Mas gravado, olha lá, Leonardo, ó. Interferir, né? A torcida, ela quer o gol, quer que a gente busque, propõe o jogo. E é isso que a gente está tentando fazer no primeiro tempo. Só falta ajustar mais o último terço ali para conseguir finalizar e fazer o gol. Tá, e o Leonardo falando que falta ajustar o último terço. Na verdade, eu sei que é você que comanda, Albert, mas até uma pauta para o comentarista, eu acho que hoje está faltando não só o último terço, mas o primeiro terço, que é aquele passe para começar a jogada, a Ponte está errando demais. Até mesmo o Wesley, né? Até vocês tanto bateram nessa tecla, né, Francisco? O Wesley, né, ali anda... Ele tem tudo o que ele tentou, ele acabou não acertando. Até mesmo o Carlos na transmissão, ele falou várias vezes, vocês também falaram várias vezes aí, que o Wesley, com a bola no pé, tudo que ele tentou, ele errou. O Albert, hoje, é o que eu falei, pra mim o time hoje ele tá muito nervoso, compreensível, né? Precisa acalmar agora, baixar um pouco a adrenalina, procurar entrar no jogo e jogar, né? A Ponte não conseguiu, a Ponte na verdade deixou o Botafogo gostar do jogo, passou por alguns perigos, teve um ou outro lampejo aqui no finalzinho e justamente o que eu venho falando, esquema com 3 zagueiros tem que ter 2 alas que voam em campo. E essas jogadas do finalzinho do jogo que a Ponte tentou fazer alguma coisa, você pode ver que foi o Kevin que bateu pro gol, foi o Kevin que conseguiu o escanteio, a jogada veio do Jean Carlos do lado esquerdo. Se não tiver os alas descendo, porque a Ponte já não tem meia, então tem que pelo menos os alas estarem lá na frente. Ô Albert, não querendo te atrapalhar, você quer saber pra mim quem foi o melhor do primeiro tempo ou não? É isso que eu ia perguntar pra você. Pra você, quem foi o melhor do jogo? Ó, primeiro tempo, no caso. No caso aqui, galera, eu quero que o pessoal me entenda. É o jogador que procurou pelo menos jogar e manter a cabeça no lugar. Fabrício. Fabrício, hein? Olha só, hein? Fabrício. Carlos, se você fosse pra você votar, pra que você votaria? O Wesley foi o cara que mais pegou na bola, né? Eu acho que o Frank, que decisão difícil essa de votar no melhor da Ponte Preta no primeiro tempo, mas tem que aparecer a cara de alguém ali. Cara, Fabrício, Léo Santos, fizeram um jogo ok, até o Thiagão, né? O Wesley também tentando, né? O Luca, né? Mas na média, viu? O time no primeiro tempo não foi bem. A torcida da Ponte não tá contente, não. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pra Paula Ribeiro, um beijo pra ela, tá lá no estádio e tá dizendo que teve que jogar o vidrinho de álcool gel fora, porque a polícia militar não deixa entrar com o vidro de álcool gel. Só que fora do estádio tem um carro de som passando, pedindo pro torcedor usar álcool gel. Como é que você usa álcool gel se você não tem o álcool gel para usar? É difícil, mas é só uma reclamação aqui da torcida da Nação Ponte Pretana, pessoal que tá lá no estádio. Tá certo, então vamos aí para um rápido intervalo, daqui a pouco, vamos começar, o Carlos Corsato, eu acabei de olhar aqui, passou a hora, 20 horas. Não dá, o intervalo é 15 minutos, você chama 2 intervalos, pronto. Mas eu quero quebrar o narrador, eu tô aqui para isso. Mas aí eu vou narrar o jogo com 5 minutos do segundo tempo. Exatamente, então Carlos Corsato é todo seu. Carlos Corsato. Obrigado, Albert Cavalcante, você é sensacional, fantástico, né? Fantástico você é. Né? Você consegue colocar quando você está no mar, né? Vem 2 canoas, você deixa um pé numa canoa e o outro pé na outra. Você consegue. O duro é quando a canoa vai saindo uma para cada lado, né? E você tem que ser homem borracha. Quero faturar. Tá certo, é isso aí. Valeu. Bora lá, bora que bola pro segundo tempo. Matheus Jesus, vem aí. Cara, se não tá dando certo do jeito que tá, né? Chama Jesus. Chama Jesus. Chama Jesus que ele vem aí. E aí, Grigor? Isso daí. Pra entrada do Matheus Jesus saiu o número 8, Wesley. Saiu o número 8, Wesley, para a entrada do número 10, Matheus Jesus. Frank, rapidinho, pega o microfone aí. E aí, gostou da alteração? Sai Wesley, entra Jesus. Não é a que eu faria, mas não é ruim não, Carlos. É uma boa tentativa. Vamos ver como é que tá o condicionamento do Jesus, né? Vamos lá. Vamos ver, tomara que o Matheus hoje faça a mesma partida que fez, por exemplo, contra o Novo Horizontino, né? Que ele jogou muito bem e a Ponte Preta venceu pelo placar de 2-0. Seria ótimo, hein, Carlos? Posse de bola no segundo tempo do time do Botafogo. Vai começar o jogo. Luiz Flávio de Oliveira, árbitro de 44 anos, comerciante, já narrou, quem narra sou eu. Já apitou 5 jogos nesse Campeonato Paulista. Apita o árbitro. Bola rolando no segundo tempo.
E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções do futebol para você, Campeonato Paulista. Série A1, majestoso, começo do segundo tempo. Ponte, Botafogo e Ponte, 0-0. Vai Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu parceiro, o Paulo, lá da Terra FM 96,5, a casa da música sertaneja. Ô Paulão, aquele abraço, viu? Depois do jogo da macaca a gente troca uma ideia. Valeu, aquele abraço. Bola aqui pra equipe da Ponte Preta, bola com o Luca. Luca vem na marcação, chega a zaga da equipe do Botafogo, tira. Joga, bola pra lateral. Lateral pra Ponte, fazer a cobrança aqui pela esquerda. Conosco o Facebook Araraquara News. Facebook Ponte News, amanhã tem resenha Ponte News, hein? 7 da noite estaremos com o grande nosso companheiro Marcos Ceroni amanhã para falar desse jogo Ponte Preta e Botafogo. Fique ligado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa. E aí, torcedor, gostou da alteração do técnico Gilson Kleina? Jesus tá no jogo. O Wesley saiu. Vem Matheus Jesus de calcanhar pro Luca. De primeira pro Matheus Jesus. Vem com a perna esquerda, vai tentar bater. Daí bateu pro gol, foi travada, a bola voltou pro Léo Santos. Na ponta tentou fazer o passe. Não é meia, né? Não é meia, tá tentando fazer um trabalho que não é o dele. A bola voltou ali na ponta esquerda, a bola pro Dudu. Dudu vem, Leonardo vem na marcação pra cima dele. Ele volta essa bola, trabalha a bola aqui pelo meio. Se der certo, beleza, mas já tô até vendo. Se a Ponte não ganhar, o que vocês da imprensa vão dizer? O Gilson Kleina tira um cara do meio campo, mas não tira um zagueiro no intervalo e a Ponte continua com 3 zagueiros tentando ganhar o jogo. Ô Carlos, na verdade são 2 alterações que foram feitas, né? Ele colocou o Jesus, mas ele adiantou o Léo. O Léo tá fazendo a volância do lado esquerdo. E o Matheus Jesus tá posicionado como meia. Vem o time da macaca, bola aqui pra ponta, Fabrício, trabalha a bola na ponta, ele fez o passe pelo meio, chegou a zaga da equipe do Botafogo, tirou, voltou, trabalhou, bola pelo meio, bola pro Bruno Michel volta essa bola aqui um pouco mais atrás, ele trabalha a bola pela ponta direita, faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pro Joaquim Henrique do Botafogo tentou fazer o passe, a zaga da equipe da Ponte tirou, a bola voltou aqui pelo meio, Pedro Júnior disputa a bola ali com camisa número 8 da equipe do Botafogo, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro camisa 3, o Joseph toca a bola ali pro Joaquim Henrique na ponta esquerda, ele abre o jogo, toca a bola para Jean Vitor não tem marcação, vem aqui, faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio, bola pro Thiago, já passou pelo primeiro, pelo segundo, vai queimar, dali bateu pro gol, forte pra fora. Ela saiu Dudu, hein? É pequenininho, corre, ela saiu de fundo. Tiro de volta pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O árbitro tá olhando alguma coisa ali, né? Tá esperando alguma coisa do VAR, mandou seguir. Segue o jogo Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. O Batata tá dizendo aqui, Carlão, acho que o Kleina se perdeu, pois é muito pé de rato junto. Não sei se outro técnico resolve isso. Olha a Ponte, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Matheus Jesus de cabeça. Pro gol da Ponte. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Mas o VAR vai anular, né? Vai anular o VAR porque a bola no cruzamento até que o Matheus Jesus não estava impedido. Mas aí a bola pegou no Pedro Júnior, né? E aí é outro passe. Já anulou o VAR, não foi nem lá olhar. Tá anulado o gol da Ponte, Matheus Jesus meteu a testa na bola, mas não valeu. Bem impedido, bem marcado o impedimento, mas a Ponte chegou, hein, Anderson Grigoleto, com o Jesus. Chegou com o Matheus Jesus, lá vem o Botafogo. Vem Botafogo, bola com o Jean Vitor, vai queimada, ele bateu pro gol, Igor Vinhas. Tem gol. Sai do gol pra pegar a bola, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. A rede balança, Canais Futebol Interior informa. No Novelli Júnior, Ituano faz o segundo gol agora. Ituano 2, Guarani 0.
Vem o time da Ponte, bola aqui pelo setor de ponta esquerda, quase 5 passados deste primeiro tempo. Toque de 5, você ouviu aí o nosso Felipe Marques marcando 5 passados do segundo tempo. 40 para terminar o jogo, 7ª rodada. Série A1, Campeonato Paulista, Ponte, Botafogo e Ponte, tudo igual, 0-0. O público deu uma melhoradinha, hein, do começo do jogo para agora. É que o horário realmente não é legal, né? Pro trabalhador não é legal. Bola aqui pelo meio, bola para Fabrício. Fabrício volta essa bola aqui pela ponta esquerda. Ele trabalha a bola para Jean Carlos. Jean Carlos pro Luca, o capitão da Ponte. Volta essa bola aqui pro Léo Santos. Léo Santos, se for pro Léo Santos jogar de meio campo, tira ele, pô. Coloca o meio campo legal ali, né? Se for pro Léo Santos, é meio campo, né? Ele tá jogando de armador agora o Léo Santos. Bola ali pelo meio, trabalha a bola pro time da Ponte, bola pro Kevin, Kevin na direita, bola para Matheus Jesus. Matheus Jesus tem bola, sabe jogar, mas precisa entender que é atleta de futebol. Vira, trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Fabrício. Fabrício tem o Thiago Reis na marcação pra cima dele. Ele volta essa bola aqui pro Jean Carlos, jogando aqui no canto baixo da sua tela. Ponte atacando agora pro gol do portão de entrada, defendendo o gol da linha do trem. Trabalha a bola o time da Macaca, a bola ali pro Pedro Júnior. Fez a finta, pelo meio chegou. A zaga do Botafogo tirou, a bola voltou ali pelo meio. O Tarek ganhou. Botafogo também parece que joga ali com o Tarek enfiado entre os zagueiros, né? Tá espelhando ali o esquema da Ponte Preta. Bota essa bola um pouco mais atrás, Thiago Lopes. Trabalha a bola ali pro Igor Vinha, sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Manda um abraço aqui pro nosso grande presidente Wagner Ferreira. Estaremos juntos, hein, Vagnão? Sabadão, derby, Ponte Guarani, Ponte Preta e Guarani, Guarani Ponte, derby de número 202. O José Mário Santos, 2-0 pra Ponte, Neurinho Menezes está com a gente, Carlos Roberto Bossa também tá ligado. O Renatinho, fala Renatinho. O Renatinho jogou muita bola, mas o pai é melhor do que os dois filhos. Bola ali pelo meio, vem pro cruzamento o time da Macaca, chega a zaga da equipe do Botafogo, tira a bola, voltou pra Ponte, Leonardo não pegou. Jogou, vem Botafogo. E olha o contra-golpe dos caras. Bola pro Bruno Michel, tá aberto, livre, leve e solto lá pela ponta. Não é o Bruno Michel não, é o Dudu que tá por lá, o camisa de número 11, na ponta esquerda, do lado da torcida. Aumentou bastante o público ali na Popular, hein? Ali do lado da Serponte, ao lado da torcida jovem, da velha guarda da Macaca, aumentou demais o público. Bola pra Ponte, bola pro Pedro Júnior, foi pro chão, falta. O árbitro tá parando para marcar a falta, é falta pra Ponte, falta cobrada, Pedro Júnior fez o passe na grande área pro Lucas, sai do gol, goleiro. David fica com ela, o goleirão da equipe do Botafogo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Lindomar Nascimento colocou, tá impedido. É que a vida do narrador agora é a seguinte, né, cara? Você tem que narrar, né? Vai que, né? Mas estava impedido sim. O Preti, TJP, Preti Underline, tem que ler direito, narrador. Tem que levar o Kleina no... O que é isso aqui? Não entendi, viu, Preti? Aperta a tecla SAP aí pra gente, por favor. Leonardo Bristotti, Kleina sem condições. 5 chutes contra 15 do Botafogo. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Pedro Júnior, falta nele, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja na fábrica, ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. Cara, no YouTube você tem que ficar ligado com as pegadinhas, não é fácil não. Apareceu algum engraçadinho? Mas é claro, tem que ficar esperto. E aí na hora do agora pode ser que o narrador deu faça alguma bobagem aqui. O Devaldo Júnior escreveu aqui 2-0, eu acredito. É vergonha jogar o time pra trás em casa, tá dizendo aqui o Preti TJP. Você participa, manda mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, YouTube FI, Facebook Futebol Interior. Falta pra Ponte, falta perigosa, meia direita, Luca pra bola, correu, bateu direto pro gol pra fora. Muito alto, bateu muito alto, muito por cima do gol, ela saiu de fundo, tiro de volta pro Botafogo, Grigor. Pegou muito embaixo da bola o Luca ali, tava posicionado muito bem para fazer essa cobrança de falta, mas ele pegou muito embaixo da bola, a bola passou sobre o gol do David. Tiro de meta para a equipe do Botafogo, 0-0. O comentarista, o Carlos Ribeiro, meu xará, tá dizendo aqui, o João Pedro não é melhor do que o Fecim no jogo, não melhoraria o time? E aí, Frank? A que eu tinha pedido aqui no intervalo, né? É a alteração que eu já teria feito. O Fecim hoje não tá conseguindo
jogar, tá muito bem marcado e não tá vivendo uma grande noite hoje. Eu tentaria, concordo com ele. O Ângelo Roberto Biasi, boa noite. Equipe, desejo boa transmissão e sucesso pra Ponte. Edmilson Custódio, dá-lhe Ponte. E vem Macaca, bola aqui pro campo de ataque. O passe do Léo Santos na esquerda, bola pro Fecim. Quem sabe agora o Fecim vai chegar ali na marcação pra cima dele, o jogador do Botafogo. Tira, joga essa bola pra lateral. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança próxima aqui da bandeira do escanteio. Já ouviu o toque de 10 minutos passados desse segundo tempo. Tem 35 ainda para terminar o jogo. Vai ter alteração já já. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite o seu tempo. 10 minutos passados do segundo tempo. O placar do jogo é esse. Faltam 35 para terminar o jogo. Majestoso, 7ª rodada. Ponte, Botafogo. Tudo igual, 0-0. Já já o Albert fala porque o Botafogo vem no campo de ataque. Bola pro Bruno Michel. Fabrício. Bico na bola, joga a bola fora do estádio. Placar ao vivo, futebol interior. Albert Cavalcanti. No Novelli Júnior Ituano vai vencendo o Guarani por 2-0. A Ferroviária vai perdendo em casa para o Palmeiras por 1-0. Às 21h30 teremos Corinthians e São Bernardo. Carlos Costa. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Conosco, Araraquara News, o portal Araraquara News, pessoal retransmitindo a gente no Facebook e também o portal Ponte News, canal de áudio no YouTube, no Facebook. Ponte News com a gente também nos canais Futebol Interior nessa jornada esportiva. Mexeu o Botafogo, Grigor. Isso, mudou a equipe do Botafogo. Saiu o número 9, Thiago Reis, para a entrada do número 20, Luqueta. É bom jogador esse Luqueta, hein? É bom jogador esse Luqueta. É bom a Ponte Preta ficar, com a luneta aberta, porque o Luqueta é bom jogador. Francisco, qual era do jogo aí? 12, segundo tempo, 0-0. Carlos, a Ponte melhorou um pouco, né? A entrada do Matheus Jesus já deu uma oxigenação nessa meia cancha da Ponte aí. Mas o Léo hoje não tá bem não, o Léo Santos, né? Eu concordo com você, podia fazer uma outra alteração aí. O Fecim, são dois caras que podia tirar aí pra tentar melhorar um pouco o time, hein, Carlos? João Pereira dos Santos, bora Ponte, Devaldo Júnior, 2-0, eu acredito. O Lindomar diz que é de Ribeirão Preto, e tá curtindo a nossa transmissão. Ô Lindomar, muito obrigado, rapaz. Que bom, fico muito feliz em ter aqui a sua participação conosco. Vai interagindo aí, o Gustavo Coelho. E se puxasse o Fecim para uma função mais defensiva e colocasse o João Pedro para armação? Acho essa a melhor opção. Eu não tiraria o Fecim, não, esse monte de volante zagueiro aí. Será que pra pôr o João Pedro? Deixa o Fecim jogando aí, né? Temos que fazer gol. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, trabalha. Olha o Léo Santos onde tá, jogando de meia. Trabalhou, bola pelo meio, bola pro Kevin. Aí não dá, né, Kleina? Aí você tem que mexer no time, pô. Para deixar um zagueiro jogando de meia, aí não dá, né? É lateral pra Ponte fazer a cobrança lá pela direita, 13 passados. Segundo tempo de jogo, Ponte e Botafogo, tudo igual, 0-0. Albert Cavalcanti, quero saber o placar em Itu. Gira o placar aí, Albert. No Novelli Júnior, o Ituano vai vencendo o Guarani por 2-0. A Ferroviária vai perder em casa para o time do Palmeiras por 1-0. Jogos de amanhã, Bragantino e Água Santa, Mirassol e Santos e São Paulo e Inter de Limeira. 9h30 tem Corinthians e Mirassol, né? Exatamente. É isso aí, 9h30. Segundo tempo você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior com a equipe Gol de Placa no comando do Célio Campos. Vem o time do Botafogo, a Ponte errou mais um passe e o Botafogo vem. Bola aqui pro campo de ataque, ganha o Botafogo, bola para Dudu. Dudu trouxe a bola na ponta, é pro Luqueta, tá na ponta, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora ela saiu. Linha de fundo foi o Bruno Michel. Bateu pro gol, chuteiras vermelhas. Ela sai, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Vai participando, mandando mensagem pra gente no Futebol Interior no YouTube. Inscreva-se em nosso canal, dá um joinha lá, clica no joinha, mete o dedão no joinha, isso vai ajudar a gente. Você, o que você vai ser beneficiado? Em nada, já vou avisando. Mas a gente ajuda muito. Bola pra Ponte, olha o Pedro Júnior, tá na grande área, fez a finta, trouxe a bola pra perna esquerda. O Matheus Jesus pede no pico da grande área, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Lucas sobe de cabeça, não pega, a bola vai botar lá pro Fecim, não. Melhor pra zaga da equipe do Botafogo. Chega ali o
Jean Vitor, dá um bico nessa bola, pega na zaga da Ponte, sai de fundo. Tiro de volta pro Botafogo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. O Edmilson Custódio está dizendo que a Ponte vai vencer de 2-0. Ele está em Governador Valadares, em Minas Gerais. Rodrigo Bruguneira, boa noite. Escreveu: hoje estou atrasado, mas há tempo. Antes tarde do que nunca, viu, Rodrigão? É um velho ditado lá do século III. Né? Esse ditado. Bola ali pela ponta esquerda, volta a bola pro Jean Vitor, é Botafogo, vem pro campo de ataque, já trabalhou essa bola na ponta, bola pro Bruno Michel, volta a bola para Jean Vitor, o mascarado do time do Botafogo, mascarado porque, falei no primeiro tempo, né? Porque ele tá com uma proteção ali no nariz, então, de longe, mas muito longe, parece o Zorro. Bola ali pelo meio, trabalha a bola pro time da ponta, tá pegando uma falta do Pedro Júnior não gosta, conversa ali com o Luiz Flávio, mas a verdade, viu, ô Frank, é que o jogo tá parado, falta pra aqui. Que foi isso aí, ô Frank? Que foi aí? Isso aí é falta de habilidade, porque falta não foi não. Olha a bola pro time do Botafogo, olha o gol do Botafogo, levantamento na boca do gol, toque do Bruno Michel pro gol. Gol do Botafogo! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Pois é. Falha da zaga da Ponte, com 3 zagueiros, com 300 volantes. A Ponte não consegue marcar o Bruno Michel dentro da grande área. No cruzamento, ele pegou a bola no fundo da rede, mandou, marcou. 1 pro Botafogo, 0 pra Ponte. Falha grotesca da zaga da Ponte. Primeiro o Fabrício, que não achou a bola. E depois o seu Léo Santos também, que ficou... Ô, Thiago, hein? Quem foi ali? Deixa eu ver. Jean Carlos, né? Depois o seu Jean Carlos também, que ficou vendendo bobo e pagando pasmado. Aí o Bruno Michel na pequena área, tocou no canto direito do Igor Vinhas. O que estava difícil ficou ainda pior. 1 pro Botafogo, 0 pra Ponte. Bruno Michel marcou. Printa a tela aí, Grigor. No cruzamento do Jean Vitor da esquerda para a grande área, realmente o Fabrício subiu, não achou nada, e o Jean Carlos, junto com o Bruno Michel, se atrapalhou inteiro ali. A bola sobrou limpa, leve, solta, pro Bruno Michel, de frente pro Igor Vinhas, colocar a bola pro fundo do gol. Festa da pequena torcida do Botafogo, aqui no Moisés Lucarelli, Corsato. Vem Matheus Jesus, vem Ponte, perde o jogo 1-0, tem muito tempo ainda. O problema é que o time da Ponte não dá confiança, né? Não é fácil não, mas que coisa ridícula, que falha grotesca. Com 3 zagueiros a Ponte não conseguiu marcar o Bruno Michel. Léo Santos trabalha a bola pro Leonardo, vai queimar dali. O passe era pro Kevin agora, né? Não é, ô Léo? Era pro Kevin o passe, né? Bateu na zaga, a bola voltou pro time da Ponte, a bola pro Thiago Lopes. Vai, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você, Leonardo. Pro Kevin, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Botafogo pra tirar. Aí vem ali o Jean Carlos na marcação pra cima do Bruno Michel. Sem falta, né, velho? Sem falta, né? E ainda toma cartão amarelo o jogador da equipe da Ponte. O jogo tá parado. Pintou cartão aí pra Ponte, né, Grigor? Pintou para o número 13, Jean Carlos. É o segundo cartão dele no campeonato. Amarelou pro Jean Carlos, número 13. E aí, Frank Francisco, Ponte perde 1-0. Bruno Michel foi pra rede. Carlão, tava mais na cara do que barba, né? Agora é o seguinte, Carlão, não dá pra entender, né? Tem que mexer, cara. Arranca o Léo Santos, tira o nosso amigo aqui, o Fecim, entra com o João Pedro, caramba, e o Pedrinho. Tá jogando em casa. Tem que ir pra cima, pô. Ah, Carlos, não gostei. Ribamar e Matheus Anjos. A situação tá tão ruim pra Ponte que o Gilson Kleina colocou Jesus e agora tá colocando Anjos. E tão ruim que a situação tá pra Ponte. Tá perdendo o jogo pelo placar de 1-0, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. E agora, vamos lá, né? Torcida da Ponte aqui, ó, Rodrigo Bruguneira. A Ponte não tem postura profissional, parece time amador. Time muito mal treinado, viu, Carlão? O Fabiano Aparecido Ferreira. Ponte 2, Botinha 1, tá dizendo ele aqui. Fábio Fernandes, vamos continuar com o Gilson Kleina. Tá ótimo. Roberto Santos, põe o Nenê Santana de técnico sábado. Melhor que o Kleina. Time horrível, merece ser rebaixado, tá dizendo o Saulo Belo. Não, né, Saulão? Osmar Dengar, apesar que eu acho que ele não manda o Kleina antes do derby. Acho que vai ter que perder pro Guarani para ele mandar o Kleina embora. Não se perder hoje, cai, viu? Anote aí, torcedor. Perdeu hoje, cai. Aliás,
Que derby, hein? Não acabou aqui, não acabou o jogo do Guarani ainda, né? Mas a Ponte perdendo aqui, o Guarani perdendo fora. Que derby. Mexeu o Meu Kleina. Deus. Vai lá, Grigor. Mexeu o Kleina. Altera também o esquema tático da equipe agora. Saiu número 4, Fabrício, para a entrada do número 16, Matheus Anjos. Saiu Fabrício 4, entrou 16, Matheus Anjos. Saiu também Pedro Júnior, número 11, para a entrada de Ribamar, número 29. Vamos lá, então. Fabrício foi embora com a número 4. Entrou Matheus Anjos, número 16. Tá, e o Pedro Júnior, que não jogou nada hoje também, Exatamente, para a entrada do Ribamar, número 29. Ribamar, 29. A saída do Pedro Júnior, eu até concordo. Do Fabrício também, viu? Do Fabrício também. Eu não tiraria o Léo Santos, não. O Léo Santos é um jogador mais rápido, né? O Fabrício também, não tiraria, não. Então ficou ali com o Léo Santos e Thiago Lopes a zaga. Ele volta pro esquema 4-4-2. Mas a falta é pro Botafogo. O toque de 20 já foi. E a Ponte agora tá na pressão. Não pode perder. Bruno Michel, cara do jogo. Levantou, tocou na boca do gol. Matheus Jesus tirou. A bola voltou pelo meio. Vai ficar ali pro goleiro Igor Vinhas. Sai do gol pra fazer a defesa. Tem gol. A Rede Balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Palmeiras faz o segundo gol fora de casa, hein? Ferroviária 0, Palmeiras 2 e segue no Novelli Júnior. Guarani 0, Ituano 2. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa 21, segundo tempo 24 pra terminar o jogo. E o placar do jogo é esse. Te contei não, Série A1, Campeonato Paulista, Ponte 0, Botafogo 1, Bruno Michel marcou, vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento do Fecinho, levantamento na boca do gol pro Ribamar, pra fora. A bola passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Seguindo no giro aqui, Canais Futebol Interior, Portal Araraquara News no Facebook, Ponte News também, Facebook, aplicativos de áudio e YouTube. Girando o placar do ao vivo Futebol Interior, Albert Cavalcante. É Novelli Júnior, o Ituano vai vencendo o Guarani por 2-0. A Ferroviária vai perdendo também em casa por 2-0 para o Palmeiras. E o jogo das 21h30, Corinthians e São Bernardo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série A1, Campeonato Paulista. Vem Bruno Michel, disputa a bola com o Léo Santos, agora de zagueiro, a bola saiu linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. O Lindomar Nascimento, tá ligado com a gente, tá dizendo que daqui a pouco o Botafogo vai mais um. Não, Lindomar. Bola pro Matheus Jesus, é o Matheus Anjos que tá por ali. Vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu. Vamos lá, deixa eu ver se a Ponte me dá um minuto de sossego aqui pra me dar uma girada no YouTube. João Pereira dos Santos, time ruim, hein? Você apostou na Ponte, João? Lamento. O Desktop tá dizendo aqui, 2-0 pro Botafogo, fora o show. Vamos combinar que também o Botafogo não tá jogando nada, é que a Ponte é muito ruim, né? Maurício Silva já manda o Kleina embora antes de acabar o jogo. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda pro Giancarlo. Falhou no gol dos caras, cruzamento por baixo. Bruno Michel, mas tá jogando uma enormidade, hein? Joga a bola, liga de fundo, escanteio pra Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Escanteio pra Ponte, Matheus Anjos pra bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, David. Soco na bola pra tirar dali. A bola vai ficar ali com o Luqueta. Sai jogando pra equipe do Botafogo. Ele abre o jogo na ponta esquerda. Tenta fazer o passe. Vem na marcação a zaga da equipe da Ponte. Aí a bola volta de novo pro Luqueta. Chegou por baixo ali o Leonaldi. Ganhando essa bola pra Ponte. Ele vem, ganha uma, ganha duas. Mas o árbitro tá pegando uma falta. Falta ali em cima do Bruno Michel, o jogo tá parado. Falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Tá caído o jogador do Botinha, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica, ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. O Léo Ribas escreveu aqui, ó, não dá para entender. Esperar tomar um gol para ser ofensivo dentro de casa, meu Deus. Ver o jogo da Ponte é pedir para ter um infarto. Tem um outro torcedor que está dizendo aqui, Ponte, time do inferno. Torcedor da Ponte que está bravo com a Ponte. O Marcos Antônio, boa noite, Corsato. O que acontece com a Ponte? Não consegue ganhar jogando em casa. Kleina tinha que colocar o time mais ofensivo. Gente, se a gente quer um time ofensivo, não pode ser o Kleina, né?
Mas nem com o time retranqueiro não tá dando certo, porque a Ponte tomou 11 gols e tá perdendo em casa pro Botafogo de Ribeirão Preto. Aí é o fim do fim, né? 24:40, passado o segundo tempo, 7ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista, 1 pro Botafogo, 0 pra Ponte. Bruno Michel, que aqui a Ponte não quis, né? E hoje tá jogando no bolão. E no Botafogo foi bem também, no Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas aqui, os caras que entendem de bola, não essa diretoria, né? A diretoria anterior, né? A mesma que demitiu um treinador na 3ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B, essa mesma diretoria não quis ficar com o Bruno Michel, né? E ficou com o Richard, que o Botafogo não quis, tá? E o Richard jogou aqui mais de 30 jogos com a camisa da Ponte Preta. Trabalha a bola o time do Botafogo, é falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Vem Jean Vitor, levantou, tocou na boca do gol, Thiago Lopes para trás. Ah, meu Deus. Eu falo aqui que eu não tenho 1 minuto de sossego, mas, velho, é 1 segundo. Não tem 1 segundo de sossego. A Ponte não dá sossego, cara. A Ponte não dá sossego. Ó, vou falar, viu, macaquinha, minha querida. Vem aqui, vai, senta no colinho aqui. Vou te fazer um carinho pra ver se ajuda, porque não tá fácil, não. Bom, vai mexer o Botafogo. Escanteio para a equipe do Botafogo fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Quase 26 passados deste segundo tempo. 1 pro Botafogo, 0 pra Ponte. Mais uma derrota da Ponte. Jean Vitor pra bola. Primeiro pau. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga para tirar a bola. Voltou pro time do Botafogo. Bateu. Queimou dali a zaga, voltou. Trabalhou pro Luqueta. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro Dudu. Kevin. No peito. Igor Vinha sai do gol para fazer a defesa. Mexeu, Bota. Vai. Saiu o número 19, Bruno Michel, para a entrada do número 17, Rafael Tavares. Saiu 19, Bruno Michel, para a entrada de Rafael Tavares, número 17. Só se for pro cansaço, porque é melhor em campo do time do Botafogo, não é, ô Francisco? Com certeza, Carlos. E pra mim, continua mexendo assim, pelo menos pra nós é melhor, né? Olha, Carlão. Ó o Kevin, cara. Ó o Kevin. O Leonardo tocou a bola, só tava ele. Ah, jogar do lado da torcida ali não é fácil. Se o cara não for bem mentalmente, o lateral não consegue jogar ali. Se não for bom mentalmente, não consegue jogar ali. Vitor Corsato, e aí? Vitor Augusto. E aí, Corsato? O time que é ruim, qualquer iniciante é melhor que o Kleina. Ambos, né? O Kleina tá realmente fazendo um trabalho pífio e o time da Ponte é ruim também, viu, Vitor? Mas aqui, ó, é tudo Ponte, né? Então não tem ninguém um contra o outro, tá? Só constatação, é que você talvez não tenha me ouvido lá na hora da macaca, mas os meus argumentos pro Kleina foram pra gaveta e pra 15ª gaveta dos infernos, inclusive. Bola ali pro Matheus Anjos, trabalha a bola pro time da macaca, vai virar o jogo, bola pro Kevin. Ô Kevin, domina essa aí, velho. Bola ali pela ponta direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, pegou o goleiro, voltou, trabalhou pro Matheus Anjos, vai fazer, bateu por baixo, chega a zaga, tira. Chega a zaga, tira, joga a bola na linha de fundo. E escanteio pra Ponte fazer a cobrança. Que defesaça fez o tal do David aí, hein, Grigo? Uma defesaça do goleiro do Botafogo, David. Mas uma jogadaça também do número 16, Matheus Anjos. Ele fez a inversão de bola da esquerda para a direita pro Kevin. O Kevin cruzou e achou ele mesmo, dentro da grande área, que testou muito bem. O goleirão estava bem posicionado e fez uma excelente defesa. Escanteio para Ponte. Escanteio para Macaca, quem sabe na cobrança do escanteio. Vai, Ponte! Vai, Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Buscar pelo menos um empate. Matheus Anjos para a bola, levantamento na boca do gol. David! Ia ser olímpico, velho. Ah, ia ser olímpico. E que golaço que ia ser, hein? Matheus Anjos. Matheus entrou bem, hein, no jogo, Matheus Anjos. Quase o gol da Ponte. A bola ficou aqui para lateral, mas lateral para Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda, tem pressa. A Ponte perde o jogo pelo placar de 1-0 e a televisão fica mostrando toda hora. Toda hora a televisão fica mostrando. A bola voltou, tá lá com o Botafogo. Bola ali na ponta, vem o Matheus Jesus. Ganhou bola para Ponte. Jesus e Anjos. Ah, se não der certo assim, só com Deus. Tem algum Deus no banco? Bola pela direita. Vem bola aqui pro Kevin. Kevin. Vai plantar batata, bola ali pelo meio, ele volta a bola para Matheus Jesus. Matheus Jesus pelo meio, já voltou, já trabalhou. Vai, Kevin, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, voltou para ele de novo. Na ponta, fez a finta, virou, trabalhou. Bola pro Lucas, acho que se voltar ali, ele estava impedido, né, o Kevin, né? Mas vamos lá, segue o jogo, não pode parar o lance. Bola aqui pela direita, vem bola pro Thiago Lopes. Thiago Lopes trabalha a bola pro time da Ponte, bola pro Kevin. Chega ali no bico da grande área, faz o cruzamento, vira. Toca a bola pro Festim, por baixo chega a zaga.
Não, tá mandando tiro de meta. Tá anotando tiro de meta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, 30 minutos, quase 30 passados desse segundo tempo, 15 para terminar o jogo. Série A1, Campeonato Paulista, majestoso. Te contei não, 7ª rodada, a Ponte perde, Bruno Michel marcou a 16 do segundo tempo, 1 pro Botafogo, 0 pra Ponte, placar ao vivo, futebol interior, Albert Cavalcante. No Novelli Júnior, né? O Ituano vai vencendo o Guarani por 2-0. A Ferroviária vai perdendo em casa para o Palmeiras por 2-0. E daqui a pouquinho, às 21h30, tem Corinthians e São Bernardo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando Série A1 do Campeonato Paulista. A Copa do Mundo já começou no portal Futebol Interior, toda terça, Vicente Dátoli traz novidades e opinião só aqui no Futebol Interior. Tem um torcedor falando aqui, até você, Corsato, perdeu a paciência, o Ângelo Roberto Biasi, o Álvaro Volney. Corsato mora em Ribeirão Preto e dói ouvir que somos fregueses, mas fazer o quê? No cômputo geral não, viu, o Álvaro? A Ponte tem vantagem aqui contra o time do Botafogo. Aliás, do Majestoso, falei aqui no início da jornada, a Ponte não perde para o Botafogo desde 1990. De lá para cá foram 12 jogos com 5 vitórias da Ponte e 7 empates. No total são 82 jogos, 32 vitórias para a Ponte, 27 empates e 23 derrotas. Mas hoje estamos perdendo e no último jogo foi empate 0-0 no Majestoso. A Ponte venceu nos pênaltis por 14-13 nas oitavas de final do Troféu do Interior. Falta pra Ponte, Matheus Anjos pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pro gol da Ponte, Léo Santos. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Léo Santos na cobrança da falta do Matheus Anjos. A bola veio rodando, o Léo Santos subiu sozinho. Ele foi empurrado. E ali caiu o jogador do Botafogo, o bandeirinha anotou, parou o lance, o VAR vai olhar. Rapaz, só se for impedimento. Tá anulado o gol da Ponte. Tá anulado o gol da Ponte. Ó, ele marcou impedimento. Se for impedimento, talvez. Agora, falta jamais. Ele marcou falta. Ele fez o movimento de empurrão mesmo. Ele deu falta do Léo Santos. Mas foi falta, gente. Foi falta no Léo Santos. Então, né? olhando daqui, ele tá disputando a bola. Desculpa intrometer, mas ele tá disputando a bola. Ele foi empurrado pelo jogador do Botafogo e acabou trombando com outro jogador do Botafogo e acabou complementando pro gol. Pra mim, não foi falta. Se foi falta, seria pra Ponte Preta. E aí, Frank Francisco, eu quero ouvi-lo. A leitura do Albert perfeita, é o que nós vimos na imagem. Pra mim foi falta no Léo. Ele vai pra jogada, é empurrado e a sequência dessa jogada há um choque com o zagueiro do Botafogo, ele jogava pra dentro do gol. Ou é pênalti ou não é nada. Mas o VAR não tá lá pra olhar isso? É o senhor Péricles Bassols Pegado Cortez. Ele que tá no VAR hoje deveria realmente ter comunicado o senhor Luiz Flávio de Oliveira, né? Meu Deus do céu. Estão falando aqui, no central do apito, que foi um empurrão do defensor, do jogador da Ponte Preta em cima do Tarik. Eles vão ter que mostrar o lance de novo pra gente ver aí, porque não foi nada. Pode ser, eu até acho que talvez, né, o meu olho é muito ponte pretano, né, talvez eu não tenha conseguido enxergar isso, né. Mas não, cara, isso foi empurrão do empurrão. Ele recebeu, o jogador do Botafogo acabou empurrando ele e ele não tem como. Ele tá disputando a bola, ele acabou empurrando um encontrão e acabou marcando o gol, mas o juiz assim preferiu marcar a falta de ataque. O que importa é que o gol não valeu, o gol do Léo Santos a 31 minutos do segundo tempo. Aliás, é o segundo gol que a Ponte faz e a arbitragem anula no jogo. E aí, Grigor? Amarelou para o Matheus Anjos, número 16, numa falta que ele fez em cima do Dudu, número 11 do Botafogo, acabou amarelando para o Matheus Anjos. Primeiro cartão dele no campeonato. O Rogério Ferreira pergunta, cadê o VAR? Henrique e Daniel, jogo manipulado. O Carlos Silva, vocês querem brigar com a imagem, tá dizendo ele aqui.
Se você conseguiu enxergar bem, parabéns para você. Se essa é a sua opinião, parabéns para você, mas eu vou ficar com a minha. E, aliás, a pluralidade diz isso, né? Cada um vê o fato da maneira que quer. Mas obrigado pela sua participação. O Lindomar Nascimento está com a gente. O Carlos Silva escreveu, aí, ó, o VAR é nosso. Então você está, né, já dando a mão à palmatória, é isso? Que o VAR é de vocês? Então tá. Vamos lá, vamos pro jogo. Bola aqui pela direita, bola pro Kevin, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga pra tirar. Vamos ver quem pega. É o Luca que pega, não. Quem pega é o Tarek. Dá um toque pra trás, a bola fica aqui na ponta direita. Bola pro Marlon. Marlon toca essa bola aqui pelo meio, toca a bola aqui pro camisa de número 17, que é o Rafael Tavares. O Tavares já virou. Tocou a bola aqui pro Luqueta. Vem o Matheus Jesus. Matheus Jesus. Sem falta, Matheus Jesus. Chegamos a 35 canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. O Rômulo Moura tá ligado com a gente. O Lindomar Nascimento escreveu: eu sou botafoguense, mas pra mim o gol foi legal. Tá dizendo ele aqui. Então, tá vendo o amigo lá que falou que nós somos bairistas, né? Cada um tem a sua opinião. O torcedor do seu time tá falando que o gol foi legal, velho. Rômulo Moura, o Cauezinho 22, roubando a minha macaca. Carlos César, muito roubo. Ainda bem que eu não tô sozinho nessa, né? Bola aqui pela direita, trabalha a bola, vem Ponte, bola com Kevin, passa a linha aqui de vira o gramado. O Kevin até correu um pouco ali da beirada do campo, vem mais pro meio aqui. Toca a bola pelo meio, bola pro Luca. O Luca também tá perdidaço aí, nessa ruindade desse time da Ponte aí. O time tá perdido, né? O time tá perdido. Agora vai começar a sobrar pro Marco Abelin, viu? Que eu bato na tecla, que conhece muito de futebol, mas vai começar a sobrar pra você, Marquinhos. Não tem mais como defender um time que não tem esquema de jogo, né? Um embaralhado de jogador e que não ganha em casa. Não tem como defender, tá? E vem aí o derby. Ou você vai deixar aí pro derby, pra Ponte tomar pau no derby e aí ter que mandar o técnico embora depois que perder o derby. Pra virar gracinha, né? Virar piada ainda, né? Aí é pra acabar, né? Então, vamos abrir os olhos, velho. Vamos abrir os olhos. Tem hora que dormir com a convicção não dá certo, não, hein? Tem hora que você morre convicto com o bagulho, entendeu? Vai, Grigo. A hora que quiser, renda e público. Daqui a pouco. Bola aqui pela direita. Vem Thiago Lopes. Ele abre o jogo. Toca a bola aqui pro Kevin. Kevin na direita. Bola pra Matheus Jesus. E se empatar também, eu vou continuar com a mesma opinião, viu? O time tá jogando nada. Bola ali pela ponta esquerda. Bola pro Jean Carlos. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga. Tira. A bola volta. Volta pra Léo Santos. Léo Santos. Matheus Jesus quer que joga pra trás. E a torcida da Ponte se irrita demais com isso, né? Que a torcida da Ponte, apesar desse time ruim aí, quer ver o time jogando pra frente. Bola pro Matheus Antes. Foi pro chão, falta. Falta em cima dele, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Volta pra Ponte fazer a cobrança. Vamos até 30. Estamos chegando a 38, 37 e 40. Vem Matheus Anjos. Entrou bem no jogo, né? Entrou bem. Vem ele para fazer a cobrança da falta. O David tá por ali, goleirão da equipe do Botafogo. Já fez uma defesaça no jogo. São dois homens na barreira do Botafogo do Pantera. Pra bola. Matheus Anjos levantou, tocou na boca do gol. Chega a zaga do Botafogo. Mete o pé na bola, tira, joga a bola para a linha de fundo. É escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda. Hein, ô Grigo? Na cobrança do Matheus Anjos, ele cobrou ali na cabeça do Matheus Jesus. Ele tocou a bola para trás, a bola desviou no defensor ali, o número 17, Rafael Tavares. A bola saiu para fora e agora um empurra dentro da grande área ali, viu? Dentro da grande área ali o Luca, tá ali também o número 3, o Joseph. Confusão ali dentro da grande área, mais um escanteio, 7º escanteio para a Ponte Preta fazer a cobrança, viu, Corsato? Escanteio para a Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita, de ponta esquerda. Escanteio para a Ponte fazer a cobrança, para a bola, Matheus Jesus, para a bola na boca do gol. David dá um soco, tira dali, bola vai ficar para a Ponte, é o Kevin, acerta o cruzamento, Kevin, para a bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça da zaga do Botafogo, tira, a bola volta pro Matheus Anjos, fez o cruzamento, pegou na zaga, voltou, trabalhou pro Fecim, pro gol, no meio do gol, pega o goleiro. David foi pra ela, fez a defesa e aí sentiu o golpe.
o goleiro da equipe do Botafogo. O jogo tá parado. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede. Canais Futebol Interior YouTube. Futebol Interior Facebook. Site futebolinterior.com.br/rádio, canais de áudio. Atenção, Ponte News, Araraquara News. Tá na hora de tirar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Quase 40 no reloginho. 39:30, 5:30 pra terminar o jogo. Mais acréscimos. Majestoso, te contei não. 7ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Macaco e Pantera. Botafogo vence. O Bruno Michel já saiu do jogo. É 16 do segundo tempo. Ele foi pra rede. Bruno Michel que jogou na Ponte Preta. 1 pro Botafogo, 0 pra Ponte. Placar ao vivo, Futebol Interior, Albert Cavalcante. No Novelli Júnior, né? O Ituano vai vencendo o Guarani por 2-0. A Ferroviária jogando em casa vai perdendo pro Palmeiras por 2-0. E às 21h30, Corinthians e São Bernardo, Carlos Corsato. Sempre pra sempre, de bem com a vida nos canais Futebol Interior. Vitor Nogueira, Luísa Martinelli, Leonardo Bristotti, Henrique Daniel. O pessoal começou a discutir aqui. Eu não vou entrar na pilha de vocês não, hein? Josi Pereira, Rogério Ferreira. Esse aqui eu não consigo ler o nick dele. Eu sei que no final é TM. O Victor também tá com a gente. Valeu. Quem mais aqui? O David Cerqueira, o João Pedro, Everton Caldeira, o Marcelo de Souza, Orleis Oliveira também tá com a gente. Valeu, obrigado pela audiência. Mudou. Vai, Grigor. Mudou a Ponte Preta, 4ª substituição, saiu o número 20, Fecim, para a entrada do número 21, Pedrinho. Saiu 20, Fecim, para a entrada do 21, Pedrinho. Vai, Ponte, vai, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0, trabalha a bola, o time da Macaca, a bola aqui pelo meio campo e a Ponte, acho que não pode mais mexer, hein, deixa eu ver. Não, pode sim, né? Pode. Ele fez 2 de uma vez só? Pode, ele pode parar mais uma vez. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte. Bola com o Léo Santos. Léo Santos na ponta esquerda, vira o jogo, toca a bola para Jean Carlos. Jean Carlos tem o Léo Santos pedindo bola. Ele tocou bola para Léo Santos. Léo Santos no meio, toca a bola para Thiago Lopes. Ponte vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Não perdia desde 1990 pro Botafogo no estádio Moisés Lucarelli. De lá para cá, 12 jogos com 7 empates, 5 vitórias na Ponte. Ponte vai perdendo para a equipe do Botafogo. Tem gol. Vem Leonardo, trabalha a bola para Matheus Jesus. Matheus Jesus para Luca. O Jean Carlos tá aberto, livre, leve solto aqui pela ponta esquerda, demorou pra passar, mas passou, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Fecim, por Fecim não, que já não tá mais no jogo, era o Pedrinho, a zaga tirou, a bola voltou, vem Léo Santos, tenta ganhar essa bola, perde, recuperação de bola pra equipe do Botafogo, bola pro Luqueta pra Rafael Tavares, foi pro chão. Ficou pedindo falta, o árbitro tá marcando bola pro time da Ponte fazer a cobrança. Bola pra Macaca, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Franco Francisco 42, segundo tempo a Ponte tá perdendo, Frank. Carlos, é interessante, né? Estou muito bravo aqui porque tem uma coisa que eu queria entender. Você olha para o cronômetro, 40 minutos de segundo tempo, time perdendo o jogo, aí você bota o Pedrinho Arantes do Nascimento. O Kleina tá de brincadeira, né, gente? Acabou minha paciência também, hein, Carlão? Chega, agora eu não aguento mais. A Rede Balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. No Novelli Júnior, o Ituano faz o 3º gol. Ituano 3, Guarani 0. Olha o derby pra sábado, Guarani perdendo de 3, a Ponte perdendo em casa pro Botafogo. É a crise da crise. Será que os técnicos que estão hoje estarão no sábado? Pois é, boa pergunta. Será? Daniel Paulista, 4 derrotas ali, ele já balançou, né? Matheus Anjos, vira o jogo pra Ponte, pro Kevin, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Botafogo pra tirar, vai. Mudou o Botafogo, a última substituição do Botafogo. Saiu o número 11, Dudu, para a entrada de Hélio Paraíba, número 18. Saiu o 11, Dudu, para a entrada do Hélio Paraíba, número 18. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, 43,5. Jean Carlos, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Ribamar. Fez o toque, pega o goleiro. Defesaça do David. E depois o Ribamar ficou pedindo ali alguma coisa. O árbitro não deu. A bola vai voltar pro time da Ponte. Saiu a bola. Saiu a bola, o Léo Santos, a bola acabou saindo para lateral, é lateral para a equipe do Botafogo. Fazendo a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos.
Ponte perde, o Botafogo vence 1-0. O Botafogo tá indo a 11 pontos, hein? A pontuação do Botafogo é muito boa. E a pontuação da Ponte Preta é muito pequena. A Ponte vai realmente desenhando aqui o caminho, né? Vai desenhando o caminho para brigar para não cair esse time da Ponte Preta, né? E ó, vai ser muito difícil o Kleina estar à beira do gramado no derby, hein? Muito difícil com essa derrota aqui. O Kleina ficar à beira do gramado para o jogo contra o Derby. Aliás, para o jogo contra o Guarani. Aliás, é uma pressão que eu acho que a Ponte Preta não precisaria passar, né? A torcida da Ponte também não, né? Uma pressão que a Ponte Preta não precisaria passar, né? Lembro que a Ponte, quando demitiu o João Brigatti, a Ponte demitiu o João Brigatti um jogo antes do Derby. Então, na Ponte Preta isso é normal acontecer, tá? E acho que não há mais necessidade de ficar com essa pressão aí. Tem que pôr alguém que invente pouco, né? Porque, infelizmente, a Ponte é um baralhado de jogador. Nem que empate o jogo aqui, viu, gente? Pode empatar, pode virar, mas a minha opinião vai ser a mesma. O time realmente está muito ruim. 5 de acréscimo. E público e renda, dá pra falar aí antes da cobrança do escanteio? Não dá. Falta pra equipe da Ponte, pra bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Botafogo. Público e renda, vai, Grigor. Vamos lá. Público total, 2.457. Público pagante, 2.307. Para uma renda de R$ 37.985. 37.985 para um público de 2.457. Ponte vem, vamos até 50, 45 e 30. Pra bola, vem ali o Kevin. Bola pra equipe da Ponte, falta. O jogo tá parado, é falta para Macaca Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Ronaldo Queiroz tá ligado com a gente, o Álvaro Volney, o Edson Cláudio. Eu vou sair aqui do Facebook porque deu uma travada e vou voltar. É falta pra Ponte, chega a zaga do Botafogo, tira a bola, voltou pro Pedrinho, falta. É falta no Pedrinho. Falta no Pedrinho. E o jogo tá parado. É falta pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Falta pra Ponte fazer a cobrança. É frontal, hein? Ao gol do goleiro David. Quem sabe na cobrança de falta pra equipe da Ponte. Quem sabe na cobrança de falta pra Ponte. E amarelou. Pra quem? Nessa jogada, na falta em cima do Pedrinho, amarelou para o Luqueta, número 20, jogador do Botafogo. Luqueta tomou cartão amarelo, é falta para Ponte, 1, 2, 3, 4 homens na barreira, falta para Macaca Matheus Anjos, tá batendo bem as faltas, o Luca também tá por ali, é falta para Ponte, é o Anjos que vai pra bola, bateu pro gol, pra fora! Até que bateu bem, mas não achou o alvo. Ela saiu linha de fundo, tiro de volta pro Botafogo, Grigor. Tava muito longe, né, da intermediária, mas o Matheus Anjos pegou bem na bola. A bola passou muito próximo ao travessão do goleiro David e saiu em tiro de meta. Continua 1-0 para o Botafogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja na fábrica, ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. Ponte Preta vai perdendo, Botafogo vai vencendo mais uma. Esse Botafogo, hein? São 4 jogos fora de casa com 3 vitórias até aqui. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola com o Luca. Luca fez o passe no meio pro Giancarlo. Giancarlo volta essa bola aqui pela direita. Ele trabalha a bola pro Thiago. Thiago Lopes fez a finta, virou, trabalhou bola na ponta esquerda. Torcida da Ponte tá pé da vida com Kleina. Bola pro Matheus. Tocou pro Ribamar. Furou! Furou o Ribamar, mas ele estava impedido. É isso, Grigor? Isso, estava assinalando ali o assistente número 2, o senhor Miguel Catânio Ribeiro da Costa, assinalou impedimento do Ribamar. No toque do Matheus Jesus, na realidade foi do Ribamar mesmo. No toque do Matheus Jesus, o Ribamar estava em posição ilegal. Impedimento que o goleiro David não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Carlos. Oi. Nesse momento a torcida fazendo um coro muito forte de protesto ali no Moisés Lucarelli, pedindo a saída do Kleina, viu? Não vai dar pra ele, né? Não vai dar pra ele. Eu temia por isso. Infelizmente,
Eu temia por isso, não vai dar, infelizmente, para o Gilson Kleina. É uma pressão que, nesse momento, a Ponte não precisa mais, né? Não precisa mais. E é uma pena que deu tudo errado, né? É uma pena que deu tudo errado essa passagem do Kleina, aqui, pelo menos aqui pelo Campeonato Paulista. É uma pena. A Ponte vai perdendo para o Botafogo pelo placar de 1-0. Vai se enterrando ali próximo da zona do rebaixamento o time da Ponte. O Botafogo vai na dele. Vai chegando a 11 pontos, buscando classificação. Tá no grupo difícil o time do Botafogo. Acabou. Mas vai indo a 11 pontos. Fim aonde, o Albert? Na Fonte Luminosa, a Ferroviária foi derrotada pelo Palmeiras por 2-0. Lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança, vai terminar o jogo, 49-40, mais uma derrota da Ponte no Campeonato Paulista da Série A1. Vem Botafogo, Luqueta, cruzamento na boca do gol, a bola sai, vai embora, linha de fundo do escanteio. Os caras são de cabeça baixa, né? Cabeça baixa. Não deu pra Ponte. Não deu pra Ponte e aponta o centro do gramado. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli. Depois de quase 32 anos, o Botafogo volta a vencer a Ponte no Majestoso. E a Ponte perde. A Macaca perde. Perde o jogo a Ponte. 1 pro Botafogo, 0 pra Ponte. Bruno Michel marcou a 16 minutos do segundo tempo. Botafogo 1, Ponte Preta 0. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli. Vamos aguardar um pouquinho aqui antes de passar para o Albert Cavalcante. A Ponte perde o jogo pelo placar de 1-0, até para ouvir aí, né, algum jogador aí do time da Macaca, viu, o Grigô? Jogador do time da Ponte, esperar aqui a saída do jogador da Ponte Preta nesta derrota da Ponte pelo placar de 1-0. Acabou. No estádio Moisés Lucarelli. Vai, Albert Cavalcante. Novelli Júnior, acabou, terminou. Ituano 3, Guarani 0. O Edson JVG. É isso aí. A derrota tá aí. Que venha o derby. Brigatti, esse tem amor pela Ponte, diz o Sérgio Pasquini. Fabiano Aparecido Ferreira, triste. O Edson, o pessoal tá falando do Brigatti aqui, gente. O Brigatti tá muito bem lá no Sampaio Corrêa e não volta pra Ponte, não. O Brigatti saiu muito magoado com a Ponte, tá? Só pra lembrar aqui os esquecidos, né? O Brigatti foi demitido com o time na 3ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. Ângelo Roberto Biasi, é uma pena, mas um aprendizado muito duro. Quem sabe traz novos jogadores e um treinador de renome que nunca trabalhou na Ponte. Eu diria um técnico argentino. Se trazer um técnico de fora que não conhece aí o time... é brigar para não cair mesmo, hein? Isso já era anunciado, diz aqui o JC Guilherme. Não houve quem enxerga futebol. Falamos, apontamos, gritamos que isso não iria dar certo. Pagaram o risco e se ferraram, para não dizer o outro nome. Cadê o presidente Batuqueiro? Prometeu um monte de coisa, tá dizendo o JC Guilherme. Palavrão eu não vou ler, viu, JC? Defendi até onde deu, Renatinha Dalgalo. Renata era do meu time também, né? Do time... dos Kleinas, né? Mas agora, se o presidente continuar com o Kleina, aí não dá, né? Os meus argumentos eu já joguei na 15ª gaveta do inferno. Ronaldo de Lima, pega o Lucha. Podemos cair no Paulista? Sim, Wilson. Sim, a Ponte tá 1 ponto do time que está sendo rebaixado nesse momento. O segundo time, né? Porque o Novo Horizontino tem 2. Arthur Viseu, quem não enxergava isso desde o começo não entende nada de bola. Matheus Anjos, explicando a derrota. Vai. Só que a gente só vai passar esse momento difícil, treinando muito e tentar reverter nos jogos. A gente vem para um clássico, a gente sabe que a cidade de Campinas aqui para esse clássico e a gente vai buscar nossa confiança nesse clássico. A gente precisa vencer, porque a gente tem qualidade, são jogadores de qualidade, falta encaixar. A gente não está tendo tempo para treinar, é jogo atrás de jogo, mas a gente vai com tudo para vencer o clássico e reverter essa situação. Ele fala também sobre a dificuldade, né? Sobre a oportunidade, sobre o sábado. A gente sabe que se vencer esse clássico, volta acho que a confiança de todo mundo, que querendo ou não esse momento ruim tira um pouco da confiança, mas nesse momento difícil que a gente vê quem é quem, né? Os grandes jogadores, a gente precisa passar por esse momento. A torcida vem, apoia, é normal eles criticarem agora, mas a gente vai passar dessa fase. Tá aí, portanto, então. Tá aí, Matheus Jesus, baseado em P, focando no derby já. Baseado em P de Ponte nenhuma, né? Que a Ponte vai sair dessa fase. Com esse emaranhado de jogador aí, time sem esquema tático, né? E agora não dá, cara. Não dá. Se a diretoria da Ponte insistir com o Kleina, aí é aquela história, né?
de ir para a praia com previsão de chuva forte, com 99% de previsão de chuva, né? O Wilson Correia tem que jogar com vontade, treinar é consequência. Todo comentarista enxerga que o time não é bem treinado. Só vocês aí do FI que não. Ô, Arthur Viseu, você tá com algum probleminha? Tá com algum probleminha? O que eu falei? Tô falando isso desde segunda-feira, na hora da macaca. Querido, criticar, mas com base, né? Se for pra ficar tirando com a nossa cara, aí não, né? Vá com a verdade. Eu costumo dizer o seguinte, não seja injusto, né? A injustiça é um dos grandes pecados do homem. Porque você sendo injusto com outra pessoa, você talvez não dê a condição que ela se recupere da injustiça. Não seja injusto. Acabei de falar aqui, pô. Ou você tá só mandando mensagem e não tá ouvindo o que a gente tá falando? Matheus Anjos, você não sabe nada. Tá dizendo aqui o JC Guilherme. Xande APP tá com a gente. Fábio Fernandes, time perdido desde o começo do campeonato. Botafogo, um time bem pior que nós. Não vem falar que é melhor, não. Ô, Fábio. Pô, se a gente começar a desmerecer o adversário também, aí pronto, né? Botafogo é bem melhor que a Ponte, sim. Botafogo é bem mais treinado que a Ponte, sim. Com o Leandro Zago, que começou aqui na Ponte Preta. Sim. Botafogo tem 3 vitórias fora de casa em 4 jogos. Ô, Fabião, pô, meu. Né, eu não vou pra grupo, não. Eu não desmereço adversário, não. 11 pontos nesse momento a equipe do Botafogo. São muito melhores que a gente, ó. Estão muito mais bem treinados que a gente, Fabião. Pô, a gente tem que... O nosso time tá ruim, tá? Mas a gente tem que dar, né, a César o que é de César. O Botafogo é melhor que a Ponte. O Botafogo tem um esquema tático definido. Qual que é o esquema tático definido? Esquema retranca. Igual o nosso. Só que com uma diferença. O Botafogo tomou acho que 5 gols no campeonato. Em 7 jogos. A Ponte tomou 11. 11. Botafogo tá muito melhor que a Ponte, mas ó, muito. Mas muito melhor que a Ponte. Só a Ponte tem 50% mais agora. Carlos, o Botafogo marcou 4 gols, agora com essa partida marcou 5 e sofreu 6 gols. Marcou 5, sofreu 6. Sofreu 6, ó, diferente da Ponte que sofreu 11. Vitor Augusto, Fábio Fernandes, Arthur Viseu, Kaique Fittipaldi. A Ponte é um time sem comando, diz o JC Guilherme. Pelo amor de Deus, vocês viajam. O time está em fase de transição, como diz o Kleina. Meu Deus. Faz tempo que falamos, mas muito teimava. O Kleina é o time sonolento. Vocês tinham razão, Vocês tinham razão. Agora eu fui pro time de vocês. Cleira Medroso. Estamos a 2 passos da tragédia anunciada, tá dizendo o Xande APP. Some daqui, diz o Kaique pro Kleina. Time sem vontade, time sem raça, joguinho de bola pra trás. Tá dizendo o Wilson Correia, Lula dos Santos. O Ronaldo de Lima Neto colocou agora. Você tá certo, Ronaldo. Carlão, não queria estar certo, Ronaldo. Eu não queria, cara. Agora eu não queria estar certo. Eu não gostaria de falar isso. E eu não vou ficar feliz aqui, porque agora eu estou certo. Aliás, eu fiquei errado, né? Até domingo, estava errado até domingo, mas os meus argumentos, como disse, né, para quem acompanha o nosso trabalho, mas acompanha mesmo o nosso trabalho e não só de ouvir falar, porque só de ouvir falar é fácil, né? Ou passa, né, no trabalho, porque tem gente que ouve 10 segundos e acha que aquilo é aquilo. Mas quem acompanha o meu trabalho nas redes sociais, tem a Hora da Macaca, ficamos 2 horas, né, fazendo a Hora da Macaca na segunda-feira, das 8 até as 10 da noite. Falei várias vezes que os meus argumentos estavam na gaveta. E agora foi para a gaveta do inferno. Ponte perdeu pelo placar de 1-0 para a equipe do Botafogo. E que derby, hein? Que derby no sábado. Eu vou dizer aqui, antes de passar para o Albert, quero saber aqui dos companheiros, rapidinho. Frank, será que no derby os times terão 2 treinadores interinos, na sua opinião? Ou só um vai ter técnico interino ou nenhum? Segundo as previsões astrológicas aí, é para ter 2 interinos aí. 2 interinos. Teremos 2 interinos. Albert Cavalcante, o que você acha do derby no sábado? Eu acho que só terá um interino. Eu acho que o Daniel Paulista fica lá. Mesmo 3-0? Mesmo 3-0. Fica? Fica. Mas pressionado? Muito pressionado. Eu acho que, dependendo do resultado do derby, aí ficará os 2 interinos. Mas aí não é aquilo, o que vale para a Ponte vale para o Guarani também.
você esperar pra perder o derby pra mandar o técnico, você dá a arma pro inimigo, né? Os caras, além de tudo, ainda vão lá na rede social tripudiar, tá vendo? Ganhamos o jogo e os caras demitiram o técnico. Pois é, Carlos, quando a semana passada... Demite antes já, Isso, pô. mas quando na semana passada o Michel Alves apareceu, né, dando entrevista coletiva, quando é jogadores que tem que dar entrevista coletiva, ali já sentimos alguma coisa, o verdadeiro escudo, né? Aí teve a vitória contra o Novo Horizontino e agora aqui a derrota, né, por 3-0. Vamos ver, Carlos Corsato, o que acontecerá sábado. Sábado não, né? Daqui a pouquinho, né? E aí, Grigo? 2 técnicos interinos, só um técnico interino ou nenhum técnico interino? O Albert explicou bem a situação lá do Guarani. Acho que o Guarani não mantém o Daniel Paulista. E na Ponte Preta, a bronca que o torcedor tá do Gilson Kleina, se ele vai pro derby e perder, olha, vai ficar muito feio. Então, na minha opinião, 2 interinos. Na minha opinião, cai o Kleina e não cai o Daniel Paulista, mas o Kleina cai. O Kleina não passa desta noite. Bom, é isso. Canais Futebol... Aperta o play aí, viu, DJ? Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Albert Cavalcante. 21h04 aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta, jogando em casa, foi derrotada pelo Botafogo por 1-0. E agora, hein, torcedor Ponte Pretano? E agora, Gilson Kleina? O que será da macaquinha querida com essa derrota? Aqui vocês ouviram, né? A bancada preta e branca falando que capaz de Gilson Kleina não está no comando. Como disse também o Carlos Corsato, se caso vocês acompanham o trabalho sério que eles fazem aqui, a hora da macaca, assim disse Carlos Corsato, abre aspas. Todos os argumentos dele já tinham ido por água abaixo. Mas vamos lá ouvir, né? Vamos ouvir ali o Grigoleto, Anderson Grigoleto, o seu destaque, né, desse jogo, da derrota da macaca contra o Botafogo. Tentar juntar os cacos mais uma vez, né? Com relação a jogadores que estavam pendurados, apenas... Esse caco já virou pó faz tempo, virou, hein? Que já quebra, pô. Já virou. Apenas o Fábio Sanches estava pendurado com 2 cartões, então não tem nenhum problema de cartões amarelo, nem um jogador suspenso para enfrentar o Guarani no próximo sábado, às 20h30. Resta saber se Gilson Kleina mantém-se no cargo. Resta saber se ele vai dar a entrevista coletiva também, viu, Carlão? É isso que eu ia perguntar até pro Carlos. Ô, Carlos, como a entrevista coletiva do técnico da Ponte Preta, você manda, Sim, já fiz a pergunta, já mandei a pergunta, né? E aí na Ponte Preta é por áudio, né? A primeira que vem, o primeiro material vem áudio da entrevista do Kleina. Quando o jogo da Ponte Preta é no Majestoso, a entrevista demora depois que termina o jogo, 40, 45 minutos. Essa tem sido a média para a entrevista chegar. Até agora, a Ponte Preta não divulgou nada, né? Até agora a Ponte Preta na assessoria de imprensa não está dando nenhuma informação. Já mandei aqui a pergunta, né, para a assessoria de imprensa, né? Tá todo mundo aqui fazendo pergunta pro Kleina e as perguntas, elas fogem até do adversário do Botafogo, porque, cara, não tem jeito, né? Eu tenho certeza que aqui também, como lá no vestiário do Guarani, as perguntas estão sendo relacionadas também muito à pressão pro jogo contra a Ponte Preta. E não há muita diferença aqui na pergunta dos companheiros, não. Vamos aguardar aí a entrevista, a expectativa é de trazer a entrevista também aqui no Fim de Jogo dos canais Futebol Interior, viu, Albert Cavalcante? Não tem eleição do melhor em campo quando o time perde, né? Então, vamos para as notas do jogo, o comentário do Frank Francisco e depois o segundo tempo de Corinthians e Mirassol. Então tá certo, então vamos para as notas do jogo, Frank Francisco. Vamos lá, Albert. Tem vinheta. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos aí para as notas do jogo, Frank e Francisco. Quero ver essas notas. Vamos ouvir essas notas do jogo, né? Porque você está afiado, né? Você estava aí revoltado, arrancando as suas madeixas aí em relação a alguns jogadores da Ponte Preta. Vou falar uma coisa aqui, gente. Tudo bem as notas, mas
duas expressõezinhas bem rápidas aqui pro torcedor. Depois que você completar isso, posso só passar uma informação que Manda foi passada já. pelo nosso querido companheiro Marcos Ceroni, Manda já. da Ponte News, que está lá no estádio Moisés do Carelli, estava conosco na transmissão. O Ceroni disse que a torcida cantando "Ô Lelê, ô Lalá, se o Gilson não cair, o bicho vai pegar". Tá aí, Carlão. Não tem o que fazer mais. Passou da hora. Mas eu queria só salientar uma coisa, gente. Eu, o Carlos, o Grigo, acho que uma boa parte da torcida, nós estamos desde o início torcendo para o Kleina dar certo, torcendo para esse elenco encaixar. Só que chega uma hora, meus amigos, que não tem mais o que ser feito. Paciência tem limite, desculpa também tem limite. E assim, ó, continuamos todos pontepretanos, mas a gente precisa ter agora pé no chão. Não dá em sã consciência pra gente querer achar que o Kleina vai conseguir arrumar alguma coisa. Eu já tinha falado segunda-feira na hora da macaca. Até o certo que ele fizer agora vai dar errado, amigo. Chegou, passou, passa a régua, tira ele. Vamos pra nota? Vamos pra nota. Vamos começar com ele, né? Com o goleiro Igor Vinhas. Pra mim não foi culpado dos gols, mas o time perdeu. Nota 5. Nota 5 pro Igor Vinhas. Ele que fez umas intervenções aí. Nota 5 do Frank Francisco. Lateral direito, o Kevin, camisa número 25. Eu tento ter boa vontade com o Kevin, mas não dá. Nota 4. Nota 4 pro Kevin. Tenta ter boa vontade, o Frank. O menino não consegue acertar cruzamento, gente. Ele acertou Nem só uma passe, bola não tá na cabeça acertando do Matheus Jesus. O Carlos na transmissão toda hora. Kevin, me ajuda a te ajudar. Acerta o passe. Não dá, né, gente? Vamos lá, o camisa número 3, Thiago Lopes. Hoje o time mergulhou na mediocridade, no medo. Ou seja, refletiu seu treinador, tá? Nota 4 pro Thiago também. Nota 4 pro Thiago. A zaga foi, né? Vamos dizer assim que a jogada do gol ali foi uma pichotada. Lambança Uma total. lambança. Porém, não vem dessa partida só, né? Então vamos lá, Fabrício, o camisa número 4. Fabrício, pra mim, vinha bem, mas mergulhou também na mesma pasmaceira. Nota 4 pra ele. Nota 4 para o Fabrício. E o Matheus Anjos, camisa número 16, né? Que saiu ainda amarelado. Eu quero fazer uma ressalva pro Matheus. Eu tô dando nota 5 pra ele, mas eu quero deixar aqui a minha reivindicação. Pra gente ficar pedindo jogador pra entrar no time, o cara tem que jogar. E não é entrar que nem entrou hoje, fez 2, 3 boas jogadas e no jogo seguinte ir mal, tá? Tem que continuar mantendo essa pegada. Se jogar o que jogou hoje, tem que ser titular, que a gente não tem meio armador. E ele é meio armador. Entrou e fez o papel dele. Mas em protesto, porque tá aí há um bom tempo também e não disse a que veio, nota 5. Nota 5 então para o Matheus Anjos. E o Léo Santos, Frank Francisco, camisa 14, lateral esquerdo. Hoje não foi uma boa partida do Léo também não, nota 4 pra ele. Nota 4. Nota baixíssima aí pra linha defensiva da Ponte. E o Jean Carlos, amarelado, camisa número 13. O Jean Carlos, ele começou bem tímido de novo, teve uma leve melhorazinha aqui na segunda etapa, mas 4,5, não é mais que isso não. 4,5. O Frank, você tá com a mão, hein? Com a mão, com a foice, hein? Leonaldi, camisa número 5. O Léo dá até dó, corre pra cá, corre pra lá, se mata, mas hoje não tinha jeito. Mesmo assim, eu vou dar uma nota 5 pra ele aí pela correria, pela luta. E agora o camisa número 8, Wesley. 4. 4 pro Wesley? 4. Entrou em campo, suou a camisa, tentou. Que nem o Carlão falou, errou tudo, mas pelo menos tava lá, tentou. Não se omitiu, se apresentou, não teve medo. Né? Acho que a experiência ajuda nessa hora. Só não deu certo. Nota 4. 4 pro Wesley. E o Matheus Jesus, camisa número 10. Esse sim. Esse sim, conseguiu fazer a mesma coisa que o Wesley, né? O pior que do Matheus Jesus a gente espera mais, né, gente? Cara, entra em campo, a gente fala agora, agora vai melhorar o time e o negócio não anda, né? Então nota 4 também, que já deu, hein? Já deu, veio pra cá pra jogar, filho. Tá na hora, né? O Frank Francisco tá nervoso, hein? 4, 4,5, 5 pelo Leonaldi. Então vamos lá, no Fecim, camisa número 20. É uma das piores partidas do Fecim na Ponte Preta, tá? Pessoal aqui, às vezes, o Carlos vai lembrar disso, muita gente
no Planeta dos Macacos, ficava bravo comigo, eu sempre dava nota boa e sempre exaltei a qualidade do Fecim. Mas hoje, gente, o negócio foi terrível. Fecim nota 4, também não conseguiu jogar, não achou espaço em campo. Hoje nada deu certo. Nota 4 pro Fecim. E pro Pedrinho, que você tanto pediu, só que ele chegou, né? Ele foi substituído no finalzinho do jogo e ali você ficou louco. Na verdade, Albert, assim, olha, esse aqui é um protesto que eu deixo pro torcedor. No geral, para nós no futebol e pro torcedor também. Não adianta a gente pegar um menino da base, deixar ele no banco, pedir para ele entrar e o gênio do treinador colocar ele aos 40 do segundo tempo, com o time perdendo o jogo em casa. Isso é você, no mínimo, nos chamar de idiota, porque ele não é Pedrinho Arantes do Nascimento. Bota o moleque antes pra jogar, gente, pelo amor de Deus. Quando que vai ter uma coisa séria no futebol? Não dá mais pra aguentar essas coisas. Ou o garoto serve pra jogar, ou então nem bota em campo. Se eu tô no banco, sou o Pedrinho, eu não entro. Ô, louco. Com 4 minutos eu vou fazer o quê? Carregar o time da Ponte nas costas? Tá louco da cabeça? Sem nota pro Pedrinho. Sem nota pro Pedrinho. Então você tá querendo dizer que falta consistência. É isso? Claro, o cara tem que ter pelo menos, gente. Pelo menos. O Carlos sempre fala isso. Um princípio. O Kleina tá mais perdido que cachorro caiu do caminhão de mudança. Pelo amor de Deus. E o artilheiro do campeonato, né? Um dos artilheiros do campeonato, o Luca, camisa número 9. O Luca dá dó, né? Corre pra cá, corre pra lá, Passa mas fome, hoje... né? Hoje ele passou fome. Ele, o Pedro Júnior, o Ribamar, os caras vão morrer de fome aí, porque do jeito que vai não dá. Mas vou dar nota 5, porque não tem como, o time perdeu. Nota 5 pra ele. Nota 5 pro Luca. E o Pedro Júnior, camisa número 11. Hoje o Pedro lutou bastante, tentou e tal, mas nada deu certo, nem drible. Nota 4 pra ele. 4 pro Pedro Júnior. E o 29, Ribamar, ele teve algumas chances, hein? Ali ele perdeu. Vamos dizer que o goleiro defendeu, né? Mas ali ele perdeu uma chance, né? Albert, eu queria passar um pano pra ele aí, galera, mas não vai dar. Tem que dar uma nota 4 pra ele também. Entrou, teve a oportunidade. Se ele pega bem naquela bola, tá bem posicionado, nós podíamos estar falando de um empate, né? Mas eu vou dar nota 4 pra ele também. Nota 4 pro Ribamar? Isso. Olha, Ribamar, hein? Com nota 4. Bom, chegou ele. Nota pro técnico Gilson Kleina. Kleina, minha nota de despedida pra você. E olha que eu sou seu fã. Lembrando que ele não caiu ainda. Eu sou seu fã. Não, mas eu tô me despedindo dele. Meu amor por ele acabou a paz, acabou. Carlão, posso falar? Eu sei que você vai brigar comigo, mas... Não vou brigar, não. Meu saco já deu, estourou, Kleina. 0 pra você, 0. Você errou tudo. Você conseguiu errar tudo, amigo. O time da Ponte não tem padrão, o time da Ponte não tem esquema tático. Os jogadores que a gente podia esperar alguma coisa, você ou lança adiantado ou demora pra colocar. Ou seja, arrebenta com todo mundo. E eu vou voltar a falar, gente. O Dedé, quando foi lançado, tava o campo encharcado, não era dia pra Dedé jogar. O erro não é só do Kleina? Não me importa, galera. A Ponte precisa entrar nos eixos. O Eberlin tem que dar a cara a tapa agora e botar a casa em ordem. O negócio não tá legal. Na base já começou a mexer, beleza. Agora chegou o time de cima. Brincadeira, hein? Gilson Kleina. Será que o Gilson Kleina passa para o derby? Será que o Gilson Kleina consegue passar por mais essa? Pelos comentários, até mesmo pelo Carlos, né, pelo Grigoleto. Carlos, eu sei que não está na pauta, mas eu quero saber de você. Mais uma vez, o que você pensa sobre tudo isso que vem acontecendo com a sua macaca querida? Não é só isso que não está na pauta, né? A derrota de hoje também pro Botafogo não estava na pauta. E a pauta é só um esqueletinho, tá? A gente falar aqui que o que importa é pro torcedor, pra gente comentar aqui essa derrota da Ponte, né? Essa não estava na pauta, né? Até entendo, olha só o absurdo que eu vou falar aqui, hein? Psicologicamente, olha como nós nos apequenamos. Psicologicamente, o empate contra o Botafogo hoje, a Ponte entraria melhor do que o Guarani. Pelo resultado. Pelo resultado. Porque o Guarani tomou de 3. Só que ninguém consegue zoar ninguém, né? Exatamente. Porque o Guarani toma 3 lá e a Ponte toma 1 aqui. Quer dizer, é o clássico do ruim contra o pior. Vamos combinar, né?
não é informação, tá, gente? Aí é opinião, todo mundo tem direito de dar a sua opinião, e eu vou colocar a minha aqui, sem ficar em cima do muro, né? Só se o Marco Eberlin, né, foi pra Lua, foi abduzido por uma máquina extraterrestre, levaram ele lá para outro lugar, né? E trouxeram uma cópia do Marco Eberlin. Porque aquele Marco Eberlin que nós conhecíamos, né, há 15, 20 anos atrás, já teria demitido o Gilson Kleina num jogo contra o São Paulo, né? Mas, né, passa o tempo passa, aquela poupança que o banco mudou de nome não continuou numa boa, né? Mas ele mudou o seu jeito. E o Kleina ficou. Entendo. Talvez fosse ingratidão, vou usar essa palavra, com o Kleina, por tudo que ele fez, né? O que o Kleina... Isso é uma informação. Agora é informação, não é opinião, tá? Uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas o Kleina está com 10 meses de salário atrasado. Ele recebeu janeiro, né, dessa nova gestão, mas ele ficou sem receber 7 meses de 2021 e tem 3 meses de 2020. Então já está 10 meses sem receber. Então, por gratidão ao Gilson Kleina, talvez a diretoria de futebol demitir contra o São Paulo, né, uma derrota contra o São Paulo, do jeito que foi, com um passe dado, né? Eu até achei que eu estava transmitindo um jogo do Boxing Day, lá do campeonato inglês, né? Natal, né? Que foi um presente lá. Até palma vocês bateram aqui. Então, foi um presente, né? Pro jogador de São Paulo, né? Então, talvez, até por isso, até pelo respeito com o treinador, né? A diretoria segurou. E eu também seguraria. Naquele momento eu seguraria. Podem criticar, eu também seguraria, né? Mas... agora não tem explicação, né, cara? Agora não tem explicação. É um time que, infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, tá mal treinado, não tem esquema tático, ó. O pessoal criticava o Kleina no Campeonato Brasileiro, falava, a Ponte não tinha esquema tático. Não. A Ponte tinha esquema tático. Às vezes perdia, mas tinha um esquema definido. Ele foi até o final com aquele esquema. Eu já falei aqui, a Ponte já jogou com 3 zagueiros, já jogou com 2 zagueiros, já jogou com 3 volantes, já jogou com 2 meias, já jogou sem nenhum meia, já jogou com 3 atacantes, já jogou com 2 atacantes. Não tem esquema, né? Não tem esquema. Não tem uma preferência, né? Por exemplo, um dia o Matheus Jesus não entra. Não entra. Não, num dia ele é titular. Exato. No outro ele vai pro banco, não joga 1 minuto sequer. Aí no outro ele entra no segundo tempo, no intervalo. Não tem assim uma coerência, né? Não tem um passo a seguir, entendeu? Então tá perdido. E entendo que pra torcida da Ponte, como diz o Marcelo, vamos evitar essa fadiga, né? Pra torcida da Ponte é melhor evitar essa fadiga, né? Ficar aí com o Kleina, né? Até o derby, aí a probabilidade de tomar fumo no derby, apesar também do Guarani tá jogando uma bolinha pequenininha, mas, né? Vamos pegar o tamanho da bola da Ponte com o tamanho da bola do Guarani. Entendo que o Guarani é favorito pro derby. Por quê? Porque primeiro joga em casa, né? E a bola do Guarani, apesar da derrota, né? O pessoal fala que tá jogando... E tá mesmo, né? Então, a probabilidade é grande de tomar fumo, né? Aí, uma fadiga desnecessária pro torcedor sofredor da Ponte Preta que tá sofrendo, já tá pedindo a queda do Kleina, né? Tem o Nenê Santana aí, não vem com aquela história, não conhece o elenco, conhece, já tá aí já desde o começo do Campeonato Paulista, foi ele que também ajudou a contratar, tá aí, é técnico, não é bobo, conhece futebol, tem o Luiz Fabiano lá que também não é tonto, sabe, não quero que ele seja técnico, mas não é tonto, tá bom? Tem o Eberlin que não é bobo, não nasceu ontem pro futebol. Com o Kleina não dá. Com o Kleina é uma fadiga desnecessária. E o Nenê jogou muito, né, Carlão? Então tem embasamento pra fazer alguma coisa ali no banco. Mais do que o Kleina vai sair, com certeza. Mais que o... Mas certeza, até agora nada, viu? Até agora nada. Também estou de olho também do outro lado também, até agora nada, né? A única coisa que nós temos informação que foi uma derrota achapante lá também. Mas vamos seguindo, né? Aqui a coletiva do treinador nós esperamos, chegou, né, Carlos? Não chegou aqui? Não. Então vamos lá. Pode chamar a ficha técnica. Vou chamar a ficha técnica então. Vamos lá.
Proni Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Proni Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Sempre para sempre de bem com a vida nos canais Futebol Interior. O confronto de número 83 entre Ponte Preta e Botafogo deu Pantera, deu Botafogo de Ribeirão pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo Bruno Michel a 16 minutos do segundo tempo. Uma falha grotesca da zaga da Ponte, mas o Bruno Michel, que jogou muita bola hoje, jogou muito bem, não tem nada com isso, o Botafogo também não tem nada com isso, venceu pelo placar de 1-0. A Ponte perdeu com Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Léo Santos e Jean Carlos, Fabrício, depois o Matheus Anjos, Leonaldo e Wesley, depois o Jesus, Fecim, depois o Pedrinho, Luque, Pedro Júnior, depois o Ribamar, Gilson Kleina, o treinador. O Botafogo, o Pantera, David no gol, fez uma defesaça numa cabeçada do Matheus Anjos. Marlon, Joseph, Joaquim Henrique e Jean Vitor. Meio campo com Tarek, Emerson e Felipe Souto. Matheus... não, esse não jogou. Bruno Michel, depois o Rafael Tavares. Thiago Reis, depois o Luqueta. E Dudu, depois o Hélio Paraíba. Leandro Zago, o treinador. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira, 44 anos, comerciante. Com ele, o time mandante não tem sorte no campeonato, não tá com sorte, não. Já foram 6 jogos, né, dele como árbitro nesse campeonato e o mandante só ganhou um jogo. Foram 2 empates e 3 vitórias do visitante. 44 anos, ele é comerciante. Daniel Luiz Marques, 40 anos, professor auxiliar 1. O Miguel Cataneo Ribeiro da Costa, representante comercial, 40 anos, auxiliar 2. O quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos, 24 anos, administrador de empresa. O VAR, Péricles Bassols Pegado Cortês, 46 anos. Vamos lá. Vamos cortar aqui os T's e pingar os Is. Dar a César o que é de César. Eu quero ver, mas quero ver com muito carinho aquele gol da Ponte. Eu entendo, né? Faço a minha culpa, que eu sou muito, mas muito. Meu olho é muito Ponte Pretano, muito. Mas eu tô procurando algum defeito naquele lance. Juro por Deus que eu tô procurando. E eu não tô vendo assim. E olha que eu uso um óculos bom. Não tô vendo tão fácil naquele gol de empate do Léo Santos. Ia mudar alguma coisa no meu comentário? Nada. A Ponte continua sendo um time sem esquema de jogo, que não tem padrão definido, que não tem coerência na sua escalação, que tem jogadores fora de forma. Não ia mudar nada. Né, o empate. Mas pelo menos a Ponte não ia perder, né? E um ponto pode fazer a diferença no final do campeonato. Gol, Bruno Michel, 16 minutos, segundo tempo, 1-0. Público 2.457, o público total, para 37.985 a arrecadação. Mais um jogo em que a Ponte Preta toma prejuízo no borderô. Segundo o Marco Antônio Berlim, a Ponte precisa de R$80 mil para mandar um jogo no estádio Moisés Lucarelli. Fim de jogo no Majestoso. Tem cartões também, né? Bruno Michel levou cartão amarelo, Luqueta também... Não, o Luqueta tomou cartão amarelo pro time do Botafogo. Não achei mais ninguém aqui. O Fabrício, o Jean Carlos foi amarelado. Matheus Anjos também tomou cartão amarelo no time da Ponte Preta. Arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, tirando aquele gol que pra mim foi legal e ele anulou, né? A Ponte Preta perdeu pro Botafogo pelo placar de 1-0, 7ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista, 16 de fevereiro de 2022. A ficha técnica do jogo, Albert Cavalcanti. Tá aí a ficha técnica do jogo completa com ele, Carlos Ponte Preta Corsato. Então agora eu vou passar a classificação do Campeonato Paulista grupo por grupo, para nós vermos como está o desenho, né, dos times da região. Times da região, hein? Legal, Ponte Preta e Guarani. Boa. Vamos lá, Grupo A, Corinthians vem em primeiro com 10 pontos, em segundo vem Água Santa com 7, em terceiro Guarani com 7, em quarto a Inter de Limeira com 6. O Grupo B, São Bernardo com 11 pontos, em segundo vem o Tricas, né, com 7 pontos, em terceiro vem a Ferroviária também com 7, em quarto vem o Novo Horizontino com 2.
No grupo C, o Palmeiras de braçada, hein? 13 pontos, né? Em segundo veio o Ituano. Olha só, Ituano com 11 pontos. Em terceiro vem o Botafogo com 11. E o quarto, o Mirassol com 9. Esse grupo C aí tá bolado, hein? Equilibradíssimo. De pontos é o melhor grupo do Exatamente. campeonato. E o grupo D, RB Bragantino com 10 pontos. O Santos com 9 pontos. Santo André com 7. E a Macaca com 7 pontos. Uma vitória hoje aí seria, em termos de campeonato, né? Porque tá embolado, hoje né? não podia perder. Por isso que eu tô falando, até o empate pra Ponte hoje não seria ruim. Porque assim, eles dizem que o número-chave, né, pra pontuação para não cair é 12. Mas olhando bem assim... O corte vai ser mais assim. O corte vai ser mais assim, porque o Novo Horizontino, esse já foi, né, Carlos? Até o pessoal, né, mandar um abraço lá pro Kleberson e todo o pessoal da Rádio Amizade, até o próprio pessoal lá da Crônica de Novo Horizonte acha muito difícil, porque, vamos lá, um time que faz 2 pontos em 7 jogos, é surreal você entender que ele vai fazer 10 pontos em mais 5 partidas. Pode acontecer? Pode. Futebol, né? Futebol, né? Tá aí pra mostrar que coisas possíveis impossíveis acontecem, né? Improváveis, impossível não, porque impossível é impossível, não vai acontecer, mas coisas improváveis acontecem. Mas é muito difícil você cravar que são 5 jogos mesmo, porque são 12, né? Já foram 7. Então, você vai fazer 10 pontos em 5, né? Pode ver, já foram 7 jogos e mais da metade dos times não conseguiu fazer 10 pontos. Exatamente. Pois é. Então, o Novo Horizontino vai ter que fazer pelo menos 10 pontos em 5 jogos. Eu acho muito difícil, mas o que tá caindo hoje tem 6 pontos. Isso. E a Ponte tem 7. Exatamente, a Inter de Limeira. O Guarani tem 7, o São Paulo tem 7, Ferroviária tem 7. Porque assim, o grupo injusto é o grupo C, né? O grupo da injustiça. O Palmeiras 13, Ituano 11, Botafogo 11 e Mirassol 9. Botafogo com 11 seria líder nos outros 3 grupos, Exatamente, né? É o grupo da injustiça. Nesse momento, na classificação geral, o Botafogo é o 4º colocado. Esse campeonato, vamos combinar, né? Desde o começo, né? E ó, vamos parar também aqui de ficar colocando a culpa só na Federação Paulista de Futebol. Exatamente. Porque a Federação Paulista de Futebol não faz nada sem os clubes. Então tem 16 cabeças aí que aprovam esse negócio, né? Isso. Isso aí parece aquela emenda, se eu não me engano, é a emenda 701 que estava lá no Congresso, que os caras apelidaram de emenda Frankenstein. Esse Campeonato Paulista parece o Frankenstein, cara. Ô, coisa feia esse regulamento. Viu? Mas é engraçado, olhando assim, imagine só, o segundo colocado, se não fizer mais pontos, com 7 pontos, ele pode ser rebaixado. Sim. A Ponte Preta em 2020 foi assim. Exatamente. A Ponte terminou o primeiro tempo sendo rebaixada do última rodada. Exatamente. E acabou o jogo nas oitavas de final do Campeonato Paulista. Então, esse campeonato, não sei se é pros grandes, se é pros pequenos, porque é bem mal feito. Não, cara, falar que o campeonato é pro grande é chovendo molhado, né? E aqui não é chororô de time do interior. Mas os caras são grandes, né? Não dá pra você competir. Por exemplo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, os caras recebem 40 pau pra disputar o Campeonato Paulista. Os outros 8. E o Santos quase, ano passado, ele ia conseguir essa façanha, Carlos. Sim. Mas não caiu, né? Não conseguir caiu. Essa... mas foi muito mal. Mas falar isso, mas eu acho que do jeito que eles fazem aí, é ruim até pros times grandes. É porque assim, se for o corte, o Corinthians já tem 10 pontos, né? Vamos aí ver a torcida aí do Tricas aí, que tá todo mundo roendo a unha por causa do Rogério Ceni, você mesmo fazendo elogios a ele, né? Que o São Paulo ainda vai engrenar. Tá todo mundo roendo a unha porque Santo André, Ponte Preta, o São Paulo, né? A Ferroviária, o Guarani e o Água Santa estão no grupo A, estão com 7 pontos. Pois é. Olha só. E o Guarani tem que tomar cuidado, porque tomando esses 3 gols aí, o saldo de gols foi lá embaixo. Exatamente. Né? Foi lá embaixo. Deixa eu mandar um abraço aqui, viu, Albert, já que a gente tá resenhando. Muita gente aqui, eu quero dar moral aqui pro nosso ouvinte. Eu tive que sair do YouTube, porque vacilei e acabei deixando a outra máquina aqui sem bateria. O Roberto Santos, time sem padrão. Se bobear, o Novo Horizontino tá jogando melhor. Se bobear? Ronaldo de Lima Neto, sorte que tem Novo Horizontino, mas ainda tem uma vaga. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, derby vai ser empate. Os dois estão péssimos, tá dizendo ele aqui. O Sérgio Pasquini coloca, Brigatti já. O Brigatti não sai do Sampaio Corrêa, já falei aqui. E tem outra, hein? O Brigatti saiu muito magoado, não com essa diretoria, mas saiu muito magoado
infelizmente, com a instituição Ponte Preta, que acaba sofrendo, né? Por quem comanda. Porque às vezes não há distinção de quem comanda contra a instituição. E eu falo isso com propriedade, gente, porque em 2019 eu, não como funcionário, né, mas prestei um serviço muito bacana lá para Ponte Preta e, cara, eu não recebi sequer um tchau de quem comanda a ponte. Sequer um tchau, sabe? E você fica chateado. Você fica chateado, mas o amor pelo clube, os caras não vão conseguir terminar. Os caras não vão conseguir acabar. Muito pelo contrário, meu amor pelo clube aumentou tanto que eu agora sou conselheiro contribuinte. Né? Que, aliás, vou falar outra coisa, hein? Para receber esse boleto, o raio do boleto não vem no e-mail. Não vem. Isso é um inferno, cara. O boleto não vem no e-mail, você quer pagar. O boleto não vem no e-mail. Aí você manda mensagem lá pro pessoal que atende, o pessoal responde 72 horas depois e mais 72 horas depois o boleto não vem. Parece que o time tá nadando de braçada, né? Parece que o time nada de braçada. E quem começa a pagar lá esse negócio aí do conselheiro, você tem que pagar 2 anos pra nada. Você não tem direito a nada. Eu não tenho direito a entrar no estádio pagando R$75. Se eu fizesse o sócio torcedor era mais barato, eu podia entrar de graça no estádio. De graça não, mas eu entraria no estádio. Mas, cara, tem muita coisa pra arrumar. Mas, pô, manda o boleto pra me pagar, pô. Eu queria que os meus clientes, né, os caras que não me pagam, fosse assim também. Eu, Carlão, manda o boleto pra me te pagar. Mas não, o tonto aqui fica lá ligando toda hora. Manda o boleto do sócio contribuinte pra me pagar, manda o boleto. E até agora nada. Venceu dia 8, hoje é dia 16, e ó, nada. Aí manda um aplicativo, eu agora já tô bravo, vou falar tudo. Manda um aplicativo, você tenta baixar o raio, a porcaria do aplicativo, dá que tá errado, né? Aplicativo tá errado. Aí você liga lá, estamos com um problema. Mas 60 dias com um problema nessa porcaria desse aplicativo, vocês não resolvem, pô? Que raio é esse? Arruma essa porcaria aí, gente. Eu não preciso de vocês pra mandar boleto. Põe lá no aplicativo, eu vou lá e tiro. Eu não sou muito bom nesse negócio, mas não sou tonto, né? Pô, né? Aí o torcedor vai entrar lá no estádio hoje, né? O carro de som fica passando lá que nem um Zé Mané lá. Álcool em gel. Álcool em gel. Aí a torcedora vai entrar com um vidrinho de álcool em gel. Não, você não pode entrar com álcool em gel. Cadê o álcool em gel pra passar na mão? Vocês vão dar o álcool em gel pra 3 mil pessoas? Não dão, né? E tem que jogar o álcool em gel fora. Diz o torcedor que mandou pra mim aqui que ficou um cesto lá cheio de álcool em gel. Aí agora devolve lá, vai lá, viu? Pega o seu álcool em gel lá, torcedor. Quer dizer, tá tudo errado, né? Tá começando a ficar bagunçado também fora do campo. O Sérgio Pasquini, coloca o Moisés no débito que ele resolve. Fabiano Ferreira, Ponte 3-0 no Guarani. A Renata Delgado coloca que o Brigatti não vem. Ela tem a mesma opinião que eu tenho, né? O Brigatti tá muito magoado com a Ponte Preta. E só mais uma aqui, Albert. Às vezes eu empolgo, velho. Fabiano Ferreira, os salários atrasados do treinador não podem entrar nos gramados. A diretoria está vendo que o treinador está pegando raiva, manda embora. O treinador, tá dizendo aqui o Fabiano Ferreira. Não, então, o Fabiano, eu até falei aqui da troca contra o São Paulo, que talvez, né, não seria justo com o Kleina, por tudo que ele passou no ano passado, né? E você demitiu o cara, uma derrota pro São Paulo do jeito que foi, né? Essa foi a minha colocação, do jeito que foi, porque com toda a ruindade ou toda uma fase do Kleina, pô, o que o Moisés Ribeiro fez não existe, né? O que o Moisés Ribeiro fez não existe. Então você mandar o treinador embora por um jogo contra o São Paulo, né? E pega o adversário também, que nessa hora acho que tem que colocar na balança, né? Um adversário não tava jogando nada, Corsato, mas uma hora, né? Uma hora ia dar certo, né? Uma hora ia ganhar. Infelizmente ganhou da Ponte. E você falou isso no começo da jornada, né? Que o São Paulo estava jogando mais uma hora e encaixar e tomasse que não fosse no jogo contra a Ponte Preta. Eu não tenho nada contra os adversários, nada. Só não quero que eles ganhem do meu time, né? Mas, então, foi essa a minha colocação. Não que eu falei, fica com o Kleina aí, porque ele tava com o salário atrasado. Não é isso. O que eu quis colocar foi isso, que talvez a demissão contra o São Paulo pro Gilson Kleina não fosse justo. Agora hoje, né? Futebol não tem justiça, mas hoje a justiça, né, diz que
infelizmente, o trabalho do Kleina tem que ser encerrado. Então tá certo, hein? Carlos Corsato aí falando tudo e mais um pouco da Ponte Preta. Ó, até agora não veio a entrevista. O jogo terminou próximo das 9, né? São 40 minutos. Agora é 21h38, né? Não veio entrevista e nada. Eu mandei uma mensagem aqui perguntando se o Kleina fica, né? E agora o pessoal tem aquela mania de não deixar você saber se visualizou a mensagem ou não, né? Tira o azulzinho? Tira o azulzinho, né? E aí você não sabe se a pessoa leu ou não. Mas não recebi. Não, a pessoa nem leu a notícia ainda, né? Nem leu a mensagem. Eu estou aqui também, só que eu também estou do outro lado também para ver também se tem alguma notícia, alguma informação, nada também, viu, Carlos? Pois é. Deixa eu ver aqui, ó. O outro jogo da Ponte, vamos ver com quanto tempo veio a entrevista. 11h30. Veio com 35 minutos. 35 minutos. No jogo fora. 35 minutos veio no jogo fora a entrevista do Kleina. E agora a demora tá grande. No jogo contra o São Paulo. O jogo contra o São Paulo, me ajudem aqui, coleguinhas. O jogo contra o São Paulo começou às 18h30, né? Terminou por volta de 20h30. 45 minutos, tá? Mais ou menos a média aí da entrevista. Então ainda tá no tempo. Não vamos fazer fumaça não, né? Veio, chegou. Tá aqui, ó. Tá aqui a entrevista. Tá aqui, vou mandar lá pra nossa produção, viu? Fechou, Albert? vamos lá. Vamos mandar, pera aí, deixa eu carregar aqui, vamos mandar lá pra nossa produção. Mas é isso, a expectativa é de demissão do treinador. Se acontecer algo diferente, eu confesso que essa versão Marco Eberlin que está aí, eu não conheço. E aí é aquela fadiga desnecessária, né? Aquela fadiga que ele não precisaria passar, né? Que aí eu acho que o torcedor da Ponte vai sofrer, vai passar muita raiva, né? E a pressão vai ser muito grande pro derby contra o Guarani. Que apesar da derrota por 3-0, por incrível que pareça, tá jogando mais futebol que a Ponte. Por incrível que pareça, tá com um time mais forte do que a Ponte, apesar de perder por 3-0. Então, né, não dá pra garantir que a Ponte... Eu, baseado em nada, eu falo que a Ponte pode conseguir outro resultado que não seja o de hoje aqui contra o Botafogo. Baseado em nada. A hora que tiver ok, você fala, tá bom, Filipão? Beleza? Baseado em nada. Deixa eu seguir aqui então, batendo um papo com o pessoal aqui das redes sociais. Wilson da Rocha, o meu amigo Marco Aurélio Jacozinho, tá ligado com a gente aqui também, o Xande APP, o Fábio Fernandes, todo mundo ligado com a gente aqui. Muito obrigado pela participação, viu, gente? Aqui no Planeta News, o pessoal utiliza muito áudio, né? E infelizmente, gente, áudio eu não tenho como ouvir, tá? Na hora da jornada aqui. Então eu peço desculpas, porque eu não tenho nem como ver o feedback aqui, se mandando mensagem de texto, pra gente ficaria melhor, né? Por exemplo, tem uma outra mensagem aqui, ó. Bora Macaca! Mas mandou mensagem de áudio. E como eu não consigo ouvir, também não sei quem é. Final telefone 9391. Obrigado aí pela participação. No WhatsApp. Quem mais aqui? Final telefone 8558. Abimael Costa do Recanto do Sol, tá? Indicando o treinador aqui, o Lisca. Fora dos padrões da Ponte, né? Final telefone 6582. Também mandou áudio. Gente, manda texto. Manda texto, não manda áudio não, que eu não consigo ouvir nesse momento aqui, tá bom? Mas agradeço todo mundo que tá participando e mandando mensagem pra gente. Tá ok aí, Filipão? Vamos lá então. Felipe Max vai colocar aqui a entrevista coletiva do treinador da Ponte após a derrota pro Botafogo pelo placar de 1-0. Heitor Esmeriz, Gilson, boa noite. Como você vê a pressão para o derby após 2 derrotas seguidas em casa? E o Gustavo Biano, da IPTV. Boa noite, Gilson. Os 2 times chegam exatamente iguais para o derby. O que isso pode representar para o jogo? Boa noite. Nós temos que nos preocupar e melhorar. Fizemos hoje, ao meu ver, nós fizemos um jogo até que evoluiu. Infelizmente, nós não criamos várias oportunidades. Ficamos com a posse de bola, tentamos fazer as infiltrações. Eles tinham uma linha baixa. Era nítido que o adversário veio para jogar por uma bola e encaixou. Uma situação que eles saíram na frente, aí eles colocaram mais ainda a linha baixa. Nós tentamos fazer com que colocar jogadores com característica para poder armação, para poder armar. O tempo que nós tivemos, nós mantivemos a
a estrutura de jogo, com a variação com o Léo Santos. Até nós tínhamos o volume, nós conseguimos até trabalhar até a intermediária, mas não conseguimos entrar no último terço, a gente tentar finalizar, eles estavam bem bloqueando a entrada da área. Então, cara, chamar a responsabilidade para mim, cara, esses atletas estão trabalhando pra caramba, a diretoria está dando todo o apoio, tentar trazer essa pressão para mim. Eu sei que o torcedor tá chateado, como nós também estamos muito decepcionados com esses 2 resultados dentro de casa, não é isso que nós queríamos, mas nós vamos sair dessa situação, nós vamos reverter, falar para o nosso torcedor estar com a gente até o final, apoia esses atletas, para a gente poder reagir o mais rápido possível. Pedro Arioli, Rádio Jovem Pan News Campinas. Gilson, neste momento, como tirar a pressão de um jogo como o derby, criar confiança e fazer com que o time seja mais competitivo no sábado? E o Marcos Ceroni da Ponte News. Gilson, boa noite. Vimos a equipe da Ponte muito intranquila na primeira etapa e no início do segundo tempo melhorou, mas o time não arremata gol e tomar um gol da forma que foi complica todo o trabalho. Segunda derrota consecutiva em casa, como recuperar a equipe para o Clássico Campineiro? Cara, primeiro a gente sabe que é um campeonato à parte. É um jogo totalmente diferente, é um jogo especial, é um jogo que a nossa torcida ela avalia com uma grandeza muito grande, e nós também vamos trabalhar para isso. Passar confiança, passar o tempo que nós temos para trabalhar para a gente poder fazer um outro jogo. Eu acho que hoje nós tivemos o início da construção da jogada. Para mim, eles bloquearam bem o terço final, uma equipe que ela veio com as linhas baixas, abdicou de jogar e tinha a transição com os atletas de velocidade. Nós fizemos o atacar marcando ali para a gente estar bem seguro. Até no primeiro tempo nós tivemos isso, eles tiveram 2 chutes de fora da área. E infelizmente essa chance que eles tiveram no segundo tempo. O futebol nos prega a situação. Até falei para eles que a importância de nós sair na frente no jogo de hoje, para a gente poder mudar a estrutura, o comportamento do adversário. Não saiu, eles continuaram com a sua plataforma, nós tentamos mudar, tivemos algumas chances, achei que o goleiro fez algumas defesas, alguns gols que foram anulados que eu não sei te precisar se estava justo ou não, preciso ver, até porque a informação que chegou para mim, o árbitro veio falar que não teve VAR esse jogo, então a gente ficou no critério e na avaliação do árbitro. Mas é trabalhar, levantar a moral, acreditar, ter força, para a gente poder fazer um grande clássico. Rádio Bandeirantes, Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Gilson. Qual a sua impressão do gol anulado do Léo Santos? A arbitragem alegou alguma coisa para não consultar o VAR? Então, era essa a minha dúvida, porque eu até falei para o Léo ali, tanto o Léo, o último movimento que o Jesus fez com o Ribamar, e aí eu tinha passado para eles que o árbitro chegou para mim dizendo que não tinha VAR. Então a gente trabalhou com o critério da arbitragem. Então, não vou te dizer como é que eu posso te falar aqui, Lupe, porque eu não vi ainda o lance. Vou chegar em casa e vou avaliar esse lance para poder precisar, para realmente poder responder com certeza. A gente criou essas situações, entendo que se a gente pudesse conseguir empatar, entrar no jogo, reagir, seria fundamental para a gente poder alcançar a virada, mas a gente não conseguiu, dar confiança para esses atletas. Volto a dizer, a situação é uma situação assim incômoda, mas ao mesmo tempo uma situação que toda a dificuldade vem a oportunidade. É isso que eu vou passar para eles, para a gente poder fazer um outro jogo com o Clássico, ter um outro comportamento, e nós ter uma atitude para sair vencedor desse derby que é muito importante. Adriano Almeida, Rádio CBN. Depois da quarta derrota em 7 jogos e apresentações duvidosas, você ainda acredita que pode fazer esse time render mais? E Rádio Futebol Interior, Carlos Corsato, treina como explicar mais essa derrota? Olha, se é uma coisa que treinador não pode deixar é de acreditar. Se ele deixar de acreditar, você não acredita no trabalho, na convicção. Não adianta eu ficar aqui pontuando várias situações que estão acontecendo. A gente tem que passar a solução. O torcedor quer isso, nós queremos isso, nós temos que passar um vestiário mais forte ainda, passar tranquilidade para esses atletas que estão trabalhando bastante. Estamos trabalhando em cima que o tempo, que é um calendário difícil. Você pode dizer, mas o calendário é para todos, sim. Mas tem equipes que começaram o trabalho bem antes que a gente, nós tivemos essa dificuldade, atletas que estão entrando no seu ideal, atletas que estão entrando e estão melhorando muito a sua parte técnica, a parte emocional hoje conta muito
no futebol atual, é isso que a gente vai trabalhar novamente, amanhã na representação, sexta, para sábado a gente poder fazer um outro jogo, uma outra postura e, claro, né, buscar o objetivo que a gente quer. Rádio Central, Wendel Coral. Kleina, após a derrota para o São Paulo, parte da torcida pediu uma mudança no comando técnico. Hoje, novamente, depois de um tropeço, essa pressão deve aumentar mais ainda. E o próximo jogo é o derby. O quão isso dificulta o seu trabalho e de que maneira você lida com essa insatisfação dos torcedores? Mas quando a gente não tem o resultado, o torcedor, nós sabemos que ele cobra, ele exige, ainda mais o nosso torcedor que é apaixonado pelo clube, né? Então, não é gostoso você ouvir isso? Claro que não. Porque todo o trabalho que a gente está fazendo desde o ano passado, por tudo que a gente está passando, claro que isso para a gente dói também. Não é porque eu sou comandante ou líder que eu não sinto. Mas eu vou fazer de tudo para reverter, vou passar confiança para esses atletas. Eu quero que o nosso torcedor apoie os atletas. Se tiver que cobrar, cobre a mim, porque é um grupo que está sendo formado, é um grupo que tem grandes jogadores. A diretoria não está medindo esforços para dar o melhor para nós. Então, cabe a mim tentar reverter esse quadro, fazer o melhor, que eu acho que é isso que é o meu desafio, a minha responsabilidade, é levantar amanhã, tentar criar situações para que a gente tenha uma equipe competitiva e uma equipe que traga o resultado. Então, é isso que a gente vai buscar para poder, de repente, mudar esse canto, né? A gente sabe o que a gente já fez por esse clube e vou fazer de tudo para reverter esse quadro, ainda mais nesse momento difícil, delicado, quando a gente já passou várias vezes com a Ponte. Espero que a gente possa ter força e poder reabilitar com os resultados positivos. E Elias Aredes, Rádio Brasil. Gilson Kleina, como analisa o repertório ofensivo da Ponte Preta em termos de construção de jogadas ensaiadas, triangulações e outras tramas ofensivas? É algo que lhe deixa satisfeito ou algo terá que ser trabalhado até o jogo de sábado? Olha, deixa eu falar. Até parece que a gente não cria essas situações. A gente trabalha no tempo que a gente dá. Só que assim, tem momento que você tem que trabalhar a bola defensiva, tem hora que você tem que trabalhar a bola parada defensiva, hora que você tem que trabalhar a transição defensiva, hora que você tem que trabalhar a organização ofensiva, hora que você tem que trabalhar a construção, hora você muda a plataforma. Nós perdemos 3 atacantes de beirada, né? Por lesões e saiu. Nós tivemos que mudar um pouquinho a plataforma, dando mais liberdade para o Luca. Tanto é que o Luca tem liberdade, que graças ao bom Deus, até o presente momento, ele era o artilheiro do campeonato. Hoje foi bem marcado, mas assim mesmo tentou achar sua movimentação. Ora você tem o Pedro Júnior de mobilidade, ora você tem o Ribamar de referência. Ribamar, se você pega, o último jogo dele foi em setembro. Nós estamos colocando, ele não está na sua forma ideal. Então parece que qualquer jogador que chega já está pronto. Não é assim. Nós também queríamos que a receita nós colocasse, batesse uma vara de cordão e tudo acontecesse. Mas nós estamos trabalhando para isso. Agora me incomoda sim, porque nós era uma equipe que estava tendo essa criação, hora que nós tínhamos um jogo apoiado pelo lado e hora nós tínhamos o duelo, o confronto de 1 para 1 pela característica de jogador que nós tínhamos. Agora a gente tem que criar uma situação para a gente organizar, para a gente ser um pouquinho mais forte, ter mais criação e poder ofensivo para a gente poder definir. E futebol hoje está muito assim. Você vê a tendência hoje dos 3 zagueiros, a gente fala, não tem a tendência. Você vê hoje o Chelsea campeão com 3 zagueiros, mas com uma plataforma ofensiva com os jogadores que eles têm. Você vê o Palmeiras foi campeão da Libertadores, totalmente reativo. Se é um brasileiro que coloca o Rony no lateral direito e o Gustavo Scarpa, aí não é estratégia, aí é retranqueiro. Então a gente está tentando trabalhar em cima disso. Ao mesmo tempo que a gente tem que estagnar o erro para a gente tentar ser seguro. No intervalo ainda a gente comentou, atenção, eles estão por uma bola, vamos tentar aumentar a concentração, o foco. Mas aconteceu e aí bate o desespero, a gente vê que a torcida também quer acelerar, são jogadores, são seres humanos, tentar não confundir a pressa pela organização, acelerar o jogo, o ritmo. Mas a gente, o tempo que tem, a gente vai trabalhar, vamos tentar priorizar um setor, que a gente sabe que não tem o tempo que a gente quer, mas que a gente possa melhorar. E em cima de tudo isso, que a gente possa ter o resultado. Pronto, tá aí a palavra do técnico Gilson Kleina, né? Claro que ele fala convicto, né? Nas suas respostas, fala como técnico da Ponte Preta. Mas aí é aquele negócio, né? Tem que aguardar o que o pessoal vai fazer aí depois do jogo. Certa vez, o Marco Eberlin, numa dessas entrevistas, antes dele assumir a presidência, ele disse que uma das mudanças que ele fez foi não mandar mais técnico embora no vestiário. Então, não seria agora, o Gilson foi para a entrevista coletiva, mas não é informação, gente, aí é uma opinião.
entendo que para sábado o Gilson não será o técnico da Ponte, não. Que coisa, hein? Que coisa. E você, Frank e Francisco, você concordou, não concordou ou concordou mais ou menos com o que o professor Gilson Kleina disse? O Albert, na verdade, o Kleina, ele sempre foi muito bom de resenha, né? E ele enxerga bem a partida. Algumas coisas que ele falou eu concordo com ele. Mas o problema é que ele aponta as falhas, ele aponta as qualidades do adversário e ele fala que vai trabalhar, que tem trabalhado, mas a gente não vê nada na Ponte. Me desculpa, mas a gente não vê. O time da Ponte não tem padrão tático. O time da Ponte não tem esquema tático. A Ponte não tem meia, tem... Gente, me ajuda aqui, Carlos, vamos lá. Thales... O Thales não está inscrito ainda no campeonato, viu? Não, mas vamos lá, quantos meias a gente tem? Meia mesmo, a Ponte tem o Matheus Anjos e o Gabriel, né? O João Pedro. João Pedro. E tem o João Pedro, mas o João Pedro já falou que ele gosta de jogar mais pelo lado do campo, mas faz a função de um meia. Mas ele não é o meia. O 10 no time da Ponte, a Ponte joga com numeração fixa, o 10 é o Matheus Jesus. Não, mas vamos lá, são 3. Tudo bem, um não está inscrito? Não. Certo? A Ponte estava esperando, a Ponte está esperando para colocar mais um jogador. E eu entendia que era o Felipe Albuquerque, jogador que estava no Grêmio, que o Grêmio já colocou à disposição para dispensa. Só que agora o Grêmio trocou de treinador, né? Então não sei como é que vai ficar. Mas com o Wagner Mancini ele não ia jogar mais. E o que nós precisamos, gente, qualquer cego vê. A Ponte não tem meio armador. Esse time aí vai ficar Frank, balançando bola pra cá e pra lá, não, Carlos. mas peraí. Agora, a gente só falar de meio armador, agora, assim, não é perder a paciência, mas é dar uma olhada no futebol. Por exemplo, ó, a Ponte não tem meio armador. Então, se a gente usar essa linguagem de figura, a gente vai tirar das costas do Kleina. Ó, não tem meio armador, então... Não, Carlos, então vamos lá. Deixa eu terminar meu raciocínio, peraí. Tá, mas só pra dizer que um time sem meio armador, mesmo assim, não pode perder Botafogo em casa. Não, mas olha, eu vou quebrar seu argumento, Carlos. O time tem meio armador. O Matheus Anjos, que ou não, ele é. O Kleina não põe pra jogar, você acabou de falar. Um jogo ele é titular, no outro ele não fica no banco, no outro ele entra no segundo tempo, no outro ele entra faltando 15 minutos. Então, fica difícil até pra gente emitir uma opinião e criticar o cara. Dá uma sequência de jogo e aí a gente vai poder saber se o cara tem garrafa vazia para vender ou não. Essas questões que eu debato com o Kleina. Por exemplo, Carlos, você vai me montar um esquema com 3 zagueiros, você vai me falar do Chelsea, você vai me falar do Palmeiras. Aí eu acho que ele forçou, né? Pera um pouquinho, né, meu? O lateral direito do Palmeiras, viu, Kleina, é o Marcos Rocha. O nosso é o Kevin. Aí eu acho que ele deu uma forçada. Eu acho assim, o que eu entendo é o seguinte, vai jogar com 3 zagueiros? Você quer jogar com 3 zagueiros? Tá bom, joga com 3 zagueiros, mas cadê o resultado? Você quer jogar com 3 zagueiros e 3 volantes? Tá bom. Cara, joga com... vou fazer uma conta errada aqui de propósito. Joga com 12 volantes, Kleina. Mas não perde pro Botafogo. Não perde pro Botafogo, cara, por favor. Era uma vitória... Aqui a Ponte tinha 10 pontos. Olha a diferença, cara. Olha a diferença. Então, a gente só fala, não tem meia. Por exemplo, no caso do Matheus Anjos, por exemplo. Um jogo ele entra bem, parece vagalume, né? Acende e apaga. Num jogo ele entra bem, no outro você coloca ele e não joga porcaria nenhuma, né? Mas a minha colocação é, qual é o esquema tático definido na Ponte Preta? Vou voltar aqui. No Campeonato Brasileiro, eu defendi o Kleina, conta tudo e conta muita gente, fala, a Ponte não tem um esquema tático. Sim, a Ponte tinha um esquema tático. A Ponte fechou o Campeonato Brasileiro da Série B jogando no 4-3-3, com 2 jogadores de lado de campo para marcar, com o centroavante lá enfiado, que era o Rodrigão, né, que foi pro Sport, a Ponte não quis nem saber dele, mas foi lá pro Sport, né? Deixaram embora e contrataram o Ribamar, né? Mas a Ponte jogava nesse esquema. Agora o Kleina desistiu. Eu não tenho jogador pra fazer isso aí. Tem, fala, eu quero jogar desse jeito e joga. Claro que tem. No Campeonato Brasileiro não tinha armador também. O Camilo ficava no banco. E aliás, o Camilo não conseguiu render, né? E não tá rendendo nem agora. Mas é isso que eu falo, Carlos. A gente quebra o argumento dele porque ele tem um jogador, mas ele não tem coerência. Ele não mantém uma coerência com o jogador. Gente, eu vou falar sério. O Pedrinho é um garoto.
tá vindo da base agora. Ou você dá oportunidade para ele jogar, ou então, pelo amor de Deus, cara, com 4 minutos para acabar o jogo, você bota o menino em campo, você tá dizendo que ele é o Pedrinho Arantes do Nascimento ou Kleina? Tenha santa paciência, cara. Em 4 minutos você vai virar o jogo com o Botafogo, você vai fazer o que você não fez em 86 e seu time vai fazer? Ah, pô, aí é me chamar de idiota, né, amigo? Aí não dá, cara. Essas coisas que a gente não consegue aceitar. Essa comparação dele do Palmeiras com o Chelsea ficou pior ainda, porque ó, o Marcelo Leme não tem Gustavo Scarpa e Rony, precisa escolher melhor seu time. Fabrício, Wesley, Kevin, não dá. Escolhas erradas. Kleina tem crédito, mas já deu. Esse é um ponto, que ele tem crédito, tem mesmo. O Carlos Alberto Cassanges, graças a Deus, Deus te ouça. Rodrigo Brugneira, queria ver na ponte o Paulinho Mocelin. Gerson Magrão, não! Bruno Mezenga, Sérgio Domingues, ele enxerga o jogo, esse foi o comentarista que falou. Fábio Fernandes, não vemos nada disso, Frank. Enxerga bem o jogo? Onde? Que jogo que ele vê? Tá dizendo aqui o Carlos Alberto Cassanges. Ô, Carnal, mas ele faz uma boa leitura, é um cara bom de resenha. Mas não tá ele consegue enxergar, só que a prática não tá dando certo. Não tá dando certo. A teoria vai tudo certo, gente. O Fábio Fernandes, a ponte tem quase nada. Wilson Correia, Lula dos Santos. A ponte se apequenou, os zagueiros têm que jogar sério e dar bico se for preciso. Do JC Guilherme. Eu quero ler a mensagem dele aqui, mas tem que ver se não tem palavrão. Não tem, não. Esse Kleina... falastrão, parece que vive em outro lugar, ele enxerga outro jogo, ele viaja, sei lá. Parece. Carlos Alberto Cassanges, você quebra seu argumento, meus argumentos, Carlão. Xará, já estão guardados desde o último domingo. Ô, Carlos. São muito paupérrimos para defender o Kleina agora. Ô, Carlos, e. Vitor Augusto, péssima entrevista. Você falando, né, da entrevista coletiva do lado da Ponte Preta, né? Do outro lado, alguns trechos. Sentimento de vergonha, assumo minha responsabilidade como treinador e os jogadores também têm que assumir a sua responsabilidade. Esses foram alguns trechos. O bicho também tá pegando lá, hein? Matheus Anjos entrou bem, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, o Wesley que não era para entrar no jogo, escala errado. Macacada, todos os dias dessa semana vamos usar a camisa da Ponte, todos os dias, vamos deixar a nossa cidade em preto e branco, tá dizendo aqui o Fabiano Ferreira. Boa sorte aí, Fabiano. Porque olha, a minha tá aqui já, ó. A minha tá aqui. Fábio Fernandes, viu a diferença, Corsato? Quis dizer enquanto podemos ir para 10 pontos, Botafogo foi para 11. Eu vou usar todos os dias a camisa da nossa Ponte Preta. Eu tenho 12 lá, Fabiano. Vou usar uma a cada 12 horas, tá? O Celso Fittipaldi, a demissão do Kleina seria justa no jogo contra o Palmeiras na estreia. Time muito ruim. Acho que não, Celso. Acho que não. Aí seria mais injusto ainda. O Kevin é uma vergonha ver ele em campo. Pior que no outro jogo jogou bem, mas é aquela, né? Carlos Alberto Cassanges. Aí eu não vou falar porque eu não sei pra quem que ele tá mandando essa. Fabiano Ferreira. Bom, vamos, insiste na campanha aqui. Eu falei, era pra mandar embora na Série B, o Ademir Júlio. Rodrigo Brugneira, triste dizer, ele gosta da Ponte, mas não dá mais. Fora Kleina. É bem isso. Acho que eu vou ficar com essa frase aqui, do Rodrigo Brugneira. Triste dizer, ele gosta da Ponte, mas não dá mais. Fora Kleina. Gilson Kleina tinha que ter vergonha na cara e pedir demissão. Queria ver a Ponte com a camisa com a faixa. Essa branca é igual a do Santos. Ô Eros, essa que jogou hoje tem uma faixa, mas com o hino do clube, né? É o terceiro uniforme, inclusive, da Ponte. Cadê o presidente? Não dá mais entrevista? Sumiu, cadê o cara? JC Guilherme. Verdade, JC. O Fabiano disse que tem 16 camisas. Eu acho que eu tenho mais. É que eu tenho um filho lá, cara, que pega todas as minhas camisas e fala que é dele, velho. É forgado, cara. Não, essa camisa é minha. Aí eu falo, cara, é só minha camisa, sabe? Eu falo, rapaz, eu acho que eu já usei essa camisa. Não, essa camisa é minha. E eu, como já tô velho, né? Então não lembro muito disso, né? O Vitor Augusto diz, Kleina não dá mais. Nem pro futebol. Tá meio... Tá difícil, viu? Tá difícil. Quem defendia o Kleina, e aí eu vou me colocar, né? Não tem mais. Não tem mais defesa. E aí agora a pressão vai ficar pro presidente, né? Vai ficar pro presidente, porque se ele mantém o Kleina pro jogo contra o Guarani, por exemplo, manter o Kleina pro jogo contra o Guarani é uma fadiga desnecessária. Desnecessário. Né? Vamos torcer pra Ponte, vou torcer pro Kleina, vou torcer pra Ponte ganhar de 5-0. Né? Mas qual é a probabilidade disso? 0, né? Não, 0 não, 0,1, né? A probabilidade é quase nenhuma, né?
Então, manter o Kleina agora é fadiga. Fadiga pro torcedor, fadiga pra você, presidente. Fadiga pro Kleina também, que não precisa ficar ouvindo isso da torcida. Não precisa, por tudo que ele já fez, né? É fadiga pra todo mundo, ó. Se vai fadigar a torcida, vai fadigar o presidente, vai fadigar o técnico, pra que fadigar? Manda embora. Manda embora. Manda embora. E assim vai, né? O próximo jogo, Derby 202. No Brinco de Ouro da Princesa. O último confronto foi válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B 2021. Ficou no empate em 0-0 no Moisés Lucarelli. Mas em confrontos pelo Campeonato Paulista, né? A vantagem é da Macaca. Correto, Carlos? Na verdade, deixa eu falar bem claramente aqui. E não, eu não tô zoando não, hein? A Ponte tem vantagem em todos os campeonatos, né? A Ponte perdeu mais na época amadora. E por isso o Guarani tá na frente. Então, porque mas o campeonato profissional, a Ponte tem vantagem em quase todos. São 68 vitórias, né? 66 empates, 66 vitórias da Macaca. Mas né? é equilibrado, cara. É bastante equilibrado. É um clássico sensacional, exatamente, né? E eu costumo dizer aqui, aqui não tem esse negócio, eu não uso essa de desmerecer, não uso isso, não comemoro o gol contra, não comemoro a favor, mas não comemoro o gol contra, respeito demais o Guarani porque fui respeitado. Eu tenho 94, já estamos em 2012, eu tenho 28 anos, 2022, eu tenho 28 anos de carreira. Né? Sempre fui muito bem recebido no Guarani. Então, eu costumo fazer com os outros, né, o que eu quero pra mim. Então, eu respeito demais o Guarani. Entendo que se o Guarani não existisse, a Ponte também não iria existir mais. Exatamente. E vice-versa, né? Mas é um confronto muito equilibrado, duas camisas pesadíssimas no futebol do Brasil. Times que já cederam jogador pra seleção brasileira, que cedem ainda jogador pra seleção brasileira e que, verdade, se apequenaram. Por exemplo, a gente vai pra um derby onde a Ponte perdeu pro Botafogo por 1-0 e o Guarani tomou 3 do Ituano, né? Mas nunca, década de 70, 80, jamais isso acontecia. Jamais perder em casa, né? Jamais, perder em casa jamais. Jamais. Mas assim, os times de Campinas, eles precisam voltar a ser protagonistas. Agora, para chegar, para ser, aí o processo é longo, né, Carlos Corsato? O processo é longo. Demais. Deixa eu mandar mais um abraço aqui só pra fechar. E eu não gosto, viu, gente? Como eu sou coordenador, né? Eu não gosto que a gente fique... quem deve ser o técnico, Corsato? Quem você contrataria? Não é essa a minha função. Né? E acho que falo pra todo mundo, você que tá fazendo jornalismo, você que é radialista, não é essa a nossa função. A nossa função é comentar o que eles contratam, porque se fosse isso, eu seria o diretor de futebol, seria o presidente e teria alguém aqui para comentar. Então eu penso assim, respeito quem faz isso, mas não gosto. E peço para os meus comandados, não proíbo, mas peço, né, com jeitinho, para que não façam isso, né? Ficar indicando, porque não dá certo. Quem tem um microfone na mão, ele não pode ficar fazendo propaganda de pessoas, né? Ele tem que comentar o que está acontecendo. É o que eu penso. Então eu não gosto de ficar indicando o treinador. Eu leio aqui mensagem do ouvinte, por exemplo, o Eros está dizendo que o Lisca doido tem que ser o técnico. É a opinião dele, do Eros. Essa aqui tá fazendo propaganda. Tira o escorpião do bolso e paga, que aí eu deixo a propaganda no ar. Elcio Ramos. Se ganhar o derby, ele fica então, Elcio, eu acho que ele nem vai pro derby. Ele nem vai pro derby. Agora, se ele for pro derby e ganhar, demitir depois do derby, aí também, né? Aí não dá, né? O JC Guilherme já foi demitido, ele coloca. Eu não apoio ele para descer para jogar o derby. Vai por nós, não ganha. Ele é falastrão, vai ser a mesma jogadinha. Time covarde e jogando atrás da linha. Kleina seria bom como diretor de futebol, conhece bem os corredores do Majestoso, diz o Edson Cláudio. O Vitor Augusto, aí vem o Vitão agora. O Vitão vai com propriedade agora, né? Vitão, você tem razão, você tava certo. Fazer o quê? Ainda bem que eu não apostei, né? A gente falava, Corsato. Aí é duro, né, cara? Esse, quando fala assim... Aí é doído. Sabe, meu pai, minha mãe, minha finada mãe, quando começava a frase assim, falava lá, vem. O elenco do Ituano, São Bernardo, Santo André, Inter de Limeira, Botafogo, é melhor que o da Ponte? Não. E por que todos são melhores treinados e organizados? O Kleina é ultrapassado. Ok. Você venceu. Uma música da Blitz que falava assim, né? Ok, você venceu. Batata frita, Vitão. É isso, cara.
É isso. Carlos, Rodrigo Bruguideiro, uma coisa importante, temos o derby, temos uma Copa do Brasil que vale dinheiro. Terça-feira. Ponte joga sábado e depois na terça já tem Copa do Brasil. Fácil, né, Corsato? Fiquei sabendo que o Kleina tem um contrato que segura ele. Tem uma multa de 2 milhões. Não é verdade isso não, Kaique. Não é verdade. Não é verdade, Carlos? Não é verdade. A Ponte deve pro Kleina, mas não tem multa não. Fábio Fernandes, paga 100 mil pro Lisca, duvido que ele não vinha. O Carlos Eduardo, Jorginho, lateral, seleção, experiência. Tá dizendo ele aqui. Lincoln Shima tá ligado, Diego Militão, enfim, pessoal com a gente aqui. Tá na hora de ir embora, viu, o Albert Cavalcante? Vamos embora. Primeiro eu vou passar as transmissões de quinta-feira aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco tem o segundo tempo de Corinthians e São Bernardo com a equipe Gol de Placa. Tá 0x0, 32 primeiro tempo. E amanhã, Campeonato Paulista pela Série A1, às 21h30, São Paulo e Inter de Limeira, com a retransmissão da CIN, com a narração do Edson Carlos, abertura às 21h15. Já no sábado, Campeonato Paulista Série A2, às 15 horas, São Caetano e Lemense. Retransmissão Rádio Rede Brasil FM 101,1 de Leme, com a narração dele, Ederaldo Poi. Abertura às 14h30. Campeonato Paulista Série A2, às 17 horas. 15 de Piracicaba contra o Oeste. Retransmissão da Rádio Educadora de Piracicaba, com a narração Mário Luiz. E no Campeonato Paulista Série A1, às 20h30, Guarani e Ponte Preta, a narração dele. Você conhece? Carlos Corsato, com os comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Anderson Grigoletto e de Albert Cavalcante, voltando no habitat Você natural. Conhece Albert Cavalcante? Não? Nossa. E a apresentação do Marcelo Corsato, a Ponte não dá sossego, né? Não tem um segundo de sossego. E ainda tem o derby para narrar no sábado, mas vamos narrar com muita vontade, muita coragem, porque vai ser fera, vai ser um jogão de bola, os dois times precisando vencer. E vamos pro jogo. Eu vou transmitir, né? Claro, o torcedor já sabe, né? Vou transmitir com todo o respeito, vou narrar o gol do Guarani, tá? Até em respeito à torcida do Guarani. O Wagner Ferreira vai comentar, o Wagner que transmite com a camisa do Guarani, vai estar na transmissão do meu lado. Em respeito, vamos transmitir todos uniformizados com a camisa do Futebol Interior. Mas é isso, um jogo bacana, uma maneira nova de transmitir, já que o nosso parceiro, nosso amigo, o Gustavo Marques, né, nos abandonou, né? Exatamente. Foi cantar em outros lugares, né? Então vamos aqui com a gente fazendo esse trabalho aqui. A abertura, o chefe colocou 19 horas, é isso mesmo? Isso, 1h30 antes. 1h30 antes. Atenção, hein, coleguinhas. Atenção, Rede. Atenção, Rede. E domingo, Campeonato Paulista Série A2, às 15 horas, Lemense contra o Primavera, retransmissão da Rádio Rede Brasil FM 101,1 de Leme, com a narração dele, de novo, Ederaldo Poi, abertura às 14h30. E o Campeonato Paulista Série A1, às 18h30, o clássico Sansão, né, com a retransmissão da equipe Gol de Placa. Campeonato Paulista também da Série A1, às 20h30, Inter de Limeira contra a Ferroviária. Retransmissão Rádio Cultura FM de Araraquara. Então estamos indo embora. Vamos agradecer a você, amigo internauta que curtiu, que compartilhou. Vamos dar tchau? Né, o que foi, Carlos? Já tá despedindo? Já tô despedindo. Eu queria dar tchau, destaque final dele. Tá, sim. Destaque final dele. Então tá bom, não, já tô, calma, tô dando, não, passada aqui, mas você não tá terminando ainda. Não, obrigado. Desculpa. Obrigado, viu? Peço perdão. Então tá bom, voltando com o que eu estava falando, né? Te atrapalhei. Eu quero agradecer, me atrapalhou. Te atrapalhei. Boa, Carlos. Perdão, cara. Cara, você foi sensacional agora. Agora se eu fiz você esquecer o que você tava fazendo. Ei, agora até esqueci. Você tava agradecendo ao pessoal que ficou com a gente no Facebook, no YouTube, que compartilhou, né, que mandou joinha, like, isso, que seria de vocês sem mim, né? Mas agora vamos pedir aí o destaque final aí do nosso comentarista Frank Francisco. Tá mais calmo, Frank? Carlos, o tempo vai passando, a gente vai... Você fica defendendo o Kleina, a gente vai... O JC Guilherme, o Vitor Augusto, os caras tentaram, Marcelo Corsato, os caras tentaram avisar nós, né? A gente vai serenando, né, Carlos? Aí a gente vai começando... É igual aquele prato que você bota pra marinar, né? Ele tem um tempo certo pra ir pro forno. E eu juro que, Carlos, eu torci demais pro Kleina. Lógico, eu torci pra Ponte. Porque a gente é Ponte Preta, a gente quer que dê certo. Mas, infelizmente, eu vou ficar com aquela frase final do nosso amigo. Ele adora Ponte Preta, mas já deu, acabou o casamento. Meu destaque final, acabou o casamento.
Marcelo Corsato, como é que é? Nos poupe... Da fadiga. Da fadiga. Eberlin, nos poupe da fadiga, pelo amor de Deus. Nos poupe da fadiga. E aí, Anderson Grigoleto, o destaque da Macaca. Legal, Albert. A Ponte que volta a campo no próximo sábado, então, o clássico campineiro, o derby campineiro, no Estádio Brinco de Ouro, às 20h30. E depois desse derby, 3 dias depois, tem a Copa do Brasil contra a equipe do Cascavel, lá na cidade de Cascavel. Gilson Kleina, por enquanto, no dia de hoje, dorme empregado. Se amanhã continua, aí são cenas dos próximos capítulos, Albert. Será, né? Será que ele dorme empregado? Aí depois o Carlos aí tá passando aí, ele que é bem formado. Amanhã tem resenha, Ponte News, e eu convido você para conferir. Amanhã a gente vai falar muito desse jogo e abordar aí os assuntos da Ponte Preta. Amanhã, 7h. Estamos aqui também procurando para tudo quanto é lado para ver se chegarão os dois, né? Os dois treinadores para essa partida importante ou nenhum. Por enquanto, aqui tranquilo, só essas palavras mesmo que eu disse, né? Ali do lado verde e branco também está pegando fogo para o derby. Em nome de BetChamps, vem jogar na BetChamps, Prone Alimentos, produtos feitos com muito amor e carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Pizzaria do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. É isso aí, essa foi mais uma jornada dos canais Futebol Interior e nos vemos por aí, nos caminhos da bola. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.